Deve estar a caminho do campo de jogo, né? Deve estar a caminho do estádio. Tu, Milhose, dá um ambiente aí, Milhose. Você tá em cima aí. Isso, tô na cabine da Rádio Bandeirantes, Pretzel, tá lotando o estádio do Corinthians. Vai me atrapalhar narrar o jogo, né? Não, parceria aqui com o Ulisses Costa, só pra gente pontuar também muitas provocações, viu? Os corintianos colocaram várias faixas, Eterno 7-1, lembrando aquele jogo em 2005, também Libertadores 2012, o Timão eliminou a equipe do Santos, o 11-0, que é o maior placar desse clássico alvinegro, várias placas, também 2009, Paulistão fenomenal, lembrando a conquista do Ronaldo, provocações nas arquibancadas corintianas. O que faz parte do jogo, né? Faz. Deixa eu ver aqui, ó. Faz parte. Manda um abraço pro José Carlos, tá com a gente no YouTube também. Você vai lendo do WhatsApp, eu vou lendo do YouTube aqui, Pretzel. O Valmir Manuel de Gonçalves. O menino Ney sempre amarelando, eu não acho. Não. Ele não é amarelão. Porra, tá louco. Pipoqueiro ele também não é. Vou deixar bem claro. Eu ele não é acho o dono do Santos. Hoje o Neymar é o dono do Santos. Não, mas o que você acha desse debate que nós tivemos aqui com o Ulisses Costa? Olha você lá, acha o ato de deixar o emprego por vontade própria, demissão. Ó, viu? Matei já. Você tá vendo o bagulho aqui da concorrente. Para com isso aí. Roletrando. Você lembra do Roletrando? Eu adoro o Roletrando. Eu também adoro. O Michel, eu sou campeão de Roletrando aqui, viu? O quê? Campeão de Roletrando. Olha ele. O Levon. O Levon. Capê, parabéns, você falou a verdade como sempre. Neymar não tem responsabilidade. Pô, olha, os caras concordando contigo aqui, né? Não, eu acho que cada... Vai ter gente deixar que vai... claro que Roletrando é o nome de um programa. Claro né? que sim, mas aí a sacanagem tem prioridade. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Juarez, produtor do Jogo Aberto, tá ouvindo a gente aqui, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedrão. Ô, Pretzel, pra deixar bem claro, eu não sou o dono da verdade, não tenho nem pretensão pra isso, interesse e conhecimento, eu sempre falo isso aí, mas a gente tá aqui pra se posicionar. Tem ouvinte que vai concordar comigo, tem ouvinte que vai discordar. Eu acho que a gente debatendo em alto nível como nós fazemos aqui, às vezes vira o fio um pouquinho, fala um pouco mais alto, mas faz parte também que a gente é movido à emoção, né? O Jonas de Salesópolis. Capelão, você tá certinho. O Ulisses tá puxando a sardinha pro Neymar. Vou ver aqui. O Prágio de Caraguatatuba, Timão 3-0. Salve da Austrália, corintiano, Vinícius Vilarinho, falou que vai ser 4-1 Coringaço. E o cara que não se identifica diz que o senhor conteúdo é zica contra o Corinthians. Se identifica, se identifica aí. Eu posso ter palpite, eu sou o dono da verdade, o dono do palpite agora? Michel Miller. Eu falei alguma coisa aqui? Não. Michel Miller tá tirando onda com o Atlético Paranaense aqui por minha causa. O Marcos Antônio, Anderstein, Maschitelli, Mariceu Oliveira, Mariano Francisco, Lima Guarujá. Muita gente mandando mensagem pra gente. Mais de 2.000 aparelhos conectados conosco nessa abertura de jornada esportiva que vem aí com o Ulisses Costa, hein, Xandão? Ulisses Costa vai transmitir. Estarei com o Ronaldo Giovanelli. Hoje 5-1, viu, Ulisses? Por favor, viu? Faltando 2 minutos para 6, né? Mais gente participando. Chama só aqui. O Ronaldo hoje. Não, pois é. Imagina se não, né? Mas tudo bem. Tô por aqui, viu, mestre? Tô por aqui. Tá aqui ao vivo, no estádio, né? Prioridade pra quem tá no estádio ao vivo. Mas eu não sou mágico, né? Eu saí daqui a 1h, o estádio nem abriu. Podia fazer o programa daqui, desde as 9, né? Pois é. Nós dois aí, eu e o Capelão, o estádio nem abriu ainda, né? Mas a gente tinha que estar lá na cabine. Aí o Capelão descobriria tudo que tem no Fielzone. Né? Aí eu ia chegar e não ia ter almoço. Eu já almocei no Fielzone, obviamente, né? Uma fraldinha, uma picanha, foi gostoso. E o Eduardo brinca. 1h30 da tarde, a hora que eu cheguei aqui. O senhor Zica aqui, quem diz é o Eduardo, ele dá risada. Obrigado, Eduardo. Sempre um prazer. Pessoal da Bahia aqui, ó, Sacanagem Nivaldo. tem prioridade. Sempre. Entre tapas e beijos, vocês do futebol. Mandaram aqui, Cida Luz. Não, a gente se ama. Você me ama, Pretzel? Não? Ah, tá. O Claudinho tá por aqui. Você convidaria o Ulisses pra almoçar na sua casa? Dau. Olha, no meu aniversário, o Ulisses, eu acho que meus convidados da equipe, aniversário. Na ordem, vai, na hierarquia, vai. Na ordem. Zaidan. Não, o Zaidan primeiro? Zaidan primeiro. Não, da equipe eu tô falando. Ah, tá, achei que era do grupo. Zaidan, Canhão, Ulisses, viu? E acho que eu convidaria, o PDV, acho. Soler não. Não. O Zóvio não. Martelli? Não. Também não. Não. No Martelli narrou bem o jogo. Seriam 4 convidados. 4 convidados da equipe. E o Capri? Também não. Vem aí a jornada esportiva com Ulisses Costa para Corinthians e Santos. Fiquem conosco na audiência de todo o Brasil. Já voltamos, um grande abraço. Ótimo jogo para todo mundo. Termina aqui Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. É dia de semifinal do Campeonato Paulista, já 18 horas e 30 minutos. A bola rola em Itaquera, na zona leste da capital paulista, neste domingão. Tem Corinthians e Santos. Jogo único decisivo. Quem passar avança para a grande decisão da competição. Corinthians que não sabe o que é levantar um troféu desde 2019, quando venceu justamente o Campeonato Paulista. Em 2020 foi para a final, mas foi derrotado. Busca voltar à final do Campeonato Paulista. Timão que no meio de semana acabou perdendo para o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores, mas quer apagar essa situação da Libertadores e focado no Campeonato Paulista voltar a disputar a competição, a sua decisão. Do outro lado, Santos Futebol Clube, hoje sem Neymar, iniciando entre os titulares. O Santos, que conquistou o último título paulista em 2016, quase 10 anos. O ano passado esteve na final, mas acabou sendo derrotado e busca voltar à decisão. Jogo na casa do Timão de melhor campanha, Corinthians e Santos, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7
gente pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que entrou inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 50 mil inscritos. Seja você também mais um integrante, mais um membro do nosso canal. E não esqueça de participar e interagir conosco através da nossa arquibancada virtual, através do nosso chat ao vivo e, é claro, na medida do possível, vamos registrar a sua participação. Também através do WhatsApp, que é o 971021493. Você participa e interage conosco. Para você ligado também pelos demais aplicativos, Band Play, tem o TuneIn, Band Rádios, enfim, são diversas opções para você conferir o futebol da Rádio Bandeirantes. 18h30, tem duelo de alvinegros, tem Corinthians e Santos, jogo decisivo em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Hoje tem Corinthians e Santos, amanhã será a vez de Palmeiras e São Paulo, para a definição dos finalistas da competição e, claro, com cobertura total da Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos juntos, em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Então abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E futebol é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes. Aliás, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, é a partir de agora, esparramando som forte, potente e de muita credibilidade no rádio esportivo do Brasil. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. Eles que são integrantes do timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a emoção do futebol. Com as últimas informações do Corinthians do Timão. Antes da bola parar de rolar, já a bola vai parar de rolar, mas antes ela começar a rolar na Neoquímica Arena, vem chegando o repórter Vladimir Catarino com as últimas do Corinthians. Alô, Vladimir, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Vladimir. Oi, Boles, boa tarde para você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. A expectativa, primeiro jogo da semifinal, conheceremos hoje o primeiro finalista do Campeonato Paulista. Corinthians vem numa semana complicadíssima, na derrota, como você disse, para o Barcelona do Equador, 3-0 na quarta-feira, pré-Libertadores. Definição acontece na semana que vem. Bate-boca entre jogadores ainda no intervalo da partida lá em Guayaquil. Pressão para cima do técnico Ramon Dias. Correu risco, inclusive, de ser demitido. Alguns conselheiros pediram a sua cabeça, mas ele permanece no comando do time. E agora quer usar o fator casa. A equipe do Corinthians, que não perde há 20 jogos, jogando na Neoquímica Arena. Desde setembro do ano passado, não é derrotado em casa. Nesta temporada, foram 7 vitórias e um empate, jogando diante do seu torcedor. Confiança, com mudança, com estreia na lateral esquerda, o Corinthians quer apagar o fiasco da quarta-feira, conquistando a vitória e a consequente classificação à final do Paulista. Boles. Aí o destaque do Corinthians, e como chega o Peixe, com uma mudança de última hora, a principal estrela, o principal jogador fora. Inicia do banco de reservas, e como chega o Peixe para este jogo, Vladimir? Sem a sua principal estrela como titular, né? Neymar saiu sentindo uma lesão na coxa esquerda no jogo anterior contra o Bragantino, não treinou durante a semana, foi poupado, poucas informações vazaram sobre ele, mas com a escalação oficial está confirmado, Neymar começa no banco, não tem condições de atuar durante os 90 minutos. Tassiano vai ser o seu substituto ali no meio campo. Mesmo sem Neymar, o time santista, o torcedor santista confia na sua tríade ofensiva, formada por Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme, para surpreender o Corinthians e voltar
pelo segundo ano consecutivo a final do Campeonato Paulista. Já 18 horas e 30 minutos, da bola rola para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que já está conosco, não esqueça, deixe o seu like. Ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Mais um domingo de sol, de calor em grande parte ou em todo o estado de São Paulo, dia 9 de março de 2025. Já tem bola rolando na Neoquímica Arena. Vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Paulista. Tem Corinthians e Santos. E aqui na Bandeirantes, o comentarista é ele, Kleber Zorzin. Olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Alô, Kleber, um grande e forte abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Bolis. Um abraço para você, pro Vladimir, pro amigo ligado na Bandeirantes. Jogão de bola, né? Um clássico do futebol paulista, né? Um jogo interessantíssimo, porque o Santos vem de um bom momento, mas sem o seu grande ídolo, sem o seu grande craque. E o Corinthians tentando se recuperar depois de uma pedrada, né? Que tomou lá no Equador. Então, um jogo de bola interessante, é uma semifinal de Campeonato Paulista e não dá para dizer que tem favorito. Não dá para dizer, apesar de, claro, saber que o Corinthians é muito forte jogando na Neoquímica Arena, eu cito esse momento de instabilidade emocional. E isso pesa muito numa decisão. Mas, enfim, dá para dizer que o Corinthians está jogando em casa, tem um poderio muito forte do meio para frente, e o Santos está sem o seu grande craque, sem o seu grande ídolo. A torcida santista sentiu um baque, né, com essa ausência do Neymar, mas está lá no banco, tá guardadinho, quem sabe vai pro segundo tempo para tentar incendiar esse grande clássico. Eu não tenho dúvida, viu, Bolis, que teremos um jogão de bola daqui a pouco. Já a bola rola, Santos sem Neymar, tem Corinthians e Santos, e o Corinthians com a cabeça inchada após a derrota dolorida, sofrida na última quarta-feira pela pré-Libertadores, terceira fase da Libertadores, a última fase antes da fase de grupos. 18h30, a bola rola em Itaquera, na zona leste da capital paulista, semifinal do Campeonato Paulista, e você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E agora o destaque no plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Olá, um grande abraço, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande e forte abraço, boa tarde, Edu. Grande Boris, uma alegria ser o seu plantão, abraço a você, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Os estaduais estão chegando ao seu final, muitos detalhes já no nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Pedro Piscinato e Lucas Pessoa. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Muito bem, respirando, deixa eu respirar, tem muito detalhe aqui. Vamos lá, olha, o outro jogo, a outra semifinal amanhã, 21h35, Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, aqui na Bandeirantes. O Roger Williams transmite, hein? Vamos estar aqui, se Deus quiser, Palmeiras e São Paulo. Agora, é a mesma coisa, terminou empate é pênalti. A final não, a final serão 2 jogos e vai ser decidido quem fizer a melhor campanha. Agora o Paulista pode ser campeão nos pênaltis também. Se der empate nos 2 jogos ou empate no agregado, vai pra pênalti na grande final. Olha, no Carioca, o Mengão já está lá. Ontem de virada, a Maracanã com 51 mil pagantes. Flamengo 2, Vasco 1. Mais um gol do Bruno Henrique, o 100º, com a camisa do Mengão. E o Vasco não tem jeito, não ganha do Flamengo de jeito nenhum. Início de jogo em Volta Redonda e Fluminense 0-0. Lá no primeiro jogo, o Fluminense goleou por 4-0. Então o Fluminense pode perder por diferença de 3 gols, que vai à final com o Flamengo. No Campeonato Mineiro, o Galo dispara pra cima do América. Ontem, Mineirão, Atlético 4, América 0. 47 mil público pagante. No próximo sábado, o jogo final no Independência, o Atlético pode perder até por diferença de 3 gols. Lá no Gauchão ontem, Arena Grêmio 0, Inter 2. Agora, no jogo da volta, o Inter pode perder por diferença de 1 gol. Vai ser domingo que vem, no Beira-Rio, 16 de março. Olha, no Paraná, algumas definições, lá tá um pouco atrasado, é quartas de final. Ontem, Atlético 3, Azures 0. No jogo de ida foi 0-0, então o Atlético passa a semifinal. 18h30 começa no Couto Pereira,
Coritiba e Maringá. Mas em Maringá foi 2-0 Maringá. O Coritiba tem que reverter. Jogando em Ponta Grossa, Operário e São Joséense 1-1. No jogo de ida também foi 1-1, por enquanto vai indo para os pênaltis. E o Londrina já está na semifinal. Londrina eliminou o Cianorte. Lembrando que se o Coritiba eliminar o Maringá, na semifinal vamos ter Atlético e Coritiba. Lá em Goiás, nós tivemos ontem Atlético Goianiense 2, Anápolis também 2. Um detalhe, estava 2-0 para o Anápolis. E aí empata o Atlético, um dos gols do Caio Dantas, ex-Guarani. Jogando no Serrinha, segundo tempo de Goiás 0, Vila Nova 1, hein? Gol de Júnior Todinho, ex-Guarani. E no final de semana teremos aí os jogos da volta lá em Goiás. Em Pernambuco, na ilha, ontem 18 mil público para Sport 2, Santa Cruz 0. Primeiro gol do Sport de Gonçalo Paciência. Opa! Exótico! E agora, final de semana, o jogo da volta, o Sport pode perder, até por diferença de um gol. E jogando na Arena Pernambuco, Retrô e Maguari está 1-1. E lembrando que, claro, semana que vem, o jogo da volta, o mando do Maguari. Lá na Bahia, o Vitória está na final ontem. Vitória 3, Atlético de Alagoinhas 0. No primeiro jogo, o Vitória já tinha metido 4-0. No agregado, 7-0, o Vitória do Thiago Carpini. Jogando lá em Feira de Santana, Jacuipense e Bahia, 0-0 primeiro tempo. E olha, o primeiro jogo, o Jacuipense venceu por 2-1, hein? O Bahia tem que reverter para ir à final. Lá no Cearense, Fortaleza 1, Ferroviário 0 foi ontem. Gol do Luceiro, o Fortaleza está na final. E o Ceará também vai para a final, segundo tempo no Presidente Vargas. Ceará 3, Maracanã 0, mas no primeiro jogo o Ceará já venceu por 3-0. No agregado tá 7-0 o Ceará, portanto a final é Fortaleza e Ceará. No Catarinense ontem, Santa Catarina 1, Avaí também 1. Nos pênaltis, 8-7 para o Avaí. O Avaí está na final. Segundo tempo de Chapecoense 1, Joinville 0. Por enquanto o Chapecoense vai à final contra o Avaí. E rapidinho aqui, atenção, Série A2, hein? Ontem foi a última rodada, Santista 0, Votuporanguense 0, Juventude 0, Primavera 0, Santo André 3, Linense 1, São Bento 3, Rio Claro 0, 15 de Piracicaba 1, Taubaté 3. O 15 não vence a 7 jogos. Ferroviária 3, Grêmio Prudente 1, Ituano 3, Capivariano 0, São José 1, Oeste 0. O São Bento escapou. Ganhou do Rio Claro, ultrapassou o próprio Rio Claro e como a Portuguesa Santista não conseguiu ganhar da Votuporanguense, a Santista foi rebaixado. Então rebaixados Rio Claro e Portuguesa Santista. E o mata-mata fica assim: o Primavera pega o Santo André. Só que o Primavera decide em casa, campanha melhor. Capivariano e 15 de Piracicaba. Capivariano decide em casa. Ituano e Ferroviária. Ituano decide em casa. E Taubaté e São José. O Taubaté decide em casa. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi.
Tem conta corrente, cartões de investimentos, consórcios, seguros, tudo isso. E mais, tem um gerente sempre pronto para ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes. Já ficha técnica do jogo. Antes, Gleger Zorzin, você que esteve lá dentro, já conhece o riscado, jogou no Coringão, inclusive em uma final contra o time do Santos, final do Campeonato Brasileiro. O Gleger, me diz uma coisa aí, em relação ao Neymar, quanto perde o Santos sem a presença do seu principal jogador, pelo menos iniciando a partida, hein, Gleger? Perde muito, não tenha dúvida. Eu estava aqui recebendo algumas mensagens, né, depois do primeiro comentário, e alguns amigos santistas mandaram para mim o seguinte, falaram, olha, vale relembrar que o Santos, naquela partida na Neoquímica Arena, estava perdendo 2-0, o Neymar foi substituído, e o Santos melhorou, fez um gol com o Guilherme, depois teve uma chance de empatar o jogo, então o santista está meio se agarrando nisso. Mas vale lembrar também que o Neymar naquele jogo estava totalmente fora de ritmo, né? Não era o Neymar de hoje, que melhorou, que cresceu tecnicamente, taticamente com o Santos. Então, assim, mas olha, Bolis, a gente, claro, você perder um craque como o Neymar é sempre muito importante. Mas é o seguinte, cara, os outros jogadores que vão receber essa oportunidade, tá entrando o Tassiano no lugar dele, que é um baita do jogador também. Então, a gente não dá para dizer se o Santos perde muito ou não, mas claro que o Neymar ficar fora de um clássico como esse, até porque ele tava doidinho pra jogar, né, Bolis? Ele tava querendo esse jogo, né? Não, calma, Corinthians, nós vamos voltar lá. Então, mas ele tá lá no banco e vamos ver o que preparou o Caixinha aí, né? Quem sabe um Neymar no segundo tempo pra incendiar a partida. É jogo decisivo, jogo único, em caso de empate no tempo normal, a decisão, a definição do primeiro finalista acontecerá nos pênaltis. Hoje o primeiro jogo da semifinal, né? A primeira semifinal, e amanhã a segunda semifinal com transmissão também aqui da Rádio Bandeirantes. Olha, você ligado pelo YouTube, pouca gente, pelo menos até agora, acompanhando. E vamos dobrar, até triplicar este número, quem sabe até quintuplicar este número pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, espalha para geral, temos o nosso link para você compartilhar pelos grupos de WhatsApp, coloca lá, olha, Bandeirantes com Bolis, com toda a equipe do Batistão, eles estão transmitindo este jogo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Corinthians e Santos. E agora, direto e reto, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. O Corinthians, maior campeão paulista, bicampeão mundial, agora entra em campo em busca de mais uma vaga na final do Campeonato Paulista. Timão está escalado com Hugo Souza, é o goleiro 1, 2 para Mateuzinho, 3 Félix Torres, 13 Gustavo Henrique, 26 o argentino estreando hoje Andileri, 70 para José Martínez, 14 Ranielli, 19 Carrillo, 8 Garro, 10 Memphis, 9 Yuri Alberto. Ramon Dias manda campo Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Andileri, José Martínez, Ranielli, Carrillo e Garro, Memphis e Yuri Alberto. No banco, à disposição do Ramon e do Emiliano Dias, caso queiram fazer as 5 alterações: 32 para Matheus Donelli, 33 Léo Maná, 5 André Ramalho, 25 Kaká, 21 Matheus Bidu, 7 Maicon, 27 Breno Bidon, 35 Charles, 37 Rian, 80 Alex Santana, 11 Ángel Romero e 43 para Thales Magno. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. O Peixe está escalado por Pedro Caixinha com Gabriel Brazão, 77, JP Sherman, 44, 4 Gil, 2 Zé Ivaldo, 31 Escobar, 5 João Schmitz, 49 Gabriel Bom Tempo, 16 Tassiano, 7 Soteudo, 9 Tiquinho Soares, 11 Guilherme. Repeteco do Peixe, de Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo Escobar, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo, Tassiano, Soteudo, Tiquinho Soares e Guilherme. Banco de reservas, Pedro Caixinha vai ter à disposição João Paulo 1, Léo Godoy 29, João Basso 3, Luizão 25, Luan Pérez 14, Rincon 8, Diego Pituca 21, Neymar hoje no banco com a 10, Barreal 22, Hohlheiser 32, Gabriel Veron 70, David Washington 36. Arbitragem do jogo. Apita o jogo de hoje o jovem Matheus Delgado Candansan. Ele vai ter como assistente na bandeira 1 a Neuza Inês Bach. Bandeira 2 é o Evandro de Melo Lima. Quarto árbitro Lucas Caneto Belotti. E no VAR, o árbitro de vídeo é Adriano de Assis Miranda. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Tá de olho aqui também na arbitragem, né? O Candansan é um árbitro que, na minha opinião, tem tudo para fazer um grande jogo, né? Mas a gente sabe pela pouca experiência, né? Um árbitro que já é FIFA, né? Mas enfim, vamos ficar de olho, porque é um jogo de muita pressão para os dois lados, pro lado do Corinthians e também pro lado do Santos, que tá jogando fora de casa, tá jogando na casa do seu adversário. Então vamos ficar de olho aqui na arbitragem. A expectativa é de que passe tudo tranquilo. Não vamos nem falar da arbitragem durante todo o jogo, é isso que eu espero. E claro, sem dúvida nenhuma, ver um grande jogo. Jogos assim, jogos pesados, dessa envergadura, é sempre muito bom pro atleta, é bom pra torcida, é bom pra quem tá assistindo, é bom pra quem tá trabalhando, narrando, comentando. É um jogão de bola. Então eu quero ver a bola rolando, quero ver um jogo limpo e que vença o melhor.
Expectativa, Leandro Bolles, é de que a gente tenha um grande jogo. Tem expectativa de pênalti? Eu não. Eu acho que vai ser definido, tanto para o Corinthians ou para o Santos, no tempo normal. Posso me enganar, mas é o que eu estou aguardando, esperando e tenho a expectativa para isso. E o jogo, quem vai narrar, claro, é essa referência, essa revelação da narração do rádio brasileiro. Leandro Bolles. Muito obrigado, Gleger Zorzinho. Aliás, estou vendo aqui a escalação, Vladimir, dos dois times, os jogadores que passaram recentemente, que foram revelados. Por exemplo, o Gustavo Henrique e o Yuri Alberto foram revelados pelo Santos e hoje estão no Corinthians. E o Santos tem o Gil que hoje é o capitão do time do Santos, porque o Neymar começa no banco. Ele que passou, foram quase 8 anos de Corinthians e hoje é o zagueirão desde a temporada passada do time do Santos Futebol Clube. Será que hoje vamos ter aquela lei que é a do ex, né? Sempre ocorre, né? É uma lei que ela normalmente em jogos decisivos ela acaba acontecendo. A lei do ex, Vladimir. Possível mais pelo lado do Corinthians, né? Até porque o Gil, claro, sobe lá para cabecear nas jogadas de bola parada, mas o natural seria, por exemplo, o Yuri Alberto, né? Ser aí um dos jogadores a cumprir a lei do ex. Só pra gente reforçar a questão do Neymar, Boris, ele já subiu pro aquecimento com uma proteção ali na coxa. Ele se machucou lá no jogo contra o Bragantino, né? Na fase anterior, na fase de quartas de final. Lembrando que além do jogo de hoje, o Neymar também tem compromissos em março com a seleção brasileira. Foi convocado, joga contra a Colômbia e a Argentina, então é mais uma precaução do Santos em dar uma poupada no Neymar para não perder o jogador de vez aí para a sequência da temporada. Aliás, isso está dando o que falar, afinal de contas, né? A Federação Paulista de Futebol, ela coloca o jogo decisivo, aquele segundo jogo, afinal serão 2 partidas. Numa quinta-feira, dia 27, dia 29 já tem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e no dia 20 o Brasil entra em campo. E depois de 4, 5 dias entra em campo novamente. No dia 20 contra a Colômbia no Brasil, lá em Brasília. E na terça-feira, né, contra a Argentina, dia 25. Dia 25, isso. No estádio Monumental de Núñez, contra Los Hermanos, os seus irmãos lá, o Vladimir. O Brasil vai jogar contra o time da Argentina. Então muitos dos jogadores devem ficar de fora. Por exemplo, o Santos indo para a final, Neymar não joga. Pelo menos é essa a expectativa. Palmeiras indo para a final, ele tem muitos jogadores que não estarão em campo também. Eu não sei se o Corinthians tem o Martínez, né? O Martínez é titular, frequentemente convocado para a seleção da Venezuela. Hugo Souza e o Yuri Alberto estavam em uma pré-lista, mas não foram efetivamente convocados, né? Jogadores também aí em nível internacional. O próprio São Paulo também pode perder jogadores. Então existe até uma possibilidade, se bem que remota. É claro que abertamente a Federação Paulista não fala em relação a isso. E os 2 jogos serão realizados da final dentro da data FIFA, exatamente por conta do Corinthians, que está disputando a pré-Libertadores. Será que em caso de uma eliminação do Corinthians, a federação poderia antecipar os 2 jogos da final, por exemplo, numa quinta-feira e no domingo, ou esta possibilidade é rechaçada? Lembrando que ninguém fala porque não dá para colocar isso, sendo que o Corinthians tem a possibilidade grande de chegar à final, né? Grande não, né, Boris? Convenhamos que não é grande. Casa, tem uma possibilidade, né? 50-50. A diferença, o placar foi muito elástico pro Barcelona. Claro que não há essa determinação ainda. Eu digo na final do Paulista, né? Porque daí na final na Libertadores é só em abril. O Corinthians joga a quarta, certo? Sim. Então, ele não teria como. Se ele for para a final, não tem como. Não tem como jogar na quarta-feira, evidentemente na quinta-feira, porque ele já tem esse compromisso. Jogaria no domingo e na quinta. Ah, você disse que o Corinthians não for para a final. Entendi. Não for para a final. Entendi. Vai ter uma data pode aberta. Ser quinta e a final domingo. É uma data aberta porque os times aí que não são, por exemplo, Corinthians, né, estão na pré-Libertadores, tem essa data aberta. Só existe essa possibilidade se o Corinthians não for para a final. Exatamente, entendi. O jogo da seleção é que dia? É dia 20 e no dia 25, só que os jogadores se apresentam já na segunda-feira que vem. É muito complicado, né? Só a grande final que provavelmente estarão, porque aí o jogo da final é dia 27, é isso, né? Isso, no domingo eles estariam aptos, né? Mas no dia 27, uma quinta-feira, e aí entra o imbróglio que a CBF marcou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro já para o dia 29 com Corinthians e Palmeiras jogando no sábado. Não vão se enfrentar, né? O Palmeiras pega o Botafogo e o Corinthians vai até a Bahia pegar o Bahia. E não haveria aquelas 48 horas, como determina o Estatuto do Torcedor, com exceção em alguns casos. Então difícil. É uma lambança em relação a isso, é difícil. Lambança total. Tem essa situação envolvendo o Corinthians, né, na pré-Libertadores.
Calendário que começou já cedo em função do Super Mundial de Clubes. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. Fato é que Corinthians e Santos já estão em campo. A bola vai rolar. O Corinthians todo de preto. Do outro lado, o Santos todo de branco. Matheus Candançan, árbitro que passou a integrar o quadro da FIFA a partir deste ano de 2025 no centro do gramado. Vai autorizar o início do jogo. Corinthians, time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. Eliminou o Mirassol nas quartas de final. Pega o Peixe que eliminou o Bragantino nas quartas. Vai apitar o árbitro. Vai começar a semifinal do Campeonato Paulista. Apita o árbitro. Tem bola rolando. E a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol do rádio, tem alegria no povo. Vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Paulista. Santos esteve lá no ano passado, mas acabou perdendo a final para o Palmeiras. Corinthians esteve lá em 2020, perdeu a final para o Palmeiras. Corinthians que não conquista um título desde 2019, foi justamente o Campeonato Paulista em cima do São Paulo, neste mesmo estádio. Já o Santos, último título em 2016 na Vila Belmiro, quando bateu o Grêmio Osasco Audax com gol de Ricardo Oliveira, o Audax que era comandado por Fernando Diniz. Bola para o time do Corinthians para sair jogando lá atrás com Carrídio. Ele recolhe, domina com o pé direito, volta a bola para Gustavo Henrique. Adianta um pouquinho a marcação, o time do Santos, o Tiquinho Soares marca o equatoriano Félix Torres. Soltou curtinho para Mateuzinho. Mateuzinho recolhe, domina na Marcelo no campo, soltou curtinho para Martínez. Agora sim para Mateuzinho. Com seu cabelo descolorido, ele volta, a bola recomeça com o Félix Torres. Não é descolorido, eu aprendi o ano passado com meu filho. É o cabelo nevado, não é descolorido. Vem para o programa de ataque o time do Corinthians com o argentino Fabrício Angileri. Ele trabalha a bola curtinho também com o argentino Garro. Garro deixou para o Ranieri que volta para Garro. São os primeiros momentos na Neoquímica Arena. Angileri, que chegou recentemente, jogou alguns minutos na partida contra o Mirassol. O Timão venceu pelo placar de 2-0, mesmo placar que o Santos venceu e se classificou para cima do Red Bull Bragantino. Trabalha pela esquerda o time do Corinthians com Angileri, fez o passe por dentro para Yuri Alberto, deixou pela meia para Depay para Garro. Garro abre pela direita para Carrilho, ele recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou a marcação, Garro para Carrilho, empurrou, devolveu na ponta para Martínez, leva para o fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, taque de cabeça do Yuri Alberto, a bola fica viva na área, protege Zé Evaldo, a bola vai embora pela linha de fundo, a primeira chance para o time do Corinthians, Vladimir. É que ele não conseguiu cabecear com força, né? Teve ali a chance o Yuri Alberto, no cruzamento que foi feito pelo jogador José Martínez, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Gabriel Brazão. É só o comecinho do jogo na Neoquímica Arena, o popular Itaquerão, na zona leste da capital paulista. É semifinal do Paulistão Sicredi 2025, para você ligado aqui na Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 e pelo youtube.com/rádio Bandeirantes Campinas. Gabriel Bom Tempo abre pela direita, tenta sair do time do Santos, adianta a marcação, o Timão. Chega lá atrás, coloca a bola para fora, Gustavo Henrique é lateral pro Peixe bater. Ele que estava marcando o Guilherme, que é o artilheiro do Campeonato Paulista. São 13 gols marcados. Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Campo defensivo, bola para o time do Santos com Zé Eivaldo. Ele recolhe, domina, pé direito por dentro com o garoto Gabriel Bom Tempo. Tá marcado, aperta na marcação Carrídio. Ele consegue o passe atrás para Zé Eivaldo. De primeira abrindo na ponta para Escobar. Ajeita, domina no primeiro terço do campo. É o time do Santos quem trabalha a bola junto Schmidt. De novo para Escobar. Escobar por dentro para Soteldo. Pequeno polegar. Ele empurra para Bom Tempo para Tassiano que substitui Guilherme. Vem o time do Santos, programa de ataque. Uma bola metida pela direita para JP Sherman. Com liberdade na meia direita. Levantou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Félix Torres. Coloca a bola pela linha lateral. A bola tinha a direção do Tiquinho Soares. É lateral pertinho da linha de fundo para o Santos bater. E o Ramon Dias sai pela primeira vez do banco. Dá uma bronca no seu setor defensivo porque apareceu livre o JP Sherman para cruzar. É ele próprio quem vem para a cobrança do lateral. Lá pelo setor direito, campo ofensivo com quase 4 minutos. Primeiro tempo 0-0. É clássico alvinegro para a definição do primeiro finalista do Campeonato Paulista. Soteldo é quem trabalha a bola na margem do campo. Volta a bola para o Zapitão Gil. Gil para João Schmidt. João Schmidt para Gabriel Bom Tempo. Recolheu, dominou, carrega a bola, soltou para a direita. Muito forte o passe para JP Sherman.
A bola vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta pro Timão, Vladimir. Tentou construir a primeira jogada pela ponta, ali na direita, o JP Sherman, a bola foi pra ele, mas foi muito forte, né? Direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians. Como é que tá a situação do Ramon Dias, hein? O Ramonzito tá pressionado, Vladimir? Bastante pressionado, principalmente após a derrota em Guayaquil. Conselheiros corintianos chegaram a pedir a cabeça da dupla, né? Ramon e Emiliano, mas por enquanto ele segue no comando do time. E aí, Klecker, uma eliminação hoje do Corinthians. Você acredita que o Ramon Dias deixe o Corinthians? Ah, difícil. Hoje eu não acredito. Agora, se ele não conseguir a classificação na quarta-feira, sendo eliminado hoje, claro. Aí são 2 eliminações aí, acho que o clima fica pesado e ele não permanece mais. A pressão muito grande para cima do argentino Ramon Dias e para o seu auxiliar, que é exatamente o seu filho Emiliano Dias. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Passa errado no Carrinho, recupera a posse, o time do Santos, deu uma vacilada ali, o Gabriel Bom Tempo acaba perdendo a bola. Recupera o time do Corinthians com Gustavo Henrique, soltou para Félix Torres. Abertura pelo setor direito com o Mateuzinho no primeiro terço do campo, aperta na marcação o time do Santos. Com isso o Corinthians vai trabalhando bola no campo defensivo com o Ranielli. Ele volta na quarta zaga para Gustavo Henrique, abre pela esquerda para o argentino Fabrício Angileri. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, fez o passe para Yuri Alberto, meteu na esquerda, o lançamento foi muito forte pelo Depay. Muito forte pro Carrillo, a bola vai direto pela linha lateral pro Peixe bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Confundi 2 vezes o holandês Memphis Depay, porque normalmente ele tá com aquela faixinha branca, né? Hoje ele tá com uma faixa azul marinho. E aí quando ele pega a bola, normalmente quando ele pegava a bola ficaria fácil, né? Ficava fácil de reconhecer. E agora o Félix Torres acaba segurando o Tiquinho Soares. Falta e o time do Santos pede um cartão pro zagueiro do Corinthians. Porque o Tiquinho ia partir em velocidade ali pro ataque, né? Ali na linha divisória. Um agarrou o outro, mas o agarrão do Félix Torres foi mais assintoso. É falta para o Santos cobrar. E aí, era lance pra cartão, Gleger, na sua opinião, pro zagueiro do Timão? É critério, né? Mas segurou, puxou ali e o Tiquinho ia sair praticamente mano a mano com o Mateuzinho. Pra mim, lance para cartão amarelo. Soteldo pela meia para Tassiano, voltou para Soteldo, deixou para Tassiano, abriu na entrada da grande área para Escobar, vem o Santos, boa bola para JP Sherman de cabeça, meteu para área, entra e corta Gustavo Henrique de qualquer maneira pro time do Corinthians. Volta para Gil colocou de cabeça para Tassiano, protege Gustavo Henrique, a bola vai direto pela linha de fundo. Confirmando, Neoquímica Arena agora com 7 minutos, primeiro tempo. Semifinal do Paulistão, Corinthians e Santos 0-0, Edu. Volta Redonda, 38 primeiro tempo, Volta Redonda e Fluminense 0-0, Fluminense vai se classificando, fez 4-0 primeiro jogo lá em Curitiba, primeiro tempo, hein? Curitiba 0, Maringá também 0, mas o Maringá vai se classificando porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. É mais um lateral por time do Santos, cobrar com JP Sherman, um pouquinho depois da risca no meio campo. Tentou o comando para Tiquinho Soares, entra Gustavo Henrique, Tiquinho Soares desvia, tentou Tassiano, chega lá atrás, Gustavo Henrique para cortar. Deu uma fatiada na bola, Yuri Alberto do Acamal. João Schmidt escora de cabeça, vai brigar Martínez, virar pro time do Santos. Tiquinho tentou para Guilherme, tira a defesa, volta para Gabriel Bom Tempo. De cabeça na meia esquerda para Guilherme, o artilheiro do Paulistão, partiu para cima, foi desarmado por Mateuzinho. Garro com a sobra, chegou João Schmidt e cometeu a falta. Volta um pouco mais dura para cima do Garro, o jogo tá parado, falta em cima do argentino, Vladimir. O Garro, que sempre é muito caçado, né, dentro de campo, um dos jogadores mais habilidosos do Corinthians, foi derrubado ali pelo volante santista, falta bem marcada. 8 minutos e meio, o primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, não esqueça, deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. A informação, Edu. Gol do Curitiba.
também. Gol do Coritiba, Gustavo, 11 primeiro tempo. Coritiba 1, Maringá 0. No agregado 2-1 para o Maringá, valendo vaga na semifinal. Angileri no comando para Memphis Depay. Vem Corinthians para Garro de primeira. Tentou Yuri Alberto e chega bem atento Zé Evaldo para cortar na entrada da grande área. Dominou, parou, prendeu, segurou, soltou pro garoto Gabriel Bom Tempo, apenas 20 anos. Não é posição do Pituca. Trabalha a bola atrás com o João Timite, pé canhoto para Guilherme, aperta na marcação, o time do Corinthians deixou passar para o Guilherme, não pegou mais. A bola sai em lateral para o time do Corinthians bater. 0-0, vamos chegar a 10 minutos do primeiro tempo. É a semifinal do Campeonato Paulista. 2 técnicos estrangeiros à beira do campo. O argentino Ramon Dias do Corinthians. O português Pedro Caixinha no comando técnico do time do Santos. Santos com o Neymar no banco. Está no banco, Neymar, o menino Ney. E todos os treinadores da semifinal são estrangeiros, né, São estrangeiros. O Ney que participou, né? Foi prestigiar a Marquês de Sapucaí, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, né, Vlad? Se encontrou com ele lá, Boris? Não, eu fui no domingo, ele foi na segunda. Vocês foram em dias alternados, né? Mas ele foi sim. Não tem nada a ver com essa contusão, claro. Foi lá prestigiar as escolas de samba do Rio de Janeiro. Bola para Mateuzinho pra Garro, botou na frente, caiu, é falta que o árbitro marcou do Tiquinho. Santos recuperou a posse de bola, saía em velocidade do campo de ataque, mas o árbitro pegou a falta. Pois não, Gleger? Você foi lá no Sapucaí, né? Fui. O que você achou? Você gostou de ver a Mangueira lá? A Mangueira foi a última escola a desfilar. Foi sensacional. Alguns amigos não viram, né? Estavam de costas. Vem para o programa de ataque o time do Corinthians. Depay tentou na entrada da grande área. Corta, Gil. Na sequência, Tassiano caiu. O árbitro mano seguia. Angileri com a sobra. Tenta cruzamento. Ganha escanteio. Corinthians, Vladimir. É pressão ali do Timão, né? Tentativa do cruzamento lá pelo setor esquerdo. A bola bateu na zaga santista. Foi pela linha de fundo. Escanteio. Cruzamento na área. É sempre perigosa essa bola parada do Corinthians. O Memphis vai para batida. Aliás, o Carnaval Carioca é sensacional, né? O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Agora, algumas polêmicas em relação às notas dos jurados. Ih, rapaz, tá dando o que falar. Escanteio pro Timão bater. Vem o holandês Memphis Depay pra bola. Ele tem a 10 estampado na camisa. A 10 que o ano passado era de Rodrigo Garro, passou a ser de Memphis Depay. Vem o Depay pra cobrança. Escanteio pro Timão bater. Félix estou aqui na área, marcado pelo João Schmidt. Partiu pra bola com o pé direito, bateu curtinho pra Garro. Garro dominou, devolveu pra Memphis Depay. Bico na grande área, cruzou pro banco do gol de U. Vem o toque, Yuri Alberto! É gol do Corinthians! Gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Yuri Alberto tem a 9 estampada na camisa. No escanteio cobrado curto, Garro pra Depay. No pico da grande área de primeira, ele cruza em posição legal. E Yuri Alberto chega dividindo com Gabriel Brazão. Com o pé direito, mete pro fundo do gol. Em posição legal, o Timão abre o placar da Neoquímica Arena. Explode, a Fiel vibra. Vibra, Fiel. O Coringão sai da frente o Corinthians. E Yuri Alberto mete lá dentro a marca do artilheiro, o cheiro do gol. 12 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, Fiel, porque olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, balançou a rede, é gol. Tá registrado Yuri Alberto. Corinthians 1, Santos 0. Brazão não chora não, goleirão, a bola torme no fundo da sua rede. Vacilo da zaga do Santos, o Escobar saiu, deixou o Yuri Alberto livre. 1-0 pro Corinthians, Vladimir Catarino. É a tal da lei do ex, né? Dando resultado mais uma vez. Jogada claramente ensaiada na cobrança do escanteio. O Memphis rolou pro Garro e aí buscando um ângulo melhor para o cruzamento. Cruzamento feito, a zaga do Santos deu uma bobeira tremenda. Tentou sair para provocar o impedimento do Yuri Alberto, que não aconteceu. Aí o Yuri teve total liberdade, estava pressionado ali pelo Brazão, mas conseguiu dar um toquinho na bola pro fundo das redes. Explode a Neoquímica Arena, o Corinthians está na frente 1-0. Tenta a resposta o time do Santos, o Soteldo abre vira direita para JP, Sherman meteu na ponta para Tassiano, recolheu o domínio de costas para o marcador que é Raniel, ele para, prende, gira para Soteldo tem a posse dominada pela meia direita por time do Santos, tenta se organizar ofensivamente, escapou bonito no primeiro, do segundo, chega rasgando o Raniel para tirar. Gleger Sorsim, que vacilo da zaga do Peixe. O Timão está na frente com o Yuri Alberto, Gleger. É umas coisas que a gente não entende, né? Como é que você deixa o artilheiro do time solto dentro da grande área, da pequena área, quer dizer.
Pra mim vacilou o Sherman e a belíssima jogada, né? Trabalhado de 2 grandes craques, o Garro e também o Memphis. Uma bela jogada, um belo cruzamento. No pé de quem sabe, botou na rede, 1-0 do Timão. Vem o Santos com Soteldo, meteu no comando para Guilherme, boa bola, linha lateral da grande área, chega bem Mateuzinho para fazer o corte, Carnídio com a sobra, soltou para Ranieri, falta dura do João Schmidt, chegou atropelando o jogador do Corinthians, o jogo tá parado, Vladimir. Ficou caído ali o Ranieri, né? Tá com a mão na costela, chegada forte do Schmidt, claro que o time do Corinthians pede cartão, o árbitro apenas chama a atenção do jogador do Peixe. Se ele continuar com esse critério aí de deixar esse tipo de lance, marcar sua falta e não mostrar cartão, daqui a pouquinho ele vai perder o controle do jogo, né? Aí desanda, né? Desanda de vez porque os jogadores vão acreditar que o árbitro não vai aplicar cartão em uma falta como essa. Para cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 1-0 para o time do Corinthians, gol marcado pelo Yuri Alberto, artilheiro do Timão da temporada. Ele e o Thales Magno, né? Os dois que mais fizeram gols com a camisa do Corinthians. O Thales Magno ainda é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. É que o Yuri marcou pela Libertadores. Bola para Hugo Souza, bola recuada para o goleiro, deixou para Gustavo. Gustavo Henrique, curtinho para Fabrício Angileri, tentou no comando para Carrídio. Chega lá atrás para fazer o corte, Gil, devolve para o campo de ataque. Chega bem, Gustavo Henrique tira de cabeça. JP Sherman com a sobra, para Tassiano de cabeça para Tiquinho. Estica a perna, corta Félix Torres. Reparte para o time do Santos no campo ofensivo. Guilherme recolheu, dominou, passou, pediu Escobar, domina, ponta esquerda, para, prende, olha, pensa, observa, leva para o fundo. Marcação de Mateuzinho, fica preso, isolado. Soteldo encosta, soltou pela meia para João Schmidt, de primeira para Soteldo. Tentou a devolução para João Schmidt, chega bem Mateuzinho. Entre quarta para o time do Corinthians. Na sequência, cai e o árbitro marca a falta. Falta do João Schmidt para cima do Mateuzinho. O jogo tá parado na Neoquímica Arena. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 15:30, quase 16 de bola rolando o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você me confirma, Paulistão, é a semifinal, jogo único em Itaquera. Corinthians 1, gol de Yuri Alberto, Santos 0, Edu. 47, primeiro tempo em Volta Redonda e Fluminense 0-0. Fluminense indo para a final, fez 4-0 o primeiro jogo e está terminando lá em Santa Catarina. Chapecoense 2, Joinville 1, se continuar assim, terminar assim, Chapecoense na final contra o Avaí. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Amanhã tem mais. A definição do segundo finalista tem Palmeiras e São Paulo. 9h35, a bola rola no Allianz Parque, aqui na Bandeirantes, no comando de Roger Williams. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Corinthians com o Mateuzinho. Mateuzinho para Garro, curtinho para Mateuzinho no campo ofensivo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, cercado pelo Guilherme. Volta a bola no círculo central para Gustavo Henrique. Abre pela esquerda para Fabrício Angileri. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, agora ficou preso pela marcação, mas escapou bem para cima da marcação do JB Sherman. Empurrou para Depay, dominou, limpou, voltou na ponta para Angileri. Pé esquerdo, cruzou para Yuri, vai marcar, dominou, sai do gol! Gabriel Brazão. Chegou a dominar o Yuri Alberto, mas a bola deu uma escapada, Vladimir. Se ele tivesse batido de primeira, levaria mais perigo, né? Claro que ele esperou o domínio para tentar num segundo lance. Quando dominou, a bola escapou e ficou nas mãos do Brazão. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SBA/MF 293/2024. 1-0 para o time do Corinthians. Resultado que vai levando o Timão para a decisão do Campeonato Paulista. A última vez que esteve na decisão, o Corinthians foi em 2020. Ainda na pandemia, acabou perdendo a final para o Palmeiras. Carrídio tentou domínio por dentro, domina mal. Chega o João Schmidt para cortar, meteu na ponta para Guilherme, foi para a dividida com o Mateuzinho. Chega por último para tocar da bola Guilherme, mas a bola desviou no Mateuzinho, não. O árbitro marcou lateral para o Santos. Então ele entendeu que a bola de fato bateu por último no Mateuzinho. Lateral já cobrado, Escobar para Soteldo. Chega Ranieri, estica a perna, corta, a bola volta no peito do Yuri Alberto. Tenta chegar, dá uma jogada incrementada, acabou perdendo a bola. Recupera o time do Santos, vem na velocidade o Peixe. Escobar empurrou na ponta para Guilherme. Guilherme para Soteldo na área, pé canhoto, bateu cruzado. Chega com ele, Carrídio para cortar. Foi o Martínez quem cortou. Cortou e vibrou com a Fiel. Foi aquele corte para a torcida. Lateral que o time do Santos já cobra com liberdade. Escobar para Guilherme. Pelo setor esquerdo vem o Santos 1-0 para o Corinthians. E Guilherme sai da ponta, vem para bem, encara a marcação por dentro. Ele empurra para Gil. Gil para, prende, olha, pensa, observa todinho no campo de ataque. O time do Santos. Ele vê todo mundo marcado e volta a bola para o goleiro Gabriel Brazão. Piso com argamassas rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com
Pisocol. Colou, ficou. Santos se serve na palha, tira João Schmidt, recupera a posse de bola, o time do Corinthians com Garro. Garro abriu para Martínez, ele bota na frente e acaba perdendo a bola. Chega fácil para recuperar João Schmidt. Quase 19 primeiro tempo, 1-0 para o time do Corinthians. Zé Evaldo é quem domina no campo defensivo para o time do Santos. Ele parou, prendeu, olhou, pensou de novo para João Schmidt. Tenta aqui pela esquerda, o Escobar tá pedindo bola, o João Schmidt prende, rola por dentro para Gabriel Bom Tempo. Sai jogando o time do Santos, gol marcado pelo Yuri Alberto. O resultado que vai indo na classificação para o time do Corinthians. Se chegou de pai. Por baixo, acaba cometendo a falta para cima do jogador do time do Santos. O Arthur marcou a falta, sem bola. O time do Santos de novo pede um cartão. O Arthur marcou apenas a falta já cobrada. Escobar na ponta para Guilherme, sempre marcado pelo Mateuzinho. Ele volta a bola para Escobar. Escobar com pé canhoto. Trabalha a bola na quarta zaga para Zé Evaldo. Empurrou pela meia para Tiquinho Soares. Chega Félix Torres atropelando e cometendo a falta. Bem na risca no meio campo, o jogo tá parado. É falta para o time do Santos bater. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Santos trabalha a bola pela ponta esquerda, mas vê congestionada a linha de marcação do time do Corinthians, evitando a ação ofensiva do Peixe. Por isso tenta a inversão. Bola para JP Sherman, meteu para Tassiano, que domina mal. Dominou a bola, correu, foi embora pela linha lateral. É lateral por Timão bater. Gleger Zorzin, vamos chegar a 20, já chegamos a 20. Primeiro tempo, placar de 1-0, o Timão na frente e o jogo, Gleger. É um jogo que quem vacilar toma o gol. Foi o que aconteceu com o Santos. Você vê que é um jogo muito equilibrado. O Santos uma hora tem a bola, outra o Corinthians, né? As duas equipes muito perigosas, muito agudas do meio para frente. Jogo muito bom, né? E quem, vou dizer de novo, dormiu, toma o gol. O Santos tem uma vacilada monstruosa na sua defesa e consequentemente levou o gol. Recupera a posse de bola o time do Santos. O Santos que hoje tem Neymar no banco. João Schmidt, pé esquerdo, forçou o lançamento para Soteldo. Na verdade adquiriu o Tiquinho. Soteldo vai lá protocolarmente correr, chegou Félix Torres para cortar. Trabalha a bola com o Mateuzinho, o Santos aperta a saída, Tiquinho Soares para cima do Mateuzinho, então chega para lá no Mateuzinho que cai, o Arthur marca a falta. Matheus Candançan marca a falta, o jogo tá parado, é falta pro time do Corinthians bater. E atenção galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 21 minutos, primeiro tempo. Semifinal do Paulistão Sicredi 2025 em Itaquera, vai tendo o Timão, gol de Yuri Alberto. Corinthians 1, Santos 0, Edu Pinheiro. Intervalo, Volta Redonda 0, Fluminense 0, acabou no Cearense, hein? Ceará 4, Maracanã 0, a final é Ceará e Fortaleza. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos considerar, né, Edu, para surpresa de 0 pessoa, né? Ceará e Fortaleza na final do Cearense. Pra mudar um pouquinho, né? É isso aí. Bola aqui atrás para o time do Santos com o Zé Evaldo, pressionado, dá um bico na bola, levanta o programa de ataque. Tassiano vai brigar, chega primeiro inteiro no lance, Gustavo Henrique, Tassiano na briga pelo alto, Hugo Souza saiu do gol para fazer a defesa. É uma bola complicada, né? Porque o goleiro fica indeciso, o zagueiro também. É que ele tem a situação das mãos ali para subir e pegar. Mas é uma bola realmente complicada. Tenta o time do Santos recuperar a posse de bola. Chega lá atrás do time do Corinthians. Falta. O Gil chegou na caça. Atingiu o tornozelo do corintiano que tá caído. O Memphis Depay, Vladimir. Foi cercado ali por 3 jogadores do Memphis, aí o Gil, né? Chegou para resolver a questão, deu um toco ali por baixo do jogador corintiano, o árbitro marcou a falta. Metade do primeiro tempo, 1-0 por time do Corinthians. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. No peito, coloca no chão, Mateuzinho. Ele para, gira por dentro com Carrídio. Soltou para Garro, Garro para Carrídio. Peruano com Garro, Garro volta. Bola para Félix Torres. São os gringos do Corinthians quem estão trabalhando a bola. Bola agora para Depay, também é gringo, é holandês. Abre para o argentino Fabrício Angileri. Ele parou, prendeu, ele pensou, devolveu para Memphis Depay na meia esquerda. Soltou curtinho para Garro. Devidamente acompanhado pelo Tassiano. Santos atrás da linha da bola nesse momento. Corinthians trabalha a bola na faixa central do campo. Félix Torres de primeira para Garro. Garro de primeira para Carrídio. Aperta na marcação. Corinthians consegue escapar desta marcação e Yuri Alberto tendo a finta. Zé Evaldo chega na bola, recupera por time do Santos e João Schmidt tendo o lançamento para Guilherme, chega bem Félix Torres para cortar, deixa para Mateuzinho para Carrídio, já ultrapassa a linha da marcatória, meteu na ponta para Martínez, dominou o venezuelano, olhou para a área, passou Mateuzinho, pé direito, levantou para a boca do gol, a bola passa por todo mundo.
No outro lado protege JP Sherman, a bola sai em lateral para o time do Peixe bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Audiência rotativa do rádio. Vladimir, qual é o problema do Neymar que o impediu de iniciar a partida hoje? Por prevenção, né? Ele sentiu a coxa na partida contra o Bragantino. Também naquela partida saiu por prevenção. Pouco treinou nessa semana. Então, para não estourar de vez, ele não foi pro jogo, tá no banco. E acredito, né, Gleger, que o torcedor do Santos esteja pensando o seguinte nesse momento. Começa logo o segundo tempo para ele jogar, né? E agora um clima ali entre Zé Evaldo e Martínez. A Neuza Bach, auxiliar do Miru, já entrou e foi resolvida a situação de forma tranquila. E aí, Gleger? O torcedor quer saber qual a previsão, né? O que preparou o Caixinha, né? Porque imagina pro torcedor do Santos perdendo o jogo de 1-0 e vendo o Neymar no banco ali só assistindo. É difícil. Jogar vai ter que jogar, né? O craque do time, o Neymar, tá lá no banco. Não tá 100%, mas vai ter que jogar um pouquinho. Estamos com... Se não tivesse condição nenhuma, não estaria no banco, correto? Então, nem provavelmente é uma precaução mesmo. Nem seria relacionado. 7 da noite, horário oficial de Brasília, aponta pra você. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Corinthians. O Timão está vencendo o jogo por 1-0. Corinthians que tem mais uma decisão na próxima quarta-feira. Pega o Barcelona de Guayaquil do Equador. Primeiro jogo lá na casa do time equatoriano foi 3-0 por Barcelona. O Corinthians precisa vencer por uma diferença de 3 gols para levar para os pênaltis ou de 4 gols para se classificar. Caso contrário, vai ser eliminado. Seria a terceira eliminação do Corinthians só na pré-Libertadores. Agora, caso conquiste a classificação, vai para a fase de grupos. Se não conquistar, vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 a mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Escobar tentou o passe, a bola bateu no próprio companheiro, foi atrás da bola para recuperar e recupera para o time do Santos. Volta a bola para Zé Evaldo, pressionado pelo Yuri Alberto. Ele recobra o goleiro Gabriel Brazão para sair jogando para o time do Peixe. 1-0 para o Timão. Corinthians, dono da melhor campanha na primeira fase. Chegou com 30 pontos, né? 30 pontos, 27, mais 3 diante do Mirassol, 30 pontos. O Santos, dos 4 que acabaram se classificando, tem a pior campanha, é o quarto colocado na campanha geral. Vem o time do Santos com o sorteio, ele tentou a finta, chega bem por trás. Martínez desvia o venezuelano, a bola sai. Venezuelano contra venezuelano, os dois se jogam juntos na seleção Vinotinto. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Santos no campo ofensivo com Escobar. No fundo pro artilheiro Guilherme. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, voltou para Escobar. Na lateral do campo, chega a Ranieri na marcação, tentou a finta. Ranieri trava, tira Mateuzinho, levanta a bola pro campo de ataque, ninguém do Timão. Chega lá atrás, Zé Evaldo, protege bem com o pé direito, faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chega no Gil. Gil, capitão do time do Santos, abre pela direita para JP Sherman. Vem o time do Santos tentando se organizar ofensivamente. Gabriel, bom tempo, volta a bola para JP Sherman, que volta para Gil. Gil recolhe, domina por dentro, empurra para João Schmidt no círculo central. Com a canhota, meteu lançamento para absolutamente ninguém. Apenas protege Hugo Neneca, a bola vai direto pela linha de fundo. Hugo Souza, que é exemplo de alguns goleiros do futebol do Brasil, Gleger. Eles jogam com uma calça, né? Seria uma calça. É uma calça, né? É uma calça, ele tem os shorts e o meião. Na sua época térmica, não tinha, né, esse tipo aí, né? É uma térmica. Na sua época não existia isso, né? Não tinha isso. Não tinha não. Na minha época era mais rústico. Era mais tranquilo, não tinha muito essa... Não vou dizer frescura, né? Você chegou a jogar de calça, Gleger, ou não? Joguei algumas vezes. É que hoje, né? Antigamente os gramados não eram tão bons como é hoje. Né? Então, às vezes, você ia enfrentar um gramado muito ruim, você jogava de calça. Mas hoje em dia tem essas calças térmicas aí, a grande maioria dos goleiros usa. Aliás, eu me recordo que o primeiro goleiro que atuou com calça foi o Zete, né? Depois o Rogério Ceni sempre jogou algumas ocasiões também de shorts, né? Mas jogava de calça o Zete, né? Exatamente. 1-0 pro Timão, pouco mais de 28 minutos deste primeiro tempo. É a semifinal do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025 aqui na Rádio Bandeirantes. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria CPA/MF 293/2024.
Lateral pro Peixe bater na direita no campo ofensivo. Vem pra cobrança do lateral o JP Sherman. Fez o bastante no comando para Tassiano, foi empurrado, falta. O árbitro marca mais uma falta do Félix Torres pra cima de um atacante do Santos, Vladimir. É a terceira só dele, né? Só do Félix ali pra cima dos jogadores do Santos. Pressão pra cima do árbitro com relação a cartão. Não pinta, mas dá a oportunidade de dar cobrança. É bilhetinho. Pediu uma nota de R$10 do Pedro Caixinha ali, ó. Ele vai, lá, tá mostrando ali pro Zé Ivaldo, pediu pro Zé Ivaldo ler e dar o recado pra alguém. Duro se não entender a letra, né? No primeiro momento ele ficou meio na dúvida, mas depois foi lá e entendeu. Colocou ali no short e vai entregar pra alguém. Mas será que ele escreveu com português do Brasil ou de Portugal, hein? Ah, mas dá pra entender, né? O problema é se ele escrevesse no mandarim, daí complicado. Falta perigosa para o time do Santos bater o Peixe em busca do gol de empate. Vem Guilherme para a cobrança. Quase 30 minutos, placar de 1-0 para o time do Corinthians. Fica apreensivo o torcedor do Timão. Vem Guilherme para a cobrança, levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo e a bola foi em direção ao homem do bilhete que não conseguiu chegar. Exatamente, Zé Ivaldo, quem estava lá para a jogada, mas foi muito forte o cruzamento ali do Guilherme. Linha de fundo, é apenas tiros de meta para o Corinthians. Você imagina o que estaria escrito no bilhetinho que agora ele passou pro Tassiano? É pro Tassiano, é alguma orientação ali com relação... Deve ser o Tassiano entrou no lugar do Neymar, certo? Isso. O Tassiano, se você não melhorar no jogo, você vai sair e vai entrar o Neymar, deve ser isso, né? E se melhorar também o Neymar vai entrar, né? E aí, Gleger, tem alguma sugestão do que o Caixinha passou de orientação pro time do Santos no bilhetinho? Provavelmente eu tive um treinador na base do Guarani que ele chamava Luiz Raimundi. E ele tinha muito disso, ele mandava bilhetinho pro jogo. Às vezes manda ali a colocação, ó, esse é o posicionamento que eu quero que use, ó, pede para ele chegar um pouco mais pro lado, fala para marcar a descida do lateral. Deve ser alguma coisa de posicionamento, não tenho dúvida. Bom, o jogo tá parado, houve um choque ali do Yuri Alberto com o jogador do time do Santos e na sequência uma chegada dura do Escobar para cima do Martínez, levantou o venezuelano, deu pra ouvir daqui o grito do Martínez. O jogo tá parado na Neoquímica Arena, Vladimir. E agora tem um bolinho ali, toda uma confusão, né? Porque o Yuri Alberto já tinha ficado caído lá na jogada anterior, então o árbitro tá tentando ali contornar a situação, acalmar os ânimos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos, primeiro tempo. Semifinal do Paulistão na Neoquímica Arena, vai dando Corinthians, gol do Yuri Alberto no primeiro tempo, Corinthians 1, Santos 0, Edu Pinheiro. Lá em Santa Catarina acabou, hein? Chapecoense 2, Joinville 1, Chapecoense vai à final contra o Avaí, Avaí Chapecoense garante vagas na Copa do Brasil ano que vem, e o jogo não foi em Chapecó, foi em Xanxerê, porque Chapecó tá com problema no gramado. Eles vão trocar, né? Lá vai ser gramado sintético. Verdade. Sintético lá, viu, Edu? Mais um gramado sintético do futebol do Brasil. Aqui tenta o time do Santos, Henrique Liberar, JP Sherman tentou no comando para Tassiano, rasga, tira de qualquer maneira o argentino Angileri, levanta a bola pro grande ataque, Yuri Alberto vai brigar, chega primeiro Zé Ivaldo de cabeça, desvia, Gil dominou mal, chegou, girou para cima da marcação do Memphis, sai jogando direitinho para JP Sherman, toca na bola o corintiano, a bola voltou para Gil, Santos com dificuldades para sair lá atrás, agora uma chegada um pouco mais forte ali do Depay para cima do Gil, a turma do seguir, lançamento do comando pro Tiquinho, chega primeiro Gustavo Henrique protegendo para a saída do goleiro Hugo Souza. Tá caído o Gil, coloca a mão ali na coxa. O árbitro vai parar o jogo para atendimento médico ao capitão do time do Santos, Vladimir Catarina. E olha que para derrubar o Gil tem que ser uma pancada muito forte. Foi uma dividida ali com o Memphis. O Gil acabou levando a pior. Tá caído sentindo ali o capitão da equipe do Santos. Não passou o replay, mas eu achei que foi um tostão. Sabe tostão? Quando o jogador adversário chega com o joelho e acaba atingindo a coxa do adversário, eu achei que foi isso. E dói, hein? Dói. E depois ainda fica doendo um bom tempo ali essa pancada na coxa. E o bilhetinho a TV tá mostrando, a TV que detém os direitos de transmissão, o Zé Ivaldo passou pro Tiquinho, que repassou pro Tassiano. Quer dizer, o problema na visão do Pedro Caixinha, Gleger, é exatamente o campo ofensivo, né? Se o Zé Ivaldo passou e pegou e passou pro Tiquinho pro Tassiano, é esse o problema que o Caixinha identificou no seu time. Tem razão, treinador do Peixe ou não? É posicionamento, aquilo que eu tava falando, né? Os dois homens de frente para se posicionar melhor, deve ter detectado ali um espaço no meio ali entre os meias, um espaço entre o ataque e o meio de campo. Provavelmente foi isso aí. E a do Yuri Alberto no Gil foi aquele famoso tostão e dói uma barbaridade, né? Lá no Rio tem outro nome, né? Lá no Rio é outro nome. Lá é Paulistinha. É Paulistinha.
Aqui vem embora porque o ataque o time do Santos com Gabriel Bom Tempo, ele abre na direita para JP Sherman, passou Bom Tempo, recebeu no fundo, prepara o cruzamento, acompanha Anguilheri, ou Anguilheri colocando a bola para fora, é lateral para o time do Santos bater. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Neymar tá de pé ali na beira do campo não, no banco, né? JP Sherman tentou, houve um toque para trás estranho do Ranieri, mas Hugo Souza, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Ainda sobre o bilhetinho, Bola, se era pro sistema ofensivo, o Zé Ivaldo não tinha nada que dar uma bisbilhotada ali, né? Não era pra ele, né? Então, mas eu acho que porque ele tava mais perto, né? Mas de fato, né? É que o Caixinha não pega o bilhete e entrega, né? Manda direto ali, manda direto. Ele fez o zoinho, sabe o zoinho, Vladimir? Especialista em zoinho é o Pica, quer dizer, o PK. PK é especialista no zoinho. É chegado no zoinho? Zoinho. É. Inclusive atrás da porta, hein? Lateral pro time do Corinthians bater. Alô, Coutão da Massa! Tá lá na Praça Central de Americana, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, hoje torcendo pro seu Timão. Timão está vencendo pelo placar de 1-0, está no FM em 85,7. Peça o time do Corinthians pela esquerda com Fabrício Angileri. Ele trabalha a bola por dentro com Carnídio. Recolheu, domínio Tassiano. Chega na marcação e boa por dentro para Ranieri. De primeira tentou passe entre as linhas. Entra e corta Gabriel Bom Tempo. Sobra da bola para Guilherme. Guilherme pela JP Sherman. Tem o Tassiano livre no corredor. Primeiro passe para Guilherme. Gira a falta. Chega Ranieri cometendo a falta. O jogo está parado na Neoquímica Arena. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol Colão. Santos que estreia no Campeonato Paulista, ou melhor, no Brasileiro, no último domingo do mês contra o Vasco. Primeiro jogo no retorno do Santos à elite do futebol do Brasil. Tem lateral o time do Santos, o árbitro apontou pro time do Santos, o Mateuzinho foi lá, quis pegar a bola, gerou um princípio de confusão, e aí deu uma vacilada, o João Schmidt tocou, não viu que o Mateuzinho recuperou, empurrou pra Depay, dominou, tentou, Gil, chega pra cortar. Entra e quarta pro time do Santos, o João Schmidt errou legal, mas é o seguinte, hein? Mateuzinho estava fora do campo do jogo, acho que é isso que o Gil tá reclamando. Levou vantagem devida. O Gil tá reclamando, na verdade, ali da Paulistinha, né? Ainda segue reclamando da Paulistinha e a falta agora foi marcada pra cima do zagueiro corintiano. O jogo tá parado, tem falta pra fazer a cobrança do time do Santos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 36 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta, você me confirme a semifinal do Campeonato Paulista em Itaquera, vai dando o timão, gol de Yuri Alberto a 12 minutos, Corinthians 1, Santos 0, Edu. Pelo Baiano, hein? Jacuipense 0, Bahia 2, parcial, Bahia vai eliminando o Jacuipense, vai à final com vitória por enquanto, hein? E começa o segundo tempo em Volta Redonda 0, Fluminense 0, primeiro jogo 4-0 Fluminense e o Fábio no gol. O Fábio está com 44 anos. É a Rádio Bandeirantes de Campinas, você ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guilherme domina pela direita, encara a marcação e empurrou, boa bola na área para JP Sherman, bateu cruzado para o banco do gol, toque para trás, quase o gol contra do Mateuzinho, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é escanteio na melhor chance do Peixe, Vladimir. A jogada começou ali com o Guilherme, né? Achou muito bem o JP Sherman, foi à linha de fundo, fez o cruzamento, por pouco não sai o gol contra. O Mateuzinho vibrou bastante porque tirou, né? Mas correu um risco tremendo. É escanteio pro Santos. Por muito pouco, o Peixe não empata, tem escanteio. O Guilherme levantou para o banco do gol para João Schmidt, tira a defesa, voltou Gabriel Bom Tempo, uma bomba, voltou no meio do caminho, sobrou. Olha o Santos chegando, bate, rebate, passa na frente do Tiquinho. Tem mais Santos com Gil. Gil na esquerda, tentou a finta. Martínez trava, a bola vai embora. Escanteio. Escanteio. Peixe vem na pressão, Vladimir. Finalzinho do primeiro tempo. Quer empatar ainda na primeira etapa. O Gil apenas protegeu para a saída de bola. Ganha mais um escanteio. Agora pelo lado esquerdo. É o Guilherme quem vai lá na cobrança. Escanteio pro time do Santos bater 38. Reta final do primeiro tempo, 1-0 pro Corinthians. Vem Guilherme pra cobrança. Autorizada a cobrança, pé direito. Guilherme, atenção, levantou pra boca do gol de cabeça. O toque é gol! Gol do Santos! Na cobrança de escanteio de Guilherme
na segunda trave, ninguém sobe. No desvio do artilheiro Tiquinho Soares. Ele tem a 9 estampada na camisa. Em uma cobrança de escanteio sensacional de Guilherme. Tiquinho se antecipa, Martins de cabeça, mete por fundo do gol, sem chances para Hugo Souza. Empata o jogo, empata o clássico. Tudo igual na semifinal do Paulistão, porque agora quem dá bola é o Santos. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol e é gol do Peixe. 38 minutos de bola rolando do primeiro tempo, só com o grito, grita comigo, nação santista. Tá registrado em Itaquera, que fica calada com o gol de Tiquinho. Santos 1, Corinthians também 1. Hugo Souza não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Jogada com dois dos principais jogadores do Santos, né? Cruzamento na medida do Guilherme, e o Tiquinho Soares se desvencilhou da marcação, conseguiu tocar de cabeça sem chances de defesa para o Hugo Souza. O Santos pressionava, martelava, chega ao empate com o Tiquinho, tudo igual na arena, 1-1. Eu estava prontinho o Gleger para acioná-lo, Gleger, que é o nosso comentarista, que o Santos melhorava no jogo, teve aquela grande chance que o Mateuzinho cortou, quase fez o gol contra, mas cortou. E na sequência deste lance, o Santos empata, Gleger. E é impressionante, né, Bolis, como o erro é fatal num jogo dessa envergadura, né? Mais uma bola parada, o Corinthians erra também na marcação. Não dá pra você deixar o Tiquinho Soares com o Martins, concorda ou não? Deixou ali, o Tiquinho é forte, é alto, né? E a batida do Guilherme, perfeita batida, belíssimo gol, jogo empatado. E tá o empate, pra mim tá ok, viu, Bolis? Porque um jogo é extremamente igual, lá e cá, um jogo muito duro ali no meio de campo, de muita marcação, de muita chegada, de pouca evolução dos homens de frente. Mas o Santos, como você disse, deu uma melhorada, deu uma ajustada, deu uma equilibrada no jogo, né? E pra mim, um jogão de bola até o momento. Aliás, são algumas coisas que a gente não entende no futebol, né? Como aquela tal história da cobrança de escanteio com 2 jogadores. E na bola parada também, normalmente, é o cara maior que marca o centroavante. No caso do Corinthians era o Gustavo Henrique, não é só o Corinthians não. Muitos times fazem isso. Vira e mexe, você vê no futebol aí do Brasil, os baixinhos acabam marcando os grandalhões. Os técnicos alegam, é pra ir no corpo, pra impedir que o jogador suba. Mas aí, cara, você deixa o Martins, por mais que o Martins seja um bom marcador, um cabeceador, justamente com o Tiquinho, né, Vladimir? Que é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, né? Deu bobeira na marcação, ele se desvencilhou quando a bola vinha e conseguiu tocar de cabeça. Quando o Martins viu, já tinha ido pra dentro do gol. 1-1, com esse resultado, a decisão vai pros pênaltis. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. 1-1 em Itaquera, já Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Bandeirantes. Rodrigo Garro domina mal, recupera o time do Santos, bola pra Tiquinho, dominou, limpou, fintou, tentou inversão, abre pela direita para JB Servão, com liberdade para cruzar, calculou, cruzou para Guilherme, livre de cabeça pro meio, a bola explode no corpo do Mateuzinho, mas não valeu o lance. Explodiu no peito do Mateuzinho, né? Tanto é, no peito não, foi ali no abdômen, na barriga ou foi na caixa de ferramentas, Vladimir. E quando bate na caixa de ferramentas, eu e você sabemos o quanto dói, né, Bolis? Mas o jogo já estava parado, né? Impedimento já havia marcado no ataque santista. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42, primeiro tempo. Semifinal do Campeonato Paulista, é jogo único na Neoquímica Arena, Popular Itaquerão. Corinthians 1, Santos também 1, Edu Pinheiro. 47, primeiro tempo em Curitiba, Curitiba 1, Maringá 0, mas o Maringá venceu a primeira por 2-0, no agregado tá 2-1 pro Maringá, tem todo o segundo tempo pro Curitiba reverter. E acabou lá em Goiás 0, Vila Nova 1, agora tem o jogo da volta, valendo vaga na final. Ontem, Atlético 2, Anápolis também 2, tem o jogo da volta, quem vencer vai à final.
Rádio Bandeirantes. Tá reiniciando o jogo na Neoquímica Arena. Corta aqui atrás, Félix Torres dá um balão pro grande ataque pra Yuri Alberto. Chega lá atrás, César Ivaldo pra cortar. Soteiro pequenininho, foi pra disputa, entrou, cortou, Raniel Gil, brigou, rasga JP Sherman, pegou na orelha da bola. A bola ganhou distância. Angileri dominou a bola, deu uma escapada, Tassiano cortou, mas colocou pra linha de fundo. E aí é escanteio na faixa de graça pro Timão, Vladimir. Se esforçou todo ali o Tassiano, mas não alcançou, né? Tocou nele e foi pela linha de fundo. Escanteio pro Corinthians aí no finalzinho da primeira etapa. E o Neymar tá com uma proteção, uma bela de uma proteção na coxa esquerda ali, como você havia relatado já, tá no banco de reservas. Escanteio pro Timão bater, o Corinthians em busca do segundo gol, tá 1-1. Depay levantou pra boca do gol, toque de cabeça, a bola passa por todo mundo. Vai saindo em lateral pro Timão bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Lateral cobrado pelo Mateuzinho, jogou no corpo do Guilherme, a bola desviou no artilheiro do Santos, foi embora. É mais um escanteio pro Timão bater, Vladimir. Foi esperto, né, Mateuzinho? Percebeu que o Guilherme estava ali próximo à linha de fundo, jogou a bola contra o corpo do Santista. Linha de fundo, escanteio pro Timão. Reta final do primeiro tempo na Neoquímica Arena, o Corinthians tem escanteio para bater, o primeiro escanteio pro Corinthians pelo setor direito, vem para a bola Rodrigo Garro, braço direito estendido para combinar a jogada, é a jogada 8, vem pra cobrança Rodrigo Garro, partiu pra bola, pé canhoto, levantou na segunda trave, Yuri Alberto de cabeça pra meio da área, ninguém do Timão, chega Tiquinho Soares e tenta sair da rápida com Guilherme, carregou a bola, chegou, deu um toquinho por trás e fez a falta, vai receber cartão. O argentino Angileri recebe o primeiro cartão do jogo, Vladimir. Aí é caçapa cantada, né? Cortou o contra-ataque, Fabrício Angileri recebe cartão amarelo primeiro do jogo. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês, é com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Gleger Zorzin vai terminar o primeiro tempo. Quem termina melhor o primeiro tempo, hein, Gleger? Não dá pra dizer, Boles. Você vê que o Corinthians toma um gol, parte pra cima, já 2 escanteios. O jogo é extremamente equilibrado e pra mim o resultado de empate é ok por tudo aquilo que foi apresentado. E eu não tenho dúvida, o jogo é extremamente movimentado. Parece que foi agora que o juiz apitou o início do jogo, né? Já se foi o primeiro tempo. Quando o jogo é bom, Boles, parece que não vê passar. O quarto árbitro levantou a placa ali, o Lucas Caneto Belotti. Vamos até 48 minutos. Lembrando que em caso de passagem do Corinthians à final da decisão, o jogo decisivo será em Itaquera. Independentemente do placar, independentemente também do jogo de amanhã entre Palmeiras e São Paulo, porque o Corinthians tem a melhor campanha. Toque de cabeça ali do Raniel, entre quarta zaga no time do Santos para recuperar. Tentadinha de passe para Soteldo, corta a defesa, João Schmidt coloca no chão para Gabriel Bom Tempo, empurra pela direita para Guilherme, Tiquinho foi para a área, levantamento para boca do gol, chega para cortar Gustavo Henrique, voltou para Bom Tempo, pela meia para Escobar, vai bater pro gol, abrindo a ponta para Soteldo, vem o time do Santos, linha lateral da grande área, Soteldo encara a marcação, bico da grande área, cruza para Tassiano, chega Angileri para fazer o corte, voltou a sobra Gabriel Bom Tempo, aperta o time do Santos, foi para a disputa, tocou na bola, voltou para Bom Tempo, linda finta, escapou do primeiro, escapou do segundo, caiu, falta, o árbitro deu, falta marcada, aplausos do Neymar, vamos lá, valeu, é isso aí, Santos permanece no campo de ataque, Guilherme vai lá, o Guilherme não, o Neymar vai lá e vai entregar aquele squeeze igual a esse que eu tenho aqui para alguém que estava pedindo água, enquanto o árbitro marcou a falta do Memphis, não foi do Memphis, foi do Garro, né? Não foi do Memphis, não é do Memphis, foi do Raniel, Vlad. É igualzinho o squeeze que o Neymar entregou, igualzinho. Esse daqui é da Shark, do meu amigo Nivaldo Goa. Aquele lá deve ser também da Shark. Ah, os dois são da Shark, mas de cores diferentes, porque a Shark tem modelos diferentes. Falta pro Santos, né? Finalzinho da primeira etapa, pode pintar a bola na área do Hugo Souza. É o Santos quem tem a posse de bola no campo ofensivo. Placar de 1-1 em busca do gol da virada do Peixe, buscando retornar à final do Campeonato Paulista. Esteve o ano passado, acabou perdendo a final pro Palmeiras. A última vez que conquistou o título paulista, aliás, foi o último título Santos do Paulista, porque o ano passado conquistou o título brasileiro da Série B, mas do Paulista foi em 2016. Zé Ivaldo ajeita a bola com todo carinho, evidentemente que ele não vai ter carinho para bater da bola porque toma uma boa distância. Falta frontal, Zé Ivaldo preparado, partiu para a bola, pé direito, ele acabou escorregando no momento do chute, a bola ficou na barreira, vai voltar lá na ponta para Gabriel Bom Tempo, voltou na frente, falta, e o Angileri já tem cartão.
Já tem cartão ali, o argentino segurou o Gabriel Bompento, é isso que o Neymar tá reclamando, Vlad. É, exatamente, né? Provavelmente se fosse outro jogador sem cartão, o árbitro teria dado o amarelo, mas como era o Angileri, acabou não dando, a falta é para o Santos cobrar. E aí, Glaguer, era lance possível de cartão e talvez um segundo onde seria expulso o argentino ou não? Ah, Boles, então, o Candansan tá conduzindo o jogo de uma forma mais tranquila, mas é lance puxou, pô. O Bom Tempo ia pra cima. Neymar, você vê que o Neymar faz assim, puxou, tem razão. E quando puxa pela camisa, automaticamente é cartão amarelo. Pra mim, errou a arbitragem. O Vladimir foi perfeito no seu comentário, né? Se não fosse o Angileri, talvez ele mostraria cartão. Falta pro Santos, Soteldo levantou pra Gil na área de cabeça, a bola passa por todo mundo. Tem mais peixe na ponta, Guilherme dominou, mas o árbitro tá parando o jogo, vai terminar o primeiro tempo, Juizão, é isso. Apita Matheus Candansan, não há tempo pra mais nada, termina o primeiro tempo em Itaquera. 1 pro Corinthians, 1 pro Santos, os jogadores do Santos reclamam com o árbitro exatamente do lance da falta do Angileri, que já tinha cartão. Os jogadores do Corinthians também conversam com o árbitro. Até o Neymar entrou ali para conversar com o Candansan. O clima um pouquinho mais quente, não tem nenhuma discussão, um pouquinho mais forte, mas está todo mundo reclamando com Matheus Candansan ao final deste primeiro tempo. Em Itaquera, a bola parou de rolar, tá 1-1, clássico indefinido. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, sensacional a narração. E aí, o Vladimir Catarino, você viu o papelzinho do Caixinha? Rapaz. De papel, tá vendo? Eu fiquei curioso. Quando eu era jovem, adolescente, eu gostava de paquerar entregando bilhetinhos, viu, Edu Pinheiro? Dava certo, rapaz. Dava certo. Os bilhetinhos. Festa junina, né? De festa junina. Era o Correio Elegante, né? Rapaz, quantos beijos. Me lembro de uma festa, eu comecei a beijar uma garota com os olhos fechados. Quando eu abri, já era outra garota. O negócio tava era bom, garoto, né? Ou garota? Garota, era sempre garota. Enfim, Edu, o Santos conseguiu o empate, né, na reta final aí do primeiro tempo. Deixa tudo aberto pro segundo tempo. Por enquanto, a definição vai para os pênaltis, Edu. Você vai ver quando chegar em casa. Que história é essa? Não, mas faz tempo. Faz muito tempo, ainda bem. Bom intervalo, Catarina. Valeu, Edu. É isso aí. Deixa eu pegar a escalação aqui, gente. Corinthians e Santos. Eu vou dar uma faturada. Atenção, você corintiano, você vai ouvir o gol aí do Boris, você santista também vai ouvir. Tá 1-1, ok? Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri, o José Martinez, Ranieri, Carrillo, Garro, Memphis Depay e Uri Alberto. O Santos com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar, João Smith, Gabriel Bontempo e o Tassiano, Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme, Pedro Caixinha, o treneiro. Será que o Timão sentiu? Olha a diferença, hein? Depois que o Santos empatou, foi a 38 o empate. O Glega vai falar se sentiu ou não, ok? Olha, pelo Brasil, rapidinho aqui. Amanhã, Palmeiras e São Paulo, 21h35. Quem narra aqui na Band é Roger Williams. Vitor Roque pode estrear em 154 milhões de reais. Custou Vitor Roque do Barcelona ou 25,5 milhões de euros. Diz aqui o Luquinha, meu grande amigo Lucas Pessoa. Olha, no Carioca, tá 0-0, volta redonda. O Fábio no gol, 44 anos, hein? 44 anos, tem o goleiro do Fluminense, o Fábio, 15 segundo tempo, volta redonda 0, Fluminense 0, primeiro jogo 4-0 Fluminense, o Fluminense vai à final contra o Flamengo, ontem Flamengo 2, Vasco 1, no Mineiro, ontem Atlético 4, América 0, jogo sábado, o jogo da volta no Independência, o Atlético pode perder por diferença de 3 gols, no Gaúcho ontem, Grêmio 0, Inter 2, na casa do Grêmio. Domingo que vem é no Beira-Rio, o Inter pode perder por diferença de 1 gol para depois finalmente conquistar o Gauchão de 2016, que não ganha o Gaúcho Internacional. Lá no Paraná, ontem Atlético 3, Azures 0, primeiro jogo 0-0, o Atlético foi à semifinal, o Coritiba vai vencendo 1-0 Maringá, estamos no intervalo lá no Couto Pereira, só que o primeiro jogo foi 2-0 pro Maringá, no agregado tá 2-1 pro Maringá, é valendo vaga, repito, na semifinal. Acabou em Ponta Grossa, hein? Operário 1, São Josense também 1. O primeiro jogo foi 1-1 nos pênaltis, 6-5 para o Operário. O Operário está na semifinal do Paranaense. Ontem, o Londrina eliminou o Cianorte, então Londrina e Operário já garantidos, e o Atlético, né? Já garantidos aí na semifinal. Lá em Goiás, ontem, Atlético 2, Anápolis também 2, tem o jogo da volta agora, estava 2-0 pro Anápolis. Dentro do Antônio Ascioli. E na Serrinha hoje acabou. Goiás 0, Vila Nova 1.
tem o jogo da volta, gol do Júnior Todinho, ex-Guarani, o jogo da volta agora, semana que vem, para definir os finalistas lá em Goiás. No Pernambucano, Sport 2, Santa Cruz 0 foi ontem, tem o jogo da volta agora, e acabou na Arena Pernambuco, o Retrô marcou nos acréscimos, Retrô 2, Maguari 1. Agora tem o jogo da volta, semana que vem. No Baiano ontem, Vitória 3, Atlético 0, vitória na final, e por enquanto, segundo tempo em Feira de Santana, Jacuipense 0, Bahia 2. No primeiro jogo, 2-1 para o Jacuipense. Então no agregado tá 3-2 para o Bahia. Bahia vai à final contra o Vitória. Olha, no Cearense ontem, Fortaleza 1, Ferroviário 0, Fortaleza vai à final e acabou no Presidente Vargas, Ceará 4, Maracanã 0, a final é Ceará e Fortaleza. No Catarinense, acabou Chapecoense 2, Joinville 1, Chapecoense vai à final com o Avaí ontem empatou 1-1 com Santa Catarina e nos pênaltis 8-7 para o Avaí. Já o Zorzinho comenta, hein? Corinthians e Santos 1-1. Bandeirantes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Bandeirantes, futebol. Tem rede balançando. É bola na rede. Na área, marcado pelo João Schmidt. Partiu para a bola com o pé direito, bateu curtinho para Garro. Garro dominou, devolveu para Memphis Depay, bico na grande área, cruzou para o banco do gol de U. Vem o toque, Yuri Alberto! É gol do Corinthians! É gol! Gol! Do Corinthians! O campeão dos campeões. Yuri!
Yuri Alberto tem a 9 estampada na camisa. No escanteio cobrado curto, Garro para Depay. No pico da grande área de primeira, ele cruza em posição legal. E Yuri Alberto chega dividindo com Gabriel Brazão. Com o pé direito, mete pro fundo do gol. Em posição legal, o Timão abre o placar da Neoquímica Arena. Explode, a Fiel vibra. Vibra, vibra, vibra. Vibra, Fiel. O Coringão sai da frente. Sai da frente o Corinthians. E o Alberto mete lá dentro a marca do artilheiro, cheiro do gol. 12 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito. Grita comigo, Fiel, porque olha lá o povão festejando. Olha lá a galera vibrando. Balançou a rede, é gol. Tá registrado Yuri Alberto. Corinthians 1, Santos 0. Brazão não chora, não, goleirão Abanatorme no fundo da sua rede. Vacilo da zaga do Santos. Autorizada a cobrança, pé direito, Guilherme, atenção, levantou pra boca do gol de cabeça, o toque é gol! Gol do Santos! Na cobrança de escanteio de Guilherme, na segunda trave, ninguém sobe. No desvio do artilheiro Tiquinho Soares, ele tem a 9 estampada na camisa. Em uma cobrança de escanteio sensacional de Guilherme. Tiquinho se antecipa, Martínez de cabeça, mete por fundo do gol, sem chances para Hugo Souza. Empata o jogo, empata o clássico. Tudo igual na semifinal do Paulistão, porque agora quem dá bola é o Santos. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balança. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. E aí, Gleger, a pergunta também o Corinthians sentiu o empate, Gleger? Um abraço, boa noite, Gleger. Boa noite, Edu. Tá elegante hoje, Edu. Dá pra voltar a imagem do Edu no YouTube, não, pra galera ver? Você sabe que é a mesma de sempre. Eu chego, já lavo, já seca, fica pronta pra próxima. Assim, mas tá elegante, tá elegante. Esse detalhe da camisa preta por baixo aí, isso aí é elegância total, né? Tem que, senão fica muito feio, tem que sortar um pouco. Aí, garoto. Agora o Instagram aí, aliás, o WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Bandeirantes vai explodir agora com o Edu. Edu, sentiu sim. Sentiu. O Corinthians, um jogo muito equilibrado, né? Dois vacilos, o primeiro do lado do Santos. O Santos dormiu ali e eu tava dando uma olhada aqui agora. Quem tá na jogada é o Sherman, né? Ele não acompanha, a linha sai perfeitamente, deixa o Yuri em condições de impedimento. Os dois, o 5 e o 44 pararam, né? Isso, exatamente. E quem fica é o Sherman, né? Que dá condições pro Yuri Alberto. E aí ele acaba fazendo o gol e deixar o homem sozinho é complicado. E aí o Santos equilibra o jogo, deu uma sentida, né? Conseguiu equilibrar. Né? O João Schmidt joga muito, né, cara, esse volante do Santos. Ele caça o jogo todo, é um jogador de marcação. O Bom Tempo também é um jogador de posicionamento, mas quem caça, quem pega mesmo é o João Schmidt, né? Incansável, um belíssimo jogador. E depois do Santos equilibra, o Santos começa a crescer, começa a criar. Tem uma jogada pelo Sherman, que aí vem o escanteio, né? Vem a batida, o escanteio, o Guilherme tem essa qualidade, né? Bateu muito bem o Guilherme e o Corinthians dormiu, né? Deixaram o Martínez ali junto com o Tiquinho. O Tiquinho é muito forte, tem boa estatura, vai bem na cabeça, deixaram ele sozinho, ele só empurrou para dentro, empatou o jogo, e aí o Corinthians tentou, mas aí já estava acabando o primeiro tempo. O segundo tempo promete muito, Edu, promete muito. As duas equipes têm um meio de campo muito forte, né? De marcação e de jogar também. Então, você vê que o combate ali no meio de campo, os duelos são muito interessantes. Muito interessantes. Pro lado do Corinthians não deixam ali o Tassiano, o Soteldo, né, o Bom Tempo a hora que ele sai jogar, e pro lado do Corinthians sempre muito marcado o Garro, né, o Martínez, o próprio Memphis Depay, que ele vem flutuar aqui para ludibriar a defesa do Santos, para flutuar entre as linhas, para ter essa qualidade, mas tem muita marcação para os dois lados e muita qualidade.
Então, segundo tempo promete, viu, Edu? E você vê que o empate saiu de um escanteio. O Mateuzinho salvou, lembra aquele lance, 36 minutos? Mateuzinho salvou, sendo empate, aí foi para escanteio. Comprou escanteio, não adiantou, acabou empatando 1-1. Realmente, e o Santos, olha, vocês disseram na narração aí, olha, quase gol do Santos, foi a primeira tentativa do Santos, hein? Foi a primeira, aí surgiu o empate e depois, finalzinho aí só deu o Santos, né? Edu, e o Corinthians também, se você analisar no primeiro tempo, teve aquele lance do gol, depois teve uma metida de bola ali que o Yuri Alberto não consegue dominar, que o Barazão chega e só. E parou. Né? O jogo tá muito, é o que eu tava dizendo agora. Deu sono. Muitos embates ali no meio de campo, as jogadas não saem, não fluem, justamente por essa marcação e organização, dificulta o jogo sem dúvida nenhuma para os dois times. Mas não dá pra dizer que não é um jogo bem movimentado. E será que o Neymar volta, Edu? O mundo pergunta, tudo que o Neymar faz na rede social, foi no Carnaval, já levantaram a ficha. O Santos tá voltando aí, eu não vi o Neymar, hein? Quer dizer, os reservas. Os reservas estão voltando, o Neymar não tava, hein? Deixa eu ver, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos aguardar, o Catarino vai trazer informação aí. Tá de colete. Ainda tá de colete. Mas tá voltando com os titulares, mas voltando de colete. Tá bom. Então beleza. Bom, eu quero saber o que tá acontecendo lá em Piracicaba, hein? Pelo amor de Deus, teve nas 2 rodadas, ficava fora, hein? Você sabe que cavalo bom é aquele que corre no final, né, Edu? Se você terminar em 8º, em 1º, não muda nada. Mesmo porque o regulamento da Série A2 determina o seguinte, que o clube, entre os 4 primeiros colocados, eles escolhem, né, se jogam a primeira em casa ou a segunda em casa. Eu acho que todos os times vão escolher jogar em casa a segunda, né? Ele escolhe? Escolhe, tá no regulamento lá. Então, Primavera e Santo André. O Primavera pode dizer o seguinte, eu quero jogar primeiro em casa, ele pode. É o Primavera, mas normalmente o time não vai querer, né? Vai chegar e querer decidir em casa. Então a gente vai para Capivari, com todo respeito aos nossos grandes amigos de Capivari, em busca da classificação, Edu. Até a 8ª, 9ª, 10ª rodada, o 15 comandava, mas depois o Primavera ganhou pouco, o 15 começou a não ganhar mais, coisa incrível. Ontem perdeu 3 anos do Taubaté em casa, mas se classificou. O 15 pega o Capivariano. Vai começar o segundo tempo por enquanto. Corinthians 1, Santos 1, e para o show continuar aqui na Bandeirantes, ele, o moço de Piracicaba. Olha o Eduzão, tudo pronto, a hora vai voltar a rolar na Neoquímica Arena pra gente conhecer o primeiro finalista do Campeonato Paulista, saída com o time do Santos, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos aqui no Futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, da Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos, é a semifinal do Campeonato Paulista. Placar de 1 pro Corinthians, 1 pro time do Santos. Aquela pergunta peculiar e protocolar de sempre, do narrador para com o repórter. Tivemos ou não no intervalo alguma alteração, Vladimir? Não tivemos, né? Vê a expectativa aí da entrada do Neymar, ela ainda não aconteceu, ninguém mexeu no intervalo. Bolas. Eu acho até, Gleger, questão de palpite, que se o Santos estivesse perdendo, ele já viria para o segundo tempo, no caso do Neymar. Como o Santos empatou e terminou até bem o primeiro tempo, vai dar uma seguradinha ao Neymar, né? Sem dúvida. E até porque, né, Bolas, a gente não tem informação do tamanho dessa dificuldade que está o Neymar física, né? Dessa deficiência física. Mas eu não tenho dúvidas, se estivesse perdendo, ele voltaria. Agora deve guardar aí para os minutos finais. Você imagina se tiver 1-1, a fumaça que vai virar isso aí? Não tenha dúvida. Lembrando que o Neymar é um grande cobrador de pênalti, né? O principal da seleção brasileira. E, consequentemente, seria também uma opção caso o jogo termine empatado no tempo normal. Placar de 1-1, você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like. Obrigado a todos com imagens aqui da nossa equipe, todos que estão ligados. Estamos no FM também, 85,7. Você que está voltando para casa, está passando aqui pela região, pelas principais ruas e avenidas, rodovias, com o rádio ligado. Obrigado pela carona, pela sua companhia, pela parceria com a Rádio Bandeirantes. Vem Santos para ataque, bola para Guilherme, na entrada da grande área, tentou o domínio, a bola deu uma escapada e foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Timão. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Então abra sua conta no Sicredi.
Tiro de meta pro Corinthians e Yuri Alberto fez o primeiro gol do jogo a 12 minutos. Santos empatou com o Tiquinho Soares de cabeça 38. Levanta a bola pro grande ataque, chega cortando ali o Escobar, pegou mal na bola, mas o Corinthians não conseguiu aproveitar a situação. Zé Ivaldo fica com a sobra. Abre lateralmente para João Schmidt. Recolhe, domina para a esquerda no campo ofensivo. Peca em outra bola, levanta a bola pro grande ataque, chega estufando o peito para cortar Gustavo Henrique. Martínez com a sobra, deixou na fogueira para Félix Torres. Fez o passe para Carrillo, deu uma dominada ali primeiro o João Schmidt, vacilou o Carrillo, recupera o time do Santos, desce o campo de ataque. Boa bola metida para JP Sherman. Recebeu, dominou, tentou o cruzamento. A bola explodiu no argentino Fabrício Angileri. Voltou de novo para ele. Vai encarar a marcação. Balançou, girou para lá, para cá. É o samba contra a dança portenha, o tango. Ele prefere recomeçar com Gil. Gil Zaptão do time do Santos atrás para Zé Ivaldo. Perto da risca do meio campo, Zé Ivaldo com a meia direita. Tentou passe por dentro para Guilherme. Entre corta a defesa, a bola voltou para JP Sherman. Gabriel Boltempo para Tassiano, que tentou dominar a bola de novo e escapou. O gramado da Neoquímica Arena é um gramado híbrido, né? Dizem que é metade sintético, metade grama natural e a bola corre demais. Quando o jogador, principalmente aquele que não joga costumeiramente, ou seja, jogadores do Corinthians que não jogam neste estádio, por mais que o Tassiano tenha jogado recentemente, outros jogadores, o cara tentou o domínio, a bola escapou, ele não pega mais. Foi isso que aconteceu com o Guilherme agora há pouco e também com o Tassiano. Perde o time do Santos com o Escobar. Santos mais inteiro neste segundo tempo. Soteldo tentou a finta, perdeu e segurou. O Mateuzinho vai ter que receber cartão. Lance típico para cartão, né, Vladimir? Mas não vai pintar, não. Não vai pintar, não. Vamos considerar que ele manteve o critério, porque ele não deu para o Angileri. Não, que seria o segundo, né, consequentemente, mas puxou ali, o Soteldo segurou o jogador do Corinthians, poderia ter pintado o cartão sim. E saiu até a chuteira do pé esquerdo do Mateuzinho. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Você viu a chanca do Mateuzinho, o Gleger? Na sua época não tinha, né? Ele não tem nem cadarço a chuteira do Mateuzinho. Ele foi lá e colocou no pé como se fosse aquele sapatinho social. Na minha época não existia isso não, era mais aquela rústica, né? Aquela raiz, né? Ela chuteira. Quanto será que custa? Quantas picanhas custa uma chuteira dessa aí? O cara ganha, né? Ele ganha a chuteira e ganha a grana mas também. Um cara, por exemplo, se um cara estiver acompanhando o jogo e gostar e falar, quero comprar uma, quanto será que é? Essa daí é daquela marca de 3 listras, né? Eu vou chutar aí uns 1000zinho, por aí, ó, até mais. É mais. A outra daquela vírgula, tá quase nas 1.500 picanhas. Deve ser mais ou menos. O cara tem que jogar muita bola para gastar 2 barão para comprar uma chuteira para jogar no fim de semana, hein? Vladimir Catarino, pô. E aquela foto do Vladimir quando ele era sub-11 do Rio Branco. No caso, eu não compro, eu ganho, né, dos patrocinadores a chuteira. Entendi. É diferente, né? É aquele patrocinador sem marca? Pintou um cartão Charles ali pro Charles. Por reclamação, Charles, no banco de reservas, recebe cartão amarelo, o jogador do Corinthians. É o que a Neuza Bach deve ouvir, né? Ela que é árbitra assistente FIFA, né? Porque os jogadores do Corinthians ficam ali pertinho dela. Gabriel Boltempo cobra o lateral, bola pra Tiquinho na área, boa bola pra Soteldo, colocou, tira Félix Torres na hora H. Se ele não tira, fatalmente o Tassiano meteria ele lá dentro. O jogo já tá parado. A TV tá flagrando vários famosos, né? Tem ali, tem o parente do Gleg, trabalha com ele da Coreia. Marcando presença ali também. Kim Soyo. O Kim Soyo tá ali. Eu não sei por onde vocês estão acompanhando aí, mas o único que eu vi aqui é aquela... Alessandra Negrini. Alessandra Negrini. Não, mas aí ele passou outro. Não envelhece nunca, Alessandra Negrini, hein? Aí passou outro ator. Como é que chama esse rapaz aí? Kim Soyo. O Dan Stubble. E ao lado dele o Kim Soyo. Que sonhou, Era o seu intérprete lá na Coreia. Lá em Aiuruoka. Foi lá também. Aiuruoka. Quê? Aiuruoka. Foi lá também. Aiuruoka. Arariroca. Angileri domina para o time do Corinthians. Placar de 1-1 neste segundo tempo com 6 minutos e meio. Bola para Ranieri, boa bola no corredor. Martínez não domina. Chega lá atrás para fazer o corte. O JP Sherman sobra da bola para Tiquinho. Tiquinho desviou de cabeça, vai sobrar para Soteldo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, chegou na caça, empurrando, atropelando o Ranieri. O árbitro marca uma falta. Jogou parado, é falta para o Peixe bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos cravados. Segundo tempo. Há pouco apareceu o Buzina também ali. O Buzina tá marcando presença na Itaquera.
Semifinal do Paulistão é jogo único em Itaquera, Corinthians 1, Santos também 1, Edu Pinheiro. Amanhã, 21h35, Roger Williams, narra aqui Palmeiras e São Paulo. Atenção, em Feira de Santana, terceiro gol do Bahia, Cauli. Jacuipense 0, Bahia 3. Bahia vai à final contra o Vitória. Essa é nova também, Vitória e Bahia, a final do Baiano. Tem futebol na Bam Bam Bam. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Olha o Corinthians chegando. Memphis dominou, entrada na grande área. Falta por trás do Gil. Usou toda a sua experiência, esperou o contato e o contato chegou. Do Gil por trás para cima de Memphis Depay. É falta perigosa pro Corinthians, Vladimir. Se livrou primeiro da marcação ali do João Schmidt, mas não se livrou do Gil, né? Com um tranco ali nas costas, o Gil cometeu a falta, derrubou o Memphis, é falta pro Timão. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 8 minutos e segundo tempo, placar de 1-1 na Neoquímica Arena. O Corinthians tem falta para bater o Timão, que ainda não chegou nesta etapa final. Goleirão Gabriel Brazão jogando todo de amarelo, orientando a formação da sua barreira na trave esquerda. Tem 3 jogadores do Corinthians próximos da bola. O Gil segue reclamando com o Matheus Candançan. Tá dizendo que a bola não está no local correto. O Escobar tá dizendo, olha pra bola, tô mexendo na bola. E o Gabriel Brazão tá tentando orientar e formar a sua barreira. É a falta perigosa pro Timão bater. Placar de 1-1, vale vaga na grande decisão do Campeonato Paulista. Corinthians esteve lá a última vez em 2020, perdeu a final pro Palmeiras, foi campeão em 2019, aliás, o último título do Corinthians. Ainda a gente estava no início do VAR, né? De lá para cá o Timão ainda não conquistou nenhum título. Santos, último título, Paulista em 2016, busca voltar à final, esteve na final ano passado. Tá por ali Mateuzinho, Memphis, Carrillo. Mateuzinho agora saiu da bola, deu uma encostada, o Memphis Depay. E o Depay que, logo na sua chegada, em um dos primeiros jogos, meteu um golaço, né? Mas foi no outro gol, em um jogo do Campeonato Brasileiro. Mas quem tá ajeitando é o Garro. Para bater com a perna esquerda, Carrillo também saiu. Garro e Memphis Depay. A expectativa era fiel. Corinthians tem uma grande oportunidade. Fica atrás da barreira o Escobar, para evitar a cobrança por baixo da barreira. Guilherme segue reclamando que a bola não está no local correto. Mexeram na bola. O árbitro vai lá, chama a atenção também da barreira. A barreira deu uma andada, claramente porque tem a marcação do árbitro com spray. O homem base é o João Schmidt, Gil na barreira. É falta perigosa pro Timão. Vem pra cobrança na falta do Corinthians, 1-1. Depay e Garro. Partiu Garro, pé canhoto no capricho. Espalma Brazão. No ângulo, Gabriel Brazão vai lá. Evita o segundo gol do Corinthians. Tem mais Timão. Bola pra Martínez. Tentou levantar a bola, fez o passe na ponta. Boa bola pra Angileri. Leva pro fundo, prepara o cruzamento. Pegou a mão na bola, voltou pra Garro. Dominou, pé canhoto, bateu golaço. Gol! Do Corinthians! O campeão dos campeões. Garro, Rodrigo Garro tem a 8 estampado na camisa. Ele quem cobrou a falta, o Gabriel Brazão foi buscar no ângulo. Na sequência do lance, a bola chegou no fundo, Angileri cruzou para trás, Garro recolheu, dominou uma bomba com o pé canhoto na entrada da grande área, no ângulo do goleirão do Peixe, que desta vez nada pôde fazer. O Coringão de novo na frente do placar. Rodrigo Garro. Vibra, fiel torcida. Olha lá o povão festejando. Olha lá, galera vibrando. Balançou a rede. É gol do Coringão. 11 minutos de bola rolando do segundo tempo. Tá registrado. Corinthians 2-1 pro Santos. Brazão não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. 2 tentativas do Garro no mesmo lance. Uma na cobrança de falta, quase que perfeita. Defesaça do Brazão. Depois, na sequência, o passe feito pelo Angileri para o Garro, que dentro da área dominou, escolheu o momento certo e bateu com força. Sem chances de defesa para o próprio Brazão. Volta à frente o Corinthians 2-1. E com esse resultado vai chegando a decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians que tem escanteio com Garro. Ele cobra curtinho para Memphis Depay.
devolveu pra Garro, bico grande área de novo pra Memphis, em posição legal, dominou, invadiu o radão, escapado, ele tenta o cruzamento, escanteio. E o Ramon, vamos, chama a galera, chama a Fiel, que enlouquece em Itaquera, tem mais um escanteio, Vladimir. Agora a torcida do Corinthians fazendo prevalecer a força, né? Timão que não perde desde setembro, jogando na Neoquímica Arena, tem outro escanteio a seu favor. Escanteio pro Corinthians bater, tem escanteio, Timão, na bola parada de novo, Memphis e Garro e Memphis, os dois se chegam, conversam ao pé do ouvido. Garro para cobrar com a canhota, Memphis para cobrar com o pé direito, o Soteldo tá por ali, Garro saiu da bola, deixou pro Memphis, pé direito, levantou pra boca do gol de cabeça, o desvio, a bola vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, 2-1, o Timão na frente em Itaquera. Entrou mais ligado o Corinthians, né, partiu pra cima, teve uma falta ali do Garro, eu não achei falta, tá, do Gil. Contato ali, mas o árbitro deu a falta no Memphis, né? E o Garro bateu muito bem, o Brazão fez uma belíssima defesa e a bola deu uma volta danada, né? E saiu do pé de muita qualidade, né? Deu uma batida seca, a bola vai no ângulo do Gabriel Brazão, que não pôde fazer nada. Golaço do Corinthians, que voltou melhor no segundo tempo. E agora fica a pergunta para todos que estão acompanhando o jogo. E o menino Ney, vai ou não entrar? Tá no banco. Aqui vem o Santos, tenta a resposta. Tentou Tiquinho Soares, corta Gustavo Henrique, a sobra da bola para Andileri. Recolheu do Breu, se atrapalhou, perdeu, vacilou, dançou, voltou para Tiquinho. Tiquinho abriu na direita para Guilherme, linha de fundo, ele bate cruzado em direção ao gol, passa na frente do gol. Vai embora do outro lado em tiro de meta pro Corinthians. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai mexer o peixe, Vladimir. Mas ainda não vem o Neymar, não. Saiu o Tassiano para a entrada do 22, que é o Barreal. E saiu o camisa 49, Gabriel Bontempo, para a entrada do 32, Rollheiser, o argentino. Tá entrando o Rollheiser no lugar do Gabriel Bontempo e o Barreal entrando no lugar do Tassiano. Rollheiser é argentino. Rollheiser. O Barreal também, né? Dois argentinos. Dois argentinos, portanto, no time do Santos. Tá perdendo o jogo, está sendo eliminado do Campeonato Paulista. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 1102. Rollheiser e Barreal, duas alterações do time do Peixe. 2-1 pro Timão. Tem lateral time do Corinthians para fazer a cobrança com Angileri pelo setor esquerdo, um pouquinho depois da risca no meio campo. Todo mundo marcado, demora um pouquinho para cobrar. Ninguém se apresenta, agora se apresenta o Memphis, ele abre na ponta para Martínez. Deixou a bola passar, mas a bola bateu no próprio corpo do Martínez. O Gil vai para acompanhar, tentou de qualquer bater contra as pernas do Gil, não conseguiu, chega lá atrás, bom tempo. Aí isso, JB Sermão toca mal, Angileri recupera, limpa bem o lance, leva pro fundo, prepara o cruzamento, chega JB Sermão, toca na bola para desvia no Angileri. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Santos bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, eu confirmo, semifinal, jogo único do Paulistão em Itaquera. Vai dando Corinthians, 2 pro Corinthians, 1 pro Santos, Edu. Olha, no Couto Pereira, segundo tempo, 17 minutos, Coritiba 1, Maringá 0. Primeiro jogo 2-0 pro Maringá. No agregado está dando 2-1 Maringá, valendo vaga na semifinal do Paranaense. Este até aqui é o mesmo resultado do jogo da primeira fase, quando o Timão venceu pelo placar de 2-1. Aqui mais uma falta agora do Ranieri para cima do Soteldo. Meio esquerda tem falta para fazer a cobrança do time do Santos. 2-1, o Timão na frente, a Fiel faz a sua parte, faz a sua festa. Mas tem jogo ainda, vem o Peixe. Soteldo para JP Sermão, prepara o cruzamento pro Tiquinho, muito forte o cruzamento. Hugo Souza faz a defesa da bola e em direção ao gol. Ele tentou o cruzamento. Pegou mal, pegou fechado, o Hugo deu 2 passinhos para trás e fez defesa. Tem uns golpes de vista ousados o Hugo, né? No lance anterior permitiu que a bola passasse, ela foi para a linha de fundo, agora ele pegou ali no limite e ficou com ela. Levanta a bola para o grande ataque, Hugo Souza. Escora de cabeça, o Yuri Alberto para fora, a bola sai em lateral para o time do Santos bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, uma sabor sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br.
Trabalha a bola no campo de ataque, o time do Santos com Rollheiser. Empurrou pela meia, dominou Tiquinho Soares, saiu da área, abriu na ponta para JB Sherbon. Ele encara a marcação, empurra por dentro, Tiquinho girou, bateu a bola, passa a direita, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. E tem um fator que pode começar a pesar, Gleger, daqui a pouquinho, porque o Corinthians vem uma sequência forte de jogos. Jogou na quarta passada, jogou no fim de semana, tá jogando hoje, porque tem os compromissos pela pré-Libertadores. E em contrapartida, o Santos só descansou e treinou, né, Gleger? Exatamente. Isso faz muita diferença, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Ramon Dias começar a mexer no time para dar uma poupada, uma oxigenada, porque o Corinthians vem de um jogo pesadíssimo lá no Equador também. Apesar de perder a partida, foi muito corrido o jogo. Aqui desce o Timão pelo setor direito com o Mateuzinho, tentou passeio por dentro, Zé Ivaldo tira mal, vai brigar, Yuri Alberto chegou na frente, chega também Zé Ivaldo, os dois caem fora da área, o lance segue, o árbitro marcou a falta do Yuri, que vai à loucura, tá reclamando, cobrou a falta ali o Escobar já foi embora, não, o Escobar fica no jogo, mas o árbitro marcou a falta pro time do Santos, segundo o árbitro, não cobrou no local correto. Fica caído ali o Zé Evaldo, o jogo vai ser reiniciado com posse de bola pro Peixe. Desktop, patrocinador oficial do Guarani da Ponte em 2025. Planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Não conseguiu se levantar o Zé Evaldo não, Vladimir. É, atendimento médico solicitado, né? Departamento médico do Santos já está em campo lá para o atendimento ao Zé Evaldo. No choque com o Yuri Alberto, tá parado o jogo. Tá parado o jogo na Neoquímica Arena, 2-1 pro Corinthians. O Timão vai se classificando para a decisão do Campeonato Paulista. A final será em 2 jogos. Primeiro jogo no domingo e o jogo decisivo ainda marcado este jogo para quinta-feira, dia 27 de março. A informação, Edu. Fluminense na final, caçapa cantada, já acabou, volta redonda 0, Fluminense 0 lá no Raulino de Oliveira. Primeiro jogo 4-0 Fluminense, a final então é Flamengo e Fluminense. O Flamengo ganhou 2 vezes do Vasco ontem, 2-1, então a grande final do Cariocão, Flamengo e Fluminense. É, Fla-Flu, vamos ter o Fla-Flu na decisão do Campeonato Carioca, o primeiro jogo já na quarta-feira. A Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Levantamento para Tiquinho Soares, corta Félix Torres, foi atropelado, o outro não viu, mandou seguir, vantagem pro Timão. Carrídio recolhe, domina pelo setor direito, marginal do campo, Garro abre pela meia para receber, bola para Garro, autor do segundo gol que vai dando a classificação pro time do Corinthians. Ele volta a bola e recomeça com o Mateuzinho, pontualmente 8 da noite. O quinto sinal está marcando para você aqui na Rádio Bandeirantes. Dominou Angileri pelo setor esquerdo, câmbio ofensivo, parou, prendeu, ele pensou, tocou mal, tocou de graça, tentou Martínez, recupera JP Sermão, pela meia João Schmidt, deixou para Rollheiser. O argentino com o pé direito escola lançamento na ponta, escorou de cabeça, JP Sermão chega rasgando o Raniel e coloca a bola para fora. É lateral, setor direito para o time do Santos bater. Lateral já batido pelo JP, deixou para Soteldo, Soteldo para JP Sermão. Pela meia para Tiquinho, Tiquinho para Rollheiser. Tem o Barrel mais atrás, leva para o fundo e ganha escanteio. Toca a bola contra as pernas do marcador, a bola vai direto pela linha de fundo, escanteio, Vladimir. Ou não tinha muita alternativa, né? Não tinha muito o que fazer, não. O Rollheiser conseguiu aí bater a bola na perna do seu oponente, leva o escanteio e agora tem a chance de mandar a bola para a área. Rollheiser que estava jogando no futebol da Dinamarca, já o Barrel estava no Cruzeiro, vem para a cobrança Soteldo. Soteldo vem para a cobrança, 20 minutos, foi em uma cobrança de escanteio que o Peixe empatou o jogo, Tiquinho na área, Gil na área. Partiu para a bola, Soteldo, pé direito, levantou para a boca do gol. Tira de qualquer maneira a zaga. Afasta lá atrás de qualquer maneira a zaga do Timão com Martínez. A bola sai em lateral para o Peixe bater. Lateral que o Barrel pega a bola, mas vai deixar para o especialista que é o Escobar. Não, ele mesmo cobra. Volta a bola para Escobar. Tem a posse de bola o time do Santos atrás. Neste momento o time do Corinthians se defendendo. Bola por dentro para Zé Evaldo. Recolheu, dominou. Arrumou o pé direito. A bomba, a bola desvia no Gustavo Henrique. Vai embora. É mais um escanteio para o Peixe, Vlad. Tava de longe, né? O Zé Ivaldo, mas arriscou. A bola bateu na zaga corintiana. Linha de fundo, escanteio, pressiona o Santos, quer o empate. Escanteio pro time do Peixe. Vem de novo Soteldo pra bola, na bola parada, sempre forte do time do Santos. Gil, Zé Evaldo, Tiquinho. Todos lá dentro, vem Soteldo pra cobrança. Autorizada a cobrança de escanteio. Soteldo vai partir pra bola. O outro ainda não autoriza. Pertinho dos jogadores reservas do Timão, Soteldo levanta na boca do gol para Gil de cabeça, tentou, bateu, voltou, rebateu, tira a zaga do time do Corinthians.
Bola com o Félix Torres, levantou pra Garro, vai chegar na dividida, tentou tirar o JB Sherman, briga Carrídio, afasta de qualquer maneira Escobar, um chutão pro campo de ataque, Tiquinho vai brigar com o Félix Torres, a bola ainda fica viva, protegeu o Tiquinho, voltou atrás do chute de fora da área, explode no Gustavo Henrique, chute do Rollheiser, tem mais Santos que pressiona, Soteldo domina pro setor direito, empurrou pela meia na tabela, 1-2, leva pro fundo, prepara o cruzamento, estica a perna Gileri, atento pra fazer o corte pro Timão, com a canhota já levanta a bola pro campo de ataque pra Yuri Alberto, atacante solitário, acaba perdendo a bola, chega Zé Ivaldo, recupera pela meia, pediu pra receber o time do Santos, quem tem a posse de bola, bola por dentro, Rollheiser, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, vem caminhando, empurrou pra Gil, Gil abriu na ponta pra Escobar, vai chegar cruzando de primeira, cruzou pra Guilherme, tira lá dentro Martínez, pressão do time do Santos, a bola volta pra Rollheiser, pé canhoto, faz inversão, a bola chegou no Soteldo, bico na grande área, boa bola, invadiu o pé direito, cruzou pra boca do gol, corta Félix Torres, olha só pra Barreal, uma bomba, a bola explode no Gustavo Henrique, é a pressão do peixe, Vladimir Catarino. É uma blitz, né? Uma sequência de lances, vem mais Santos. Lá pela esquerda, domina Escobar, olha pra área, prepara o cruzamento em direção ao Tiquinho, cruzou pra Tiquinho de cabeça, corta Gustavo Henrique, voltou, tentou Soteldo, Martínez, chega bem pra cortar, briga JP Sherman, toca na bola, volta pra Soteldo, dominou a bola no escapado, mesmo assim controlou, no chão, tocou na bola, conseguiu tocar na bola ainda o Martínez, a bola volta, em posse do time do Santos, no círculo central, Zé Evaldo pra Rollheiser, deixou pra João Schmidt, foi pra dividir, acabou caindo com o Raniel, o Arthur mandou seguir, Rollheiser brigou, recuperou, mas ele deu a falta. Não deu pro Santos, mas deu pro Corinthians, o jogo tá parado. Gleger Zorzin, o Santos volta, a exemplo que aconteceu no primeiro tempo, a pressionar o time do Corinthians, criando chances, claro que não teve aquela grande oportunidade, mas a bola sempre rondando a área do Timão, Gleger. Fica com a bola, pressiona, né? Tenta envolver o time do Corinthians, que é aquilo que a gente estava dizendo, né? Tem a parte física que envolve muito. Você vê, ó, o Rollheiser que entrou aí, o Barreal, esses caras estavam tudo sem jogar, cara. Os caras estão com o abacaxi cheio, né? Então o Santos ficou a semana toda descansando. Olha, esse finalzinho aí vai ser pressão total, acredito eu, do Santos em cima do Corinthians. Tem o Hugo Souza caído, tem o Martínez caído, são dois jogadores do Corinthians e o Breno Bidon apareceu ali na imagem para entrar daqui a pouquinho, né, Vladimir? Isso, daqui a pouco vai pintar, pelo menos uma alteração no Corinthians, é o Breno Bidon, tá ali conversando com o Emiliano Dias, vai pintar mudança enquanto o atendimento médico é prestado. Pouco mais de 24 minutos deste segundo tempo, 2-1 pro Corinthians, tá com dificuldades até para sair do campo Martínez. Breno Bidon vai entrar, claro que ele não tá com pressa nenhuma de sair, porque o time do Corinthians está vencendo o jogo e serão duas alterações. O Soteldo tá reclamando lá, tá demorando pra sair, o Soteldo é pequenininho, mas tá falando o árbitro é maior que ele, tá pedindo calma. O Soteldo tá apontando exatamente isso, né? Tá demorando pra sair o jogador do time do Corinthians. O árbitro tá apontando na lateral do campo, Vladimir. O que ele tá apontando ali? Tá pedindo pro jogador do Corinthians sair logo, né? E autorizar ali as duas alterações que vão acontecer no timão. O quarto árbitro tá ali se entendendo também com a placa pra gente confirmar aí as duas mudanças no Corinthians, as primeiras do Ramon Dias. Vamos chegar agora, chegamos agora a 25 minutos, segundo tempo. Placar de 2-1, resultado que vai levando o Timão para a decisão do Campeonato Paulista. Por falar em decisão, quarta-feira o Corinthians tem outra decisão, aí precisa reverter a vantagem, a grande vantagem no Barcelona e Guayaquil, para não ser eliminado pela terceira vez prematuramente da pré-Libertadores. Corinthians e Barcelona, 9h30 da noite, aqui falta para cima do Mateuzinho. Com o jogo reiniciado, o Arthur pegou a falta, a marginal do campo. A junção da risca no meio campo com a risca lateral, tem falta para fazer a cobrança do Timão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 25, segundo tempo. Em Itaquera, semifinal do Paulistão, Corinthians 2-1 pro Santos, Edu Pinheiro. Atenção, lá em Curitiba, 27, segundo tempo, no Couto Pereira, gol do Maringá. Maranhão marca. Ih, rapaz, Curitiba 1, Maringá também 1. O primeiro jogo 2-0 Maringá, no agregado está 3-1 para o Maringá. O Coritiba tem que fazer 2 gols para levar para pênalti ou fazer 3 para liquidar de vez, mas faltando aí o quê? 15 minutos mais os acréscimos, situação difícil do Coritiba, Boris. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Corinthians mexe 2 vezes, um dos que entrou
é o Bidu. Ele já está em campo. Bola para Garro. Garro pela meia. Dominou. Meteu de novo na ponta para Bidu. Leva para o fundo. Prepara o cruzamento. Faz o break para Bidon. Bidon tentou a finta e perdeu. Confirmando as alterações, Vladimir. Saiu o Angileri e entrou Matheus Bidu. 21, Matheus Bidu no lugar do Angileri. E saiu o Carrídio para a entrada do Breno Bidon. 27, Breno Bidon entrou no lugar do Carrídio. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Testa o time do Peixe, passe na ponta do Barreal para Escobar, pisou na bola, se atrapalhou e perdeu. Chega Yuri Alberto, protege, a bola sai. Lateral para o time do Corinthians bater. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, essas duas mexidas aí, Gleger, até para oxigenar o time do Corinthians. Ah, não tenha dúvida, Boles. Tem que oxigenar, né? Você vê que o Santos começa a evoluir e aí o Ramon detecta ali alguns problemas e já faz as mexidas para tentar neutralizar essas descidas do Santos. Que não tenha dúvida, como eu estava dizendo, vai vir para cima agora. O Santos não tem o que fazer. Tá perdendo o jogo. Tá jogando fora de casa. Né? Tá caixa cheia ainda. Então é o momento de pressionar. E o Corinthians arruma a casa para tentar se defender. Garro tentou a finta por dentro, desarmado, recupera o time do Santos, a bola para Barreal, ele recolhe, domina, leva a bola para a linha atrás, empurra na ponta para Guilherme de primeira para Soteldo carrega a bola, chega Mateuzinho para tocar, voltou Rollheiser para Guilherme, jogo pegado, disputado, vale vaga na grande decisão do Campeonato Paulista. Escobar para Rollheiser, de primeira para Guilherme, o artilheiro do Paulistão, arranca em direção ao gol, escapou, limpou, fintou, meteu na ponta para Soteldo, Tiquinho foi para a área, Guilherme ficou caído, Soteldo dominou, limpa, marcado por 2, levou para o fundo, caiu. O Arthur mandou seguir. Ficou caído o Soteldo, Matheus Candançã manda seguir para sair jogando o time do Corinthians com o Ranielli. Pé direito na bola, empurra aqui na ponta para Bidu com liberdade. Ele tentou, domina a bola, deu uma escapada, valorizou nada, se enrolou o Bidu, perdeu a bola e o Santos também se atrapalha. O JP tentou no comando, a bola bateu no calcanhar do Tiquinho, sobrou de graça para Memphis Depay, carrega a bola na meia esquerda, passou Yuri, ele sai da ponta, vem para meia, foi para dividir, deixou para Garro, Garro para Depay, pé direito, bateu, espalma Gabriel Brazão. Mete pela linha de fundo no chute do Memphis Depay, Vladimir. Deu uma afrouxada na marcação o time do Santos, né? Foi dando espaço para o Memphis, construiu a jogada, ninguém conseguiu tirar a bola dele e na hora do arremate, a bela defesa feita pelo goleiro Brazão. Eu achei que o chute foi de bico, vamos ver, ó. Foi de bico. Um bico na bola do Depay pro Gabriel Brazão fazer uma boa defesa e meter a bola pra fora. Escanteio pro Timão. Vamos chegar a 30. Quase 30 minutos do segundo tempo. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Depay, pé direito. Levantou na segunda trave. Gustavo Henrique de cabeça pro meio. Chega João Schmidt pra cortar. A bola fica viva. Breno Bidon tentou o domínio. Dominou. Voltou Ranielli. Meteu pro gol. Meteu longe do gol. Direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado, 2 lojas em Campinas. Tem em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Desce o time do Santos com Rollheiser. Domínio argentino, parou, prendeu, tentou o lançamento do comando para Tiquinho. Bola curta, Gustavo Henrique faz o corte. Deixa para Bidu. Bidu recolhe, domina quase 30 e nada do Neymar. 30 agora, nada de Neymar. Neymar no banco. Time do Corinthians sai jogando com Garro. Garro deixou curtinho para Mateuzinho no primeiro terço do campo. Pela meia para Martínez com liberdade venezuelano. Já abrindo a ponta para Garro, autor do segundo gol do Corinthians. O primeiro foi do Yuri. Passe por dentro para Memphis. Memphis abriu na ponta para Martínez. Olhou para a área, prepara o cruzamento. Pé direito, levantou a meia altura. Chega JP para cortar, tira para somente Bidu com a sobra de primeira. Ele bate, pegou mascado. Tira, agiu de qualquer maneira antes do Brazão. Dá um bico na bola, o zagueirão do Peixe. Rebate lá atrás o Félix Torres. Vai brigar Martínez. Entra e corta de cabeça. Briga Soteldo. Volta para Martínez de cabeça, ajeita para Félix que deixa para Garro. Garro para Bidon. Bidon volta a bola para Mateuzinho que no meio campo recua para o goleiro Hugo Souza. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. É meia hora, 30 minutos. Segundo tempo. Paulistão, jogo decisivo, é semifinal em Itaquera. Desce o time do Santos com Soteldo, boa bola para Guilherme. Tá no mano a mano, dominou, encarou, pé direito, ele bate mal, bate pela linha de fundo.
passa a esquerda do gol na primeira chance, primeira finalização de Guilherme. A bola vai embora pela linha de fundo. Confirmando em Itaquera, segue Corinthians 2-1 pro Santos, Edu Pinheiro. Acabou, Ceará 4, Maracanã 0. A final no Cearense é Ceará e Fortaleza. Acabou no Catarinense, Chapecoense 2 e Joinville 1. A final é Chapecoense e Avaí. E acabou na Bahia, Jacuipense 0, Bahia 5. A final é Bahia e Vitória. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas anunciando para amanhã, 9h35 da noite, tem Palmeiras e São Paulo, a segunda semifinal. Jogo também único, decisivo, para conhecermos o segundo finalista. E aqui o Zé Evaldo chega rasgando e comete uma falta dura para cima do Yuri. E vai pintar cartão para o zagueiro, Vladimir. É, o Zé Evaldo sendo o Zé Evaldo, né? Uma falta forte, rente a linha lateral. Cartão amarelo para o camisa 2 do Santos. Os jogadores do Corinthians estão pedindo vermelho. A chegada do Zé Evaldo foi fortíssima. Bola ele não atinge só o tornozelo do Yuri. Foi bem na marginal do campo. Gleger, para você, o cartão amarelo foi o justo? Foi pouco, né? Rapaz, que chegada, hein? Sei não, hein? Chegada duríssima do Zé Evaldo. Como você disse, vai só no pé do Yuri Alberto. Esquece totalmente a bola. Não sei não. Ficou barato se ficar no amarelo. E ali a confusão formada. Zé Evaldo, um jogador caiu ali. Tiquinho e o Martínez, uma discussão mais intensa. Jogadores do Corinthians foram tirar satisfações com o Zé Evaldo. Aí é do juiz, né, Vlad? Nesse tipo de lance. Não adianta, né? A decisão é da arbitragem. Seja do VAR, seja do árbitro de campo, né? Tá reclamando muito de dores ali o Yuri Alberto. Claro que tem o árbitro de vídeo, pode sugerir a revisão ou não, mas tá sentindo bastante ali o atacante corintiano, né? Tá Parece sentindo. Que tá chorando ali o Yuri Alberto, é o tornozelo, né? Mesmo assim, chorando, ele levanta e pede cartão. Levanta não, né? Ele tava deitado, ficou ali sentado, pedindo o cartão vermelho para o Matheus Candansan. Lembrando que o árbitro pode, como ele deu o cartão amarelo, ele pode revisar, né? A pedido do Adriano de Assis Miranda, que é o árbitro de vídeo, a cor do cartão. Os jogadores do Corinthians seguem cercando o árbitro. O próprio Gil segue reclamando também. O Bidon aproveita para passar o quê? Um colírio no olho? Passou um colírio no olho ali, ó. Colocou alguma coisa no olho ali o Bidu e o árbitro... Segue ouvindo, né? Então quase eu pensei que ele iria aprovar, né? Ele mencionou-se de provar, mas daí foi pro meio da área ali. Segue conversando com o árbitro. Vai provar. Ele vai provar o Matheus Candansan. O lance vai ser revisado. Talvez uma expulsão ali do Zé Evaldo. Já pediram alteração e o Roberto não vai continuar. Por essa imagem aí... Bola, ele não chega. Ele tentou, claro, ele tentou chegar na bola. Mas quando a bola passou. O Yuri deu um toquinho, ele atingiu em cheio, né? Olha o tornozelo, né? Pode ser até uma na perna de grave, apoio, né? Na perna de apoio ali do Yuri Alberto, né? Pode ser grave a contusão. E claro que o árbitro de vídeo tá recomendando o cartão vermelho. E aí, Gleguera, com o lance aí mostrado, né? Lance em revisão, cartão vermelho, na sua opinião, seria o justo? Já na primeira imagem que eu tive, né? O Zé Evaldo vem só no pé, no pé esquerdo ali, já atropelando. Pra mim, vermelho. Sem conversa, não tem nem conversa. A imagem é clara, ali pega só o pé do Yuri Alberto. Então, mas o árbitro está vendo, a imagem que a gente está vendo na TV, só para ressaltar para o ouvinte, agora ele vai para a decisão, ele está com uma certa dúvida. Vai em direção ao Zé Evaldo, atenção, se ele puxar o cartão do bolso dos shorts, ele vai expulsar. Tá indo para aí, ó, vai expulsar. Vai tirar o amarelo e vai aplicar o cartão vermelho pro Zé Evaldo. Certo, Vladir? O próprio Zé Evaldo, né, se conforma, né? Não esboça nenhum tipo de reclamação. Tem um jogador a menos agora, o Santos. Zé Evaldo tá expulso. E o Yuri Alberto vai voltar. Perde o zagueiro. Bom, eu vi ali que pediram alteração no momento que o árbitro foi para a cabine de vídeo. Talvez ele vai tentar voltar, mas por precaução a alteração aconteça. E nada do Neymar por enquanto. Não vai entrar não, né? Não vai entrar, só tá como figurante ali, a menos que o jogo vá para os pênaltis, algo desse tipo. E aí, Gleger, fica com 10 do time do Santos, tá perdendo o jogo com 35 minutos do segundo tempo. O Santos tentava uma evolução, mas o Evaldo perdeu a cabeça, né, cara? Ele tem um lance na linha lateral do campo, vai, acompanha, corre com o jogador, ele vem pra... Eu disse na primeira imagem que eu tive aqui, vermelho. Eu achei até que o Candansan já daria direto, não precisava nem do VAR. Mas agora o Corinthians é tocar a bola, né? Fazer o tempo correr. Já tá aí, já passando os 35 minutos, já do meio pro final do segundo tempo.
Corinthians dar uma oxigenada e pôr a bola no chão. O que era difícil pro Santos agora piorou. Cenário fica bom pro time do Corinthians. Santos com 10, zagueiro Zé Ivaldo expulso. Coringão tá vencendo pelo placar de 2-1, 36. Tem falta para fazer a cobrança. Garro e Memphis. Partiu para a bola, Garro, pé canhoto, levantou, desvio de cabeça. A bola vai embora, foi do Yuri. E ao saltar, quando ele colocou o pé de novo no chão, voltou a mancar. E o Romero tá ali, né? Foi chamado, provavelmente Romero daqui a pouco vem no lugar do Yuri Alberto. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais do site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Desce o time do Santos, boa inversão do Guilherme aqui na direita, vem para apoio JP Sherman, olha para área, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, Mateuzinho chega na segunda trave para cortar. Barreal briga pelo alto, entra e corta a defesa do Corinthians, a bola volta para João Schmidt, toca mal na bola, a bola sai. É lateral pro Corinthians, bateria, atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo. O tic-tac do tempo em bola desta emoção, eu confirmo, semifinal, jogo único em Itaquera do Paulistão. Corinthians 2-1 pro Santos, Edu Pinheiro. Amanhã, 20h35, sai outro finalista em Palmeiras e São Paulo. Quem narra aqui é Roger Williams. Lá no Cariocão, Volta Redonda 0, Fluminense 0. Fluminense na final contra o Flamengo. E lá no Couto Pereira, 39 segundo tempo, Coritiba 1, Maringá também 1. O Coritiba está sendo eliminado do Paranaense. Vamos às alterações, 2 do Santos, 1 no Corinthians, Vladimir Catarino informa. No Corinthians, o Romero está entrando no lugar do Yuri Alberto, 11 pro Romero no lugar do Yuri Alberto. No Santos, saiu JP Sherman e entrou o 29, Léo Godoy. Léo Godoy entrou no lugar do JP Sherman. E saiu o Soteldo, entrou o David Washington, 36, David Washington no lugar do Soteldo e o Léo Godoy no lugar do JP Sherman. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, Cuiabanda e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Olha o Corinthians, você chega no cruzamento pro Depay, chega Gil para fazer o corte. Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Romero já entra dando carrinho, tentando recuperar, a bola sobra para Rollheiser de carrinho, tira a zaga do Corinthians, bola no comando para Romero, deixou para Memphis, dominou, chegou rasgando para trás, o toque do João Schmidt, mas a bola bateu ainda no Memphis. Vai embora pela linha de fundo, aponta tiro de meta e o Gil segue reclamando com o árbitro. Saiu, portanto, o Yuri. Tava na cara que não ia continuar, né? Depois da chegada dura ali do Zé Evaldo. Entrou o Romero, que é o recordista de gols do time do Corinthians na Neoquímica Arena. O artilheiro deste elenco atual do Timão. Estamos com 39. 2-1 para o time do Corinthians, vai dando Timão na decisão do Campeonato Paulista. Desktop, a internet oficial da Macaque do Bugre. Ele tá melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. O que você espera desta parte final do jogo? 2-1 para o Timão, Santos com 10, Gleger. Eu acho que ficou muito difícil para o Santos agora. O Santos tem até, o Caixinha fez algumas substituições, essa agora tira o Soteldo, coloca mais um homem de referência ali, que é o David Washington, é bom jogador também, o menino tá estreando aí com a camisa do Santos, aliás, reestreando, né? Tá voltando aí o David Washington, mas o Corinthians agora é só tocar a bola, né? Só tocar a bola, tentar segurar o resultado, já tá aí indo pro final do jogo, mas tem que ficar atento, porque às vezes acha uma bola, toma uma bola perdida aí, o Santos pode empatar, mas o jogo é totalmente controlado pelo Corinthians. Garro levantou, olha a bola na área, João Schmidt mergulha para cortar, Breno Bidon com a sombra, ajeitou para Mateuzinho largou na ponta, vem Martínez de primeira, cruzou, chega lá dentro, João Schmidt para fazer o corte, estão se estranhando ali na área, Gil e eu acho que é o Memphis, é isso? Memphis e Gil. Estão se pegando dentro da grande área, o árbitro viu, para o jogo, vai mostrar cartão, Vlad. Um para cada, Memphis e Gil. Confusão que tá desde o primeiro tempo, né? Demorou até pro árbitro dar cartão. Um cartão para cada aí, um pro Santos e um pro Corinthians. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 40 minutos de segundo tempo, placar de 2-1. Vai dando o Timão na decisão. Os dois seguem agora conversando, Gil e Memphis Depay. Claramente que o Gil, na Esperi, tá tentando tirar a concentração ali do Memphis, né? Os dois seguem discutindo, mas não da maneira como ocorreu agora há pouco.
João Schmidt, levanta a bola para o grande ataque, tentou Tiquinho, entre quarta e defesa, Breno Bidon, toca a mão na bola, vai brigar, Rollheiser, tira a defesa, a bola volta para Garro, Garro dá um tapa na bola, abriu na ponta para Romero, Romero recolhe, domina a bola, deu uma escapada, mesmo assim ele controla, deixou na ponta, a bola não saiu, chega o Escobar, tentou tirar, no bate, rebate, sombra para Romero, arranca para o setor direito, para invadir a área, linha lateral da grande área, parou, fez o break, cortou, linda jogada do Romero, tentava o passe por dentro, a bola passou por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo, ele marcou, acho que escanteio, Vladimir. Deu escanteio, né? Valeu todo o esforço do Romero. Ele conseguiu até, com o carrinho, cruzar a bola para a área, houve desvio. Linha de fundo, escanteio pro Corinthians. Escanteio pro Timão bater. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Corinthians busca o terceiro gol para praticamente encaminhar a sua classificação à decisão do Campeonato Paulista, que não ocorre desde 2020. Tem escanteio para bater o Timão, vem Memphis Depay para a bola, autorizar a cobrança com o pé direito, ele bate curtinho para Garro, vai devolver para o Memphis, linha lateral da grande área, linha de fundo, a bola bateu o time do Memphis, é tiro de meta. A dividida ali com o jogador do time do Santos, a bola bateu o time do Memphis. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 42, segundo tempo. O tic-tac no tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, é a semifinal do Paulistão Sicredi 2025 em Itaquera. Corinthians 2-1 pro Santos, Zeto Pinheiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui Rollheiser dominou por dentro, olha o Santos chegando, cortou, limpou, fintou, falta pra cima dele, a falta é perigosa. Em cima de Barreal, é falta pro Peixe, Vladimir. Quase que frontal, né? O Barreal foi passando até que chegou o Ranieri para derrubar ali o jogador do Santos. É falta frontal, perigosa pro time do Peixe. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E aí você vai agilizar o seu orçamento. Falta para o time do Santos na parte final do jogo. O Peixe busca o gol de empate para levar a decisão para os pênaltis. Guilherme na bola parada, autor de 13 gols neste Campeonato Paulista. Hugo Souza orienta a formação da sua barreira na trave direita. Santos que não tem Neymar, tá no banco, ainda não entrou e acho que dificilmente vai entrar. Perdido a bola também, Rollheiser. Guilherme tá olhando ali pro argentino, tá todo a pinto de sereno o cobrador, o Rollheiser vai lá e ainda dá uma ajeitadinha na bola. Pedro Caixinha, treinador do time do Santos, à beira do campo, observa. Hugo Souza, Hugo Neneca tá agitado, orientando a formação da sua barreira. É momento importante no jogo. 2-1 pro time do Corinthians. Santos com 10, com falta para bater. Barreira formada, praticamente a um passo da risca na grande área. Vem o time do Santos na cobrança da falta, são 3 jogadores. Rollheiser, Barreal e Guilherme, saiu Rollheiser, falta perigosa, Hugo no centro do gol, é falta para o time do Santos bater, Guilherme, preparado, concentrado, partiu para a bola, Rollheiser, a bola fica na barreira, explodiu na barreira, volta no rebate para Barreal, ele recolheu, dominou, tentou a finta, chega para fazer o corte, colocando a bola para fora, Memphis, tem lateral para fazer a cobrança, lateral para o time do Peixe bater, reta final, o Santos tenta a busca, precisa mais do que nunca do empate, vem levantamento para o Tiquinho, sobre lá dentro, Martins para cortar, acabou escorregando, Guilherme Garro fica com a sombra, ele ajeita, domina, faz o passe pro Memphis, Memphis botou na frente, já se livrou da marcação do Guilherme, empurra pela meia para Garro, Garro curtinho para Memphis, de primeira, deixou para Belo Bidon e abriu o lance, empurrou para Garro, Garro dominou, parou, prendeu, a bola bateu no próprio Bidon, voltou para Garro, Garro para Bidon, Bidon abre pela direita para Martins, Martins parou, prendeu, o olho pensou, vem conduzindo a bola, empurra pela meia para Mateuzinho, Mateuzinho para, prende, olha, observa, volta para Bidon, rola a bola, troca passes do time do Corinthians, fica com ela o Timão aos 45 do segundo tempo. Gustavo Henrique fez o passe para Bidu, Bidu ajeitou, dominou, deu um pisão na bola, a bola volta de novo para Gustavo Henrique. 7. Vamos até 52 minutos. O Timão está muito próximo de voltar de um Campeonato Paulista. O que não ocorre desde 2020. E quem sabe voltar a levantar um troféu, o que não acontece desde 2019. Quando nesse mesmo estádio o Corinthians venceu o São Paulo e conquistou o título. Foi o último título do Corinthians. De lá pra cá o Timão não sabe o que é levantar troféus. Ou troféu. Levanta a bola pro campo de ataque. O goleiro Gabriel Brazão. Tentou o Gil que virou centroavante. Chega lá atrás Mateuzinho para fazer o corte. A bola vai voltar atrás pro Escobar. Escobar
Sai jogando com Gabriel Brazão. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio e muito mais além da cuiabana. Encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 46 minutos, vamos até 52 em Itaquera. Domina o time do Santos para sair jogando aqui atrás com o goleiro Gabriel Brazão. Santos com 10, Zé Evaldo foi expulso. Ele empurra pela meia para João Schmidt. João Schmidt tem a posse de bola dominada. Escobar abre pela esquerda. Com o pé direito levanta a bola para o grande ataque muito forte. O lançamento para David Washington. Facilita o corte do Félix Torres. Martins de cabeça, Garro, aí se livrou da bola. Tentou o lançamento para ninguém, a bola fica de graça nas mãos do goleiro Gabriel Brazão. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Não se entrega o peixe. Desce pelo setor direito com o Léo Godoy, aí tocou mal. Tocou sem olhar para o Barreal, bola direto pela linha de fundo e o Santos desperdiça uma boa oportunidade ofensiva, Vladimir. Aí foi na base mais o desespero, né? O Caixinha, claro, não gostou. O cruzamento foi todo errado pela linha de fundo. É apenas tiro de meta e daqui a pouco tem mais mudanças no Corinthians. Gleger Zorzinho tá pintando o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, Gleger. E bateu desespero no Santos, né? Como disse o Catarino agora. O Santos tenta uma jogada ou outra. O Corinthians está muito bem fechado, muito marcando bem, né? Manutenção de resultado. Tá bem difícil. O Santos não consegue chegar, a não ser uma bola parada ou outra, mas está bem difícil para mim. O Corinthians está com um pé na final do Campeonato Paulista. 47 minutos e meio, amanhã vamos conhecer o segundo finalista. Tem Palmeiras e São Paulo, 9h35 aqui na Bandeirantes com a narração do Roger Williams. Olha o time do Santos, David Washington, quase ele conseguiu o passe de cabeça para o Gil. Entre quarta defesa do time do Corinthians. Bola lá na ponta, Ranieri tentou tirar e conseguiu. A bola bateu por último no Rollheiser, Barreal estava por ali também, a bola saiu. Lateral para o time do Corinthians bater. Tivemos alteração, Vlad, no Alex Santana? Vai acontecer, né? Vai acontecer nesse momento a alteração. É o Garro. O Garro não quer sair ali pela linha central, mas serão duas, na verdade, o Rian e o Alex Santana, né? Então sai o 14, Ranieri, entra o 37, Rian 37 no lugar do Ranieri e o Alex Santana, 80, vai entrar no lugar do Garro, 8. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Já assim que o jogo terminar, vamos para a parte final da nossa transmissão aqui para a Rádio Bandeirantes e na sequência vamos para a rede. Com tudo, repercussão desta classificação até aqui do Corinthians, a decisão do Campeonato Paulista. Bola por dentro, domina Rollheiser, sai driblando, escapou, limpou, fintou e sofre a falta. Sofre a falta e o Santos vai com tudo. O programa de ataque, o Alex Santana entrou, nem tocou na bola e já recebeu o cartão. Primeiro cartão já dele, né? Alex Santana tá amarelado, uma falta ali no campo de ataque santista que com certeza vai mandar pra área. Levantamento pro Gil na área, o Santos chegando, cruzamento pra boca do gol, corta, Gustavo Henrique, mete a bola pra fora. Escanteio pro Peixe, Vladimir Catarino. O Corinthians já viu esse filme, né? Pressão aí no finalzinho, mesmo com o jogador a mais, sumiram as bolas e o goleiro Alex Brazão vai lá pra tentar o cabeceio. É o Brazão que tá reclamando com o árbitro, né? Não tem bola, deveria crescer mais um minutinho. Foi pra área o Gabriel Brazão. Escanteio pro time do Santos bater, vem pra cobrança Barreal. Autorizar a cobrança pé esquerdo, fechadinho pra boca do gol, tira dentro da defesa, olha só pro chute de primeira pra fora. Pega mal na bola, Léo Godoy, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Se lamenta, né? Até porque tinha muita gente na frente, estava um chute muito complicado. Mesmo assim, Léo Godoy arriscou e mandou pra fora. Tiro de meta pro goleiro Hugo Souza cobrar. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta do Sicredi. E o resultado vai dando moral pro Corinthians pro jogo decisivo na próxima quarta-feira, onde o Corinthians tem que reverter a vantagem do Barcelona de Guayaquil, que venceu no jogo da ida lá no Equador pelo placar de 3-0. Quarta-feira, 9h30 da noite. Hugo Souza levanta a bola pro campo de ataque. Chega lá atrás, escora de cabeça, David Washington tentou Tiquinho Soares entre quarta e defesa. Na sequência caiu o Romero, falta pra cima dele, o jogo tá parado, Vladimir. Ficaram dois jogadores do Corinthians caídos, né? O árbitro marcou a falta apenas no segundo lance e o Timão vai aí cozinhando o Galo, vai levando a decisão, a vaga na grande
grande final. Cozinhando o galo ou fritando o peixe? Fritando o peixe é mais adequado para esse momento. Quando subiu o David Washington, ele não viu, mas atingiu o cotovelo com o seu cotovelo esquerdo, o rosto do José Martínez. Por isso fica caído o jogador do time do Corinthians, tem outro jogador sentado, o Romero, ele vai se levantando. A informação, Edu. Acabou no Couto Pereira, hein? Coritiba 1, Maringá também 1. Maringá venceu a primeira 2-0 no agregado, 3-1 para o Maringá. O Coritiba eliminado, semifinal do Paranaense. O Atlético pega o Maringá e o Operário pega o Londrina. Lembrando que o Maringá é o primeiro adversário do Guarani na Série C. Maringá está na terceira fase da Copa do Brasil, eliminou de cara o Juventude, eliminou União de Rondonópolis, olha o Tocantins, hein? Então, sensacional o Maringá, olha, tá aí, Maringá na semifinal do Paranaense. Vai terminar o jogo em Itaquera, talvez o último lance do jogo, o torcedor pede o final do jogo, 2-1 pro Timão, bola pra Barreal, com o pé esquerdo mete o lançamento, Mateuzinho chega pra cortar, volta pra Martínez, Martínez dominou, protegeu, tentou o giro, nossa senhora, que chegada duríssima pra cima dele, pinta vermelho. Vermelho para o jogador do Santos, segundo cartão vermelho para jogadores do Peixe, Vladi. É o camisa 31 Escobar, hein? Chegou ali, apelou o Escobar, né? Uma falta mais forte, cartão vermelho, mais um expulso no time do Santos. Levantou o Martínez, está expulso o Escobar. Martínez que agora há pouco havia levado uma cotovelada, né? Involuntária do David Washington e agora ele botou na frente, rapaz, a chegada. É que o Martínez conseguiu pular um pouco, se ele não pula... acertaria em cheio o tornozelo do jogador venezuelano que segue caído. Aí machuca um companheiro de trabalho, não é, nada justifica, né, Bolas? Não é porque tá perdendo, tá sendo eliminado, não justifica uma entrada dura como essa. Olha, tempo regulamentar esgotado, tempo acrescido pelo árbitro também, jogadores do Santos dão uma pressionada ali, foi expulso o jogador do time do Santos, sei que saiu o Escobar, o Gil segue reclamando, 4 tá saindo ali do bolinho, talvez para terminar o jogo, mas ele vai ter que agilizar a situação aí. Chegamos agora a 53. O Gil segue reclamando. O Escobar pede para que ele vá no VAR. Está dizendo que o jogador pulou. Convenhamos, vai mudar muita coisa se ele não for expulso também, né? David Washington tá por ali. A galera já faz a festa na arquibancada no momento em que pega a bola, apita o árbitro, acabou! O Corinthians está na decisão do Paulistão 2025. Deu Corinthians para cima do Santos. Gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Corinthians 2-1 pro Santos, que chegou a empatar com o Tiquinho ainda no primeiro tempo. E agora o Corinthians, o primeiro finalista, volta à decisão do Campeonato Paulista. Depois de 5 anos, a última foi em 2020, quando acabou perdendo para o time do Palmeiras. 2019 conquistou o título. Santos que não contou hoje com o Neymar, que nesse momento entrega a camisa para o Emiliano Dias, que é o filho e auxiliar do Ramon Dias. Deu Corinthians, 2 pro Corinthians, 1 pro Santos, o Timão está lá. E amanhã vamos conhecer o segundo finalista do Paulistão, Edu Pinheiro. Olha aqui, público, 48.046, em 48.046, já esperado, o mínimo é 44 mil. E a renda de 3.469.000, 2-1 Corinthians na final. Para você, Boris, um grande abraço, parabéns pela narração, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço. Amanhã estaremos juntos, meio-dia, na tela da Band Mais TV, apresentando os donos da bola, e às 17 horas com o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Forte abraço e até lá, Edu. Até amanhã, se Deus quiser. Grande Boris, bom retorno a Piracicaba. Oi, Catarino, então 2-1, Corinthians na final, mas o problema é quarta-feira, hein, Catarino? É, e o torcedor corintiano já tá cobrando, né, aquele grito clássico de quarta-feira. O torcedor corintiano lembra do Cianorte, Copa do Brasil 2005, 3-0 pro Cianorte no Paraná, 5-1 pro Corinthians no Pacaembu. Se apega a isso o torcedor corintiano para reverter a situação contra o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira, Edu. Um grande abraço, até a próxima, Catarino. Valeu, Edu! Muito bem. Ô, Gleger, e aí, 2-1 Corinthians, foi justo, Gleger? Foi justo sim, Edu, não dá pra dizer que não. A partir do momento em que o Zé Ivaldo é expulso num lance infantil, o Corinthians domina o jogo, e é aquilo que eu dizia, né? O jogo difícil, duro, complicado, né? Você vê que o primeiro tempo foi muito disputado, muito igual a partida, né? Uma igualdade técnica, tática, e isso dificultava. Depois o Corinthians começou melhor no segundo tempo, fez o gol, né? E aí é muita marcação, o Peixe não conseguiu envolver a equipe corintiana, criou algumas oportunidades sim,
mas Guilherme hoje muito mal, né? A torcida cria sempre uma expectativa, mas o Guilherme não estava bem, o próprio Soteldo também não estava muito legal. Então, assim, e o Corinthians mantendo sempre a mesma regularidade. Então, para mim, mereceu o Corinthians, belíssima vitória e tá de parabéns à nação corintiana pela festa que fez lá na Neoquímica. E que vem agora o Barcelona na quarta e a final do Paulistão, Edu. Bom final de domingo, boa semana, Gallagher. Obrigado, Edu, um abraço para você, um abraço a todos que ficaram com a gente aí. Muito bem. Gente, então 2-1 Corinthians vence, o Yuri Alberto logo a 12 minutos, 1-0 Corinthians, o Tiquinho Soares empatou, cabeçada de escanteio a 38 do primeiro tempo e o Garro marcando a 11 segundo tempo, 2-1 Corinthians, o Santos teve 2 jogadores expulsos, o Zé Ivaldo aos 35 segundo tempo e o Escobar dos acréscimos, portanto 2-1 Corinthians. Amanhã, Roger Williams narra aqui, Palmeiras e São Paulo, 21h35, a rede vai com concentração até 21 horas, 21 a gente corta, faz a abertura, 21h35, narra aqui, Palmeiras e São Paulo, tá bom? Olha, já vamos pra rede, apito final, os bastidores, as coletivas de Corinthians e Santos. Lembrando aqui que no Carioca já tem a final, é Flamengo e Fluminense. Ontem Flamengo de virada 2, Vasco 1. O Nuno Moreira marcou pro Vasco, Bruno Henrique, ele empatou. E o Luiz Araújo, 2-1 pro Flamengo lá no Maracanã, com 51 mil de público. Hoje no Raulino Oliveira, em Volta Redonda, 0-0, Volta Redonda e Fluminense. Primeiro jogo, 4-0 Fluminense, só administrou o Flu-Flu. Então, afinal, é isso aí, Flamengo e Fluminense. No Campeonato Mineiro, ontem, Atlético 4, América 0 de cara. Público de 47 mil no Mineirão. No próximo sábado, no Independência, o Atlético pode perder até por diferença de 3 gols, que fica com o título. No Gauchão, ontem, Grêmio 0, Inter 2, na casa do Grêmio, Arena Grêmio. E domingo que vem, dia 16, Beira Rio, jogo da volta. O Inter pode perder por diferença de gol, que fica com o título. No Paraná, o Coritiba foi eliminado, terminou há pouco no Couto Pereira, estava 1-0 Coritiba, o Maringá empatou, 1-1 Coritiba e Maringá. Primeiro jogo, 2-0 Maringá, no agregado 3-1 Maringá. Então Coritiba eliminado. O Atlético ontem venceu 3-0 o Azures, jogo de ida 0-0. Então passa o Atlético. Hoje, Operário de Ponta Grossa 1, São Joséense também 1. No primeiro jogo foi 1-1. Então hoje nos pênaltis 6-5 para o Operário. E o Londrina, semana passada, já tinha eliminado aí o Cianorte. Então é o seguinte, na semifinal, o Atlético pega o Maringá, Atlético e Maringá, e o Operário pega o Londrina. No Goiás, lá em Goiás, jogo de ida, semifinal, ontem, Atlético 2, Anápolis também 2, estava 2-0 pro Anápolis, dentro do Antônio Ascioli. Aí o Atlético acabou empatando 2-2, um dos gols do Atlético do Caio Dantas, ex-Guarani. Hoje no Serrinha, Goiás 0, Vila Nova 1, gol de Júnior Todinho, ex-Guarani. Então o que acontece? Semana que vem o jogo da volta, novo empate entre Atlético e Anápolis é pênalti, o Goiás tem que vencer, o Vila joga pelo empate para ir à final aí do Goiano. Olha, lá em Pernambuco, ontem, Sport 2, Santa Cruz 0. E agora tem o jogo da volta. Semana que vem o Sport pode perder por diferença de 1 gol. E hoje, Retrô 2, Maguari 1, jogo da volta. Semana que vem, sem os finalistas do Pernambucano. E a todos, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Seguimos com a apito final em rede nacional. Corinthians 2, Santos 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP. Mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Ter sido a última chance de título do Neymar nesse retorno ao Santos, ele
for embora no meio do ano, não vai mais ter título aí pro Santos disputar, não é? Então vamos falar disso tudo no apito final. E vai também dar uma espiadinha no jogo de amanhã. Amanhã sai o adversário do Corinthians na final do Paulistão, no jogo entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Claro, o jogo que terá a transmissão da Bandeirantes amanhã às 9h30 da noite. Já já, a reportagem Bandeirantes com o Bruno Migliosi e com o Luiz Fabiani na Neoquímica Arena, ouvindo todos os personagens desta vitória do Timão. Venham com a gente aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nos nossos canais digitais, no aplicativo Bandplay e também pelas ondas do rádio. Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, eu, a torcida do Corinthians e a torcida do Santos queremos ouvi-los, queremos entender como foi essa classificação corintiana. Fala pra gente aí, Ronaldão! E o segundo tempo mostrou muito que essas duas equipes têm a produzir ainda, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Corinthians começou bem, o Pretzel até falou aí no intervalo da forma que o Corinthians começou e depois começou a cair o ritmo, né? E aí depois pro segundo tempo o Ramon Dias começa a mexer na equipe, já fortaleceu um pouco mais o setor defensivo, porque o Corinthians consegue um gol depois de uma cobrança de falta espetacular do Garro, onde o Brazão fez 2 defesas aqui hoje, demonstrando ser um grande goleiro também, que o Santos está bem servido de goleiro. Agora sim, pro final do segundo tempo, o Corinthians começou a tocar mais a bola, tentar explorar mais, e o Santos perdeu a cabeça. O Santos perdeu a cabeça completamente na primeira expulsão, no carrinho que o Zé deu ali no Yuri Alberto na lateral, demonstrou que o Santos estava nervoso. O Santos não conseguia, algumas vezes chegava até o ataque, conseguia chegar até o ataque com muita rapidez, mas poucas finalizações. Não acertaram tanto gol também assim, que era esperado, ainda mais tendo o artilheiro do campeonato, o Guilherme, e também o próprio Tiquinho, que são 2 jogadores que gostam de testar sempre o goleiro. Foi um jogo onde o Corinthians teve a paciência, vamos dizer assim, o Corinthians teve a paciência e a torcida também. Então o Corinthians sai para a final com um time que está treinando agora aqui, que nós estamos vendo, o pessoal está treinando agora aqui, o André Ramalho está treinando aqui, é o último a sair do gramado. Então o Corinthians chega na final se esforçando. A verdade é essa, não chega como favorito, essa é a verdade, mas o Santos foi bem abaixo hoje aqui para mim, na minha avaliação. O Santos perde a cabeça e acaba saindo da competição. E a gente percebeu que o Neymar estava machucado mesmo, não tinha como ajudar o Santos. Ele veio aqui com seus companheiros, fazia a diferença no dia a dia, levantou do banco, aplaudiu, jogou junto com o seu time. É isso que a gente espera do Neymar, essa maturidade, esse poder de companheirismo que ele tem forte aí junto com o Santos para fazer a diferença nesse ano aqui, porque o jogo foi muito truncado e o Santos acabou perdendo a cabeça, viu, Capri? Boa, Ronaldão, pra você, quem vai ser o adversário do Corinthians na final? Palmeiras ou São Paulo? Seria maravilhoso o Palmeiras, né? A rivalidade aí é muito boa. Eu acho que pé quente também a rivalidade é boa. Eu acho que o Palmeiras vem aí. O São Paulo acho que não aguenta o Palmeiras jogando em casa. Valeu, Ronaldão. Grande abraço. Amanhã lá na tela da Band, lá com a Renata Fã no Jogo Aberto. Amanhã você deita em todo mundo lá. Amanhã é o dia de deitar, hein, Ronaldão? Aproveita amanhã, hein? Na quinta-feira, quarta-feira pós-jogo, já todo mundo mandando mensagem. Agora todo mundo sumiu, Capri. É assim que funciona. É isso aí. Abraço. Tchau, Ronaldão. Tá aí o Ronaldo Giovanelli, Opinião Bandeirantes. Agora é hora do Alexandre Pretzel, que vai explicar aqui pra gente como é que foi, o Pretzel, essa vitória do Timão. Conta tudo aí pra gente, a sua visão dessa vitória do Corinthians 2-1 sobre o Santos. Meu caro Ricardo Capriotti, primeiro que eu parabenizo o Corinthians pela volta à decisão do Paulista após 4 anos. Tem muito torcedor me cornetando aqui, isso é maravilhoso, porque eu disse que o Santos ia passar. O Corinthians mereceu, na força, na intensidade, não fez um grande jogo, mas decisão também é para se classificar, não precisa jogar bem, né? Então o Corinthians ganhou, e ganhou com eficiência. O jogo para mim não foi um jogo legal tecnicamente. Obviamente que eu tenho que começar pela ausência do Neymar, porque o jogo com o Neymar seria um pouco diferente, né? O Neymar fez jogadores comuns no time do Santos crescerem de uma maneira absoluta. Quando ele, o principal nome do time, que carregou a equipe na reta final, que jogou bem contra o Bragantino nas quartas, classificando com uma certa autoridade, né? Chega no principal jogo do Santos no ano e ele vem e fica no banco sem a menor condição de estar em campo, nem na hora que ele partiu para o aquecimento ele já sentiu dores. Quer dizer,
foi um anticlímax gigantesco, né? E isso, obviamente, atrapalha o desenvolvimento do time do Santos. E o Santos sentiu muito a ausência do Neymar. O Ulisses até nos perguntou, né? Pô, se o Neymar tivesse em campo, seria outro jogo. Claro que sim. Claro que sim. O Santos teria a condição de eliminar o Corinthians. Sem o Neymar, o Santos até que não fez um jogo ruim no primeiro tempo. No segundo tempo, apesar do Santos ter começado em cima na segunda etapa, o Corinthians foi muito mais assertivo nas suas marcações, né? Nas suas tiradas da defesa. Por isso que eu destaquei o Gustavo Henrique, que jogou por ele, pelo Torres, jogou realmente uma grande partida, principalmente na bola aérea, evitando muita coisa. O gol do Santos, do Tiquinho, foi entre Martínez e entre Félix Torres. Antes o Yuri Alberto já tinha feito o gol para o Corinthians, aproveitando uma bola aérea também. O Yuri tem que se destacar, né? É um jogador que realmente tem dificuldade em jogar de costas, mas quando ele tem o chamado, aí fica à vontade, Melhose. Diga lá. Tem o chamado? Pedro Caixinha chegou agora na sala de coletivo. Então tá bom. Capri, por favor, Capri, seguimos com o Caixinha? Vamos ouvir o Caixinha. Você vai voltar e a gente vai falar. Perfeito. Tem o gabarito, tem muita coisa pra gente falar desse jogo aí. Então vamos ouvir o Pedro Caixinha. É importante ouvir o treinador santista, claro, pra falar principalmente do Neymar. Vamos lá, Milhose. Terminando os ajustes aqui, Capri, em instantes, o Caixinha tá esperando só um ajuste da parte técnica de som da sala de visitantes aqui da Neoquímica Arena. Dentro de 30 segundinhos vai começar. Ô Milhose, você conseguiu apurar alguma informação sobre o Neymar aí? Se a lesão, de quanto tempo, qual o grau dessa lesão muscular que ele tem? Nenhuma informação ainda cedida pelo Santos. Vai começar agora a entrevista do Caixinha. Vamos lá, vamos ouvir aí o Caixinha aí, tá fazendo os ajustes, os preparativos. Vai começar lá. O jogo concentrou, foi pro banco, mas aparentemente não tinha condições. Quando você ficou sabendo disso, por que ele veio pro banco? Queria que você fizesse uma análise também da eliminação do Santos, por favor. Cadê o Caixinha? Não estamos ouvindo o Caixinha, hein? Não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. Eu acho que nós fomos uma equipa que teve que ir sempre atrás do jogo, mas mostrou sempre uma personalidade muito forte para ir atrás do jogo em qualquer circunstância. Mais uma vez fizemos uma grande primeira parte. No segundo tempo, depois do 2-1, com as alterações que foram feitas, a equipa voltou a dar uma resposta muito positiva e depois já foi muito mais do que com o coração do que com a cabeça após a expulsão, onde tentámos arriscar-nos. Era muito difícil poder ligar o jogo e chegar por fora e colocar a bola na área, que era aquilo que nós pretendíamos nesse momento. Há que reforçar muito aquilo que esta equipa tem vindo a fazer, essencialmente nestes últimos 25 dias, porque foi precisamente há 25 dias que nós jogámos aqui contra este mesmo Corinthians, em circunstâncias totalmente diferentes, e hoje a equipa mostrou aquilo que é a sua identidade competitiva em termos de querer jogar o nosso jogo, independentemente, com todo o respeito do adversário que tem pela frente. Vamos tristes porque queríamos disputar esta final, queríamos passar esta última barreira para poder disputar um título. Infelizmente isso não aconteceu, mas estamos seguros que esta equipa vai continuar a crescer, vai continuar a jogar muito bom futebol e vai continuar a deixar orgulhosos a nós mesmos, bem como todos aqueles que têm o Santos como equipa que acompanham, como equipa que amam e que têm como equipa que apoiam em todos os momentos. Gravou ou ele foi preservado para não piorar esse problema e de repente não se apresentar à seleção brasileira? Esse é o desconforto, é isso mesmo que quero dizer. Um desconforto que não permite ter a sua participação no jogo e nada mais para além disso.
Caixinha, agora falando sobre o jogo, suas escolhas, principalmente a do Tassiano na vaga do Neymar. Quando você ficou sabendo que não contaria com o jogador, você optou pelo Tassiano, tendo outros jogadores de características mais semelhantes à do Neymar. Então eu queria te perguntar sobre isso. E também sobre escolhas de segundo tempo, mudanças que você conseguiu fazer ali. O Santos conseguiu o empate no final do primeiro tempo. Tinha ali um momento melhor, mas depois, no segundo tempo, não conseguiu segurar essa vantagem. Sim, eu entendo perfeitamente que esteja a falar do Rolaiser. O Rolaiser, eu tive a oportunidade de falar com ele e também com o Tassiano, porque ele chega também estando numa grande equipa como é o Benfica, mas não teve também muitos minutos. Isso viu-se que, por exemplo, no último jogo que ele entrou, lhe faltava esse ritmo que não lhe permitia ter essa dinâmica. Então, precisamente por isso, e coincido totalmente em termos das características mais similares, mas ele não tinha ainda condição e ainda não tem ritmo para poder iniciar um jogo, e um jogo desta natureza e envergadura. O Tassiano tem vindo a fazer sempre muito bem. Tem vindo a fazer bem quando joga a titular, tem vindo a fazer bem quando entra no jogo, tem vindo a trabalhar de uma forma muito árdua quando treina todos os dias, e nós entendemos que poderia ser uma boa opção. Nós começámos a jogar com a nossa dinâmica habitual, em termos daquilo que era a construção perante este adversário. Nós queríamos construir em 2+3. Esse 2+3 permitiria que os interiores deles ficassem um pouco mais confusos em termos daquilo que eram as suas referências de pressão, e com isso nós pudéssemos ter a capacidade de jogar quer por dentro, quer por fora. Para mim, jogar contra esta equipa quer dizer que temos que jogar muito na variação do centro de jogo, obrigá-los a fazer muito esses movimentos de um lado para o outro. Foi isso que conseguimos fazer no primeiro tempo, quando nos apossámos da bola e quando fomos praticamente donos de todo o meio campo de ataque. E defensivamente o que nós fizemos foi quase emparelhar ou espelhar a equipa em termos de uma mesma estrutura que o adversário estava a apresentar no 4-4-2 em Lausanne. A equipa cresceu, a equipa respondeu muito bem com isso, conseguiu encontrar muitos passos para se associar, conseguiu chegar por dentro, conseguiu encontrar os passos para chegar por fora, e encontrou muito bem, penso com todo o mérito, esse golo do empate. Não voltámos a entrar tão bem, penso que os períodos iniciais, quer do primeiro, quer do segundo tempo, foram aqueles onde a equipa não se encontrou tão bem, não teve tão forte, não teve tão coesa, mas teve sempre aquele caráter de reagir, de ir atrás do prejuízo, de ir atrás do resultado, e reagiu também muito bem àquilo que foi a situação do segundo golo, mais uma vez levando o adversário a jogar perto da sua área, com a equipa a jogar bem por dentro, jogar bem por fora, e a ter algumas situações até de finalização similares àquilo que foi o golo que ditou o desfecho desta eliminatória. Então, como lhe digo, a equipa tem crescido muito, vinhamos com uma expectativa muito grande de ultrapassar esta última barreira para podermos disputar um título. Não foi assim o desfecho final, não foi assim a história final, mas vamos seguramente continuar muito fortes e enfrentar e preparar-nos para aquilo que temos já no final do mês, que será o início brasileiro. Caixinha, boa noite. Pedro La Roca, Energia 97 FM. Ainda sobre escolhas, nos 10 minutos finais do primeiro tempo, você faz uma alteração entre Tassiano, Guilherme e Soteldo. Não, peraí, agora tá ótimo aí, vamos já, agora eu quero só ouvir o Pretzel, porque o Caixinha não falou do Neymar. Falou só um desconforto, ele não quis falar. O Santos precisa explicar para o torcedor santista por que o Neymar não jogou, qual é o nível da lesão, quanto tempo ele vai ficar fora, se vai poder ir para a seleção brasileira. O Caixinha fugiu da resposta, ele não quis dizer. O Pedro Martins, que é o CEO, o Miliose tem que pedir entrevista pro Pedro Martins aí, para ele explicar bem isso. O médico ou pro médico, né? Não, o médico do Santos? O médico não fala. Então o Pedro Martins, que é o CEO, esse fala e fala mesmo, diz o que aconteceu. Então ele é o cara que tem que dar entrevista, ele é o responsável pelo departamento de futebol. O médico não vai falar, Gabriel, a nossa época não existe mais, os médicos não falam, que é um problema. Então, ou até o Neymar ali na saída, né? Porque o Neymar não para e não fala também, porque ele tentou dar um pique no intervalo para fazer o aquecimento, nem conseguiu. E aí é o seguinte, a pergunta, eu não sei quem é que fez a pergunta, mas foi muito boa a pergunta. Você acha que ele se poupou
né, para a seleção brasileira hoje? Foi uma pergunta muito boa e o Caixinha fugiu também dessa questão. Aliás, é o que os torcedores santistas estão indignados nas redes sociais. Parece que se poupa, quer dizer que não tem condição de enfrentar o Corinthians, o principal jogo do ano, mas vai se apresentar para a seleção. Então até isso entra em debate, né? Agora, foi um anticlímax gigantesco, porque o Santos com o Neymar, como disse o Ulisses, eu concordei com ele, o Ronaldo também, o Santos seria outro time, seria um time com uma capacidade técnica muito melhor do que o Corinthians. O Corinthians é um time muito coletivo. Quando o Corinthians acerta o coletivo, evidentemente que o Corinthians cresce bastante. Hoje o Corinthians não fez um grande jogo, mas classificou, que era o mais importante. O Rodrigo Garro, até aquela falta que ele bateu para a defesa espetacular do Brasão, ele não tinha feito nada. Estava entregue a marcação. E aí ele acerta a falta e logo depois tem o lance do Angileri para o Garro fazer um gol, um bonito gol, né? Dentro da área, dar uma paulada no ângulo, né? Até com atuações individuais, o Corinthians foi brilhante hoje, não? Nós tivemos uma boa do Gustavo Henrique, que eu votei nele, uma boa do Angileri, que foi um lateral realmente muito superior aos laterais que vinham jogando, e até pela inteligência para jogar. Não é um lateral veloz, mas é um lateral consciente, com boa leitura de jogo. Então ele marcou bem, fez um bom duelo, tomou um cartão amarelo merecido, e no segundo gol, qualquer lateral que chegasse na linha de fundo marcado, o que faria? Jogaria a bola na área. Não, ele levantou a cabeça e deu um passe para o Rodrigo Garro. Então foi uma assistência maravilhosa do Angileri. Estou revendo o gol agora, bem na hora que eu estou falando. Ele acha o Garro sozinho na entrada da área para o Garro fazer o gol. Então foi um passe maravilhoso do lateral argentino que já chega para ser titular. Então, em linhas gerais, assim, a escolha pelo Tassiano do Caixinha, eu critiquei na hora que saiu a escalação. Outro começa com o Rolézer, outro começa com o Pituca. Ele arquivou o Pituca, só se o Pituca tá quebrando a bola nos treinos. Porque tudo bem que o Pituca não vinha bem nos jogos, mas daqui a pouco ele recupera num jogo desses. Num jogo dessa intensidade, por já conhecer o Corinthians também. Então ele poderia ter fechado um pouco mais o meio para deixar o ataque, né, mais próximo da linha de meio campo, para que você conseguisse marcar e jogar um pouco mais na frente. Não foi isso que o Santos conseguiu. Então o Santos foi empurrado no início do jogo pelo Corinthians, levou o gol aos 11 minutos, depois empatou numa bola aérea, que foi o forte do Santos no jogo, né, a esperança até o final, quando deu o escanteio para o Gil arrumar um cabeceio. Mas em linhas gerais, assim, em jogadas criadas e o Hugo Souza fazendo defesa, o Santos praticamente não fez nada. Então o Corinthians ganhou o jogo na base do coletivo, da força do seu time e no aproveitamento também das oportunidades que tem para fazer o gol. Fez o gol com o Iralberto e fez o gol com o Garro. Com o Neymar seria diferente? Óbvio que nós estamos fazendo o exercício de futurologia aqui, né, de adivinhação. Mas obviamente que o Santos iria crescer e alguns jogadores se sentiriam mais à vontade. Vou te dizer um cara que não jogou nada hoje, Guilherme. Não jogou absolutamente nada. Com o Neymar ele fez boas parcerias, né, e boas trocas em jogos anteriores. Outra coisa, ele tirou o Soteldo, que era o jogador que segurava a bola na frente para se aproximar do Tiquinho. Quando ele põe o David Washington, tira o Guilherme, não estava jogando nada. E deixa o Soteldo com um jogador a menos para pelo menos segurar essa bola na frente e carregar um pouco em direção à área. Então a bola ficou batendo e voltando, e quando o Corinthians tinha um jogador a mais, o Corinthians chegou várias vezes na entrada da área para fazer o terceiro gol e não conseguiu, até por alguns erros de passes e por escolhas equivocadas. Então, ao fim, e analisando tudo o que aconteceu em linhas gerais, o Corinthians mereceu a classificação, foi melhor do que o Santos, mas obviamente, e isso a gente não vai pensar no que poderia ter acontecido com o Neymar, talvez o cenário fosse diferente, mas que não deixa de ser uma crítica ao Neymar, porque ele vem para tentar dar um título ao Santos, conseguiu classificar o Santos melhorou de maneira consistente com a entrada dele. Ah, mas não jogou contra ninguém, não interessa, ele chegou e carregou o Santos à classificação, ajudou outros jogadores a crescer e chega no principal jogo do Santos no ano para tentar classificar dentro da Neoquímica Arena, ele não joga. Aí é uma derrota de todos dentro do clube, principalmente do jogador, na minha opinião, Capri. E aí acho que acende mais uma vez aquele sinal de alerta do Neymar, né? Porque é o segundo problema muscular que o Neymar tem desde a volta da lesão do joelho. Ele teve aquela no Al Hilal, que o deixou fora de combate, logo depois ele voltar da lesão. Muita gente até entendendo que o Jorge Jesus teria usado essa condição clínica, física do Neymar para não chancelar a permanência dele no Al Hilal.
e essa agora novamente, não é? Mais uma lesão muscular, nós não sabemos o grau, a extensão, porque o Santos não se pronunciou. Se é algo leve, se é algo transitório, passageiro, se vai demorar mais tempo, mas é mais uma lesão muscular e que tira o Neymar no momento importante. Olha, tem muita gente falando, o Neymar foi para o Carnaval. Eu não vou entrar nessa, porque o Neymar estava de folga. Se deram folga para o time do Santos, deram folga para o Neymar, ele vai para onde ele quiser. Mas ele tinha que fazer o tratamento. Problema dele. Aí a questão dele, profissional dele. Mas ele não podia ir pro Carnaval, tinha que ficar fazendo tratamento para tentar jogar contra o Corinthians. Não vou entrar nessa porque não sei qual é a lesão do Neymar, não sei qual é a extensão da gravidade, não sei se ele fizesse fisioterapia enquanto estivesse lá no Carnaval, se ia fazer alguma diferença. Eu não vou entrar nessa não, mas eu quero saber sim, e a torcida do Santos também precisa saber, qual é essa lesão, qual é a extensão da lesão, qual é o problema. Se é rápido, se ele vai se recuperar rapidamente, se ele vai conseguir jogar pela seleção e se vai estar com o Santos na abertura do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, daqui a pouquinho o Bruno Milhozzi vem. Ô Pretzel, no final do jogo, o Gil deu uma entrevista ali para o canal da Federação Paulista de Futebol. Sim. Tava bravo o Gil, hein? Sim. Tava bravo o Gil. Vamos ouvir aí o que ele falou ao final da partida, saindo do campo de jogo, ainda no calor do jogo. Vamos ouvir aí o zagueiro santista, ex-Corinthians. Fala aí, Gil. Primeiro só quero falar, esses clássicos desse jeito aí, semifinal ou final, tem que trazer os caras de fora pra pintar jogo aqui. Porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz nos expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta pra amarelo que ele deu e depois ele foi lá e voltou atrás e deu vermelho. Eu fui falar com ele ali agora, tem que ter critério pra pintar essa porra. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora tem que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter mais culhão e tá pitando o jogo certo. Não, aí o Gil... tá reclamando do árbitro. O Gil, ele tem um acerto e um erro na fala dele. O acerto, que foi dito por nós na transmissão da semana passada, entre Corinthians e Mirassol. A árbitra Daiane Muniz pipocou. E quem estava no VAR era o Márcio Henrique de Góes. Me ajuda aí, ô Puzóvio. Acho que era o Márcio. Não chamou. O Carrilho tinha que ter sido expulso por uma entrada violenta no Cleison do Mirassol. O jogo estava 0-0. A Daiane Muniz pipocou, não expulsou o Carrilho, deu apenas o cartão amarelo e o VAR não chamou para a revisão do lance. Falamos na transmissão. Eu falei, o Ulisses falou e o Ronaldo concordou. Então esse é o erro do Gil, tá? Que ela deveria ter expulsado, mas ninguém disse nada. Falamos, certo? Estamos vendo aí no YouTube aí a imagem, viu, Pretzel? Tá a imagem aí do lance, ó, na semana passada, né? Do Carrilho. Esse frame é o frame da entrada no tornozelo e simplesmente só não machucou, sabe por quê? Porque o Cleiton escorrega a perna e o Carrilho segue escorregando com a chuteira no tornozelo. Ramon Dias chegando aqui, pessoal. Já tá chegando o Ramon. Então só para dizer que esse lance era para ter sido expulso o Carrilho. E a expulsão do Zé Ivaldo é uma expulsão correta. Então um erro do Gil e um acerto, tá? O acerto é a expulsão do Mirassol, que não aconteceu. E o erro é ele ter achado que o Zé Ivaldo não tinha que ter expulso o Capri. Ele inverteu as ideias, perfeito? Exatamente, é isso. Bom, então vamos ouvir o Ramon Dias, o técnico do Corinthians, chegando para a entrevista coletiva depois de Corinthians 2, Santos 1, Timão na final do Paulistão. Vamos lá, Luiz Fabiani. Dias e do auxiliar técnico Emiliano Dias. Ao decorrer do campeonato, o Santos teve uma evolução. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Ramon. Marco Belo, Rádio Transamérica. É uma semana que foi muito tensa depois da derrota lá no Equador por 3-0. Muitas críticas à entrevista, até citada pelos torcedores que foram ao CT ontem, muita pressão sobre o trabalho de vocês dois, críticas da imprensa, da torcida, enfim, e agora um jogo muito importante, vocês conseguiram vencer e classificar a equipe para a final. Como que vocês lidaram com essa semana? Esqueci de falar também a discussão no vestiário que foi falado por várias pessoas, que teria acontecido lá em Guayaquil. Como que vocês lidaram com tudo isso que aconteceu em volta do futebol, né? Não exatamente dentro de campo, para conseguir encarar o jogo de hoje contra o Santos e vencer o Santos, classificar para a final? Obrigado. Boa noite a todos. Com muita tranquilidade, porque a gente sabe que está um dos clubes maiores de Brasil, então sabemos que a pressão, quando o elogio é muito grande e também a crítica é muito grande. Nós estamos acostumados a isso, porque sempre trabalhamos em clubes com muita pressão e sobretudo muita exigência. Então nós com total naturalidade, muita tranquilidade, internamente nós sabíamos que hoje íamos a fazer um bom jogo
e depois lo de la briga é algo normal que acontece, e eu gosto que aconteça também, porque é normal, eu brigo todos os dias com ele, então são coisas de trabalho, coisas de futebol que é normal, pero nada, com muita naturalidade. Sabíamos que nós debíamos uma resposta para o torcedor, e acho que hoje todo o grupo fizemos um grande jogo e podemos dar uma alegria muito grande. Estamos muito perto de um sonho depois de 6 anos que Corinthians no tenemos la posibilidad de dar un título después de 6 años. Vamos a dar la vida la final para poder cumplir ese sueño de ganar un título con Corinthians. Ramon Emiliano aqui, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. O Raniel e o José Martínez, ambos tiveram os problemas físicos antes dessa partida. No caso do Raniel, até uma lesão de grau 2. Então se esperava um tempo maior de recuperação. Ele voltou, jogou quase os 90 minutos hoje. Queria saber como foi esse processo de recuperação que vocês acompanharam de perto e se vocês tentaram de alguma forma apressar essa volta dos dois para tê-los nessa decisão de hoje. Obrigado. No, Raniel es un jugador muy inteligente, que nos permite jugar con una línea, por momentos que cuando te atacan, con una línea de 3 y si no también jugar de volante. Eso lo venimos trabajando y lamentablemente justo en el momento de la Copa no lo pudo hacer y si ustedes ven fue a lo largo de toda nuestra gestión acá, siempre fue un jugador importante, muy inteligente, ha crecido muchísimo con nosotros, con todo el grupo. Sí que por suerte estuvimos hablando con él, que hizo un gran esfuerzo y no tuvo ningún inconveniente, ningún problema, así que va a seguir trabajando, va a seguir cuidándose. Martínez hizo un gran partido también. Yo creo que todo el grupo, todo el equipo hizo un gran partido tácticamente, contrarrestando el buen juego que tienen ellos también. Y sabíamos que tenemos un potencial ahí adelante. Al inicio de la entrevista lo hice, que para nosotros es muy importante el ataque que tenemos, Yuri, Memphis y Garros, que son los generadores de fútbol en las terminaciones. Y realmente nos pone muy contentos porque el grupo respondió. No nos gusta jugar como hemos jugado en Ecuador, no nos gusta jugar, pero bueno, puede pasar. Y seguramente ahora vamos a tratar de recuperar el equipo para hacer un gran partido el miércoles. Aqui, Ramon Emiliano, Rafael Esgrilles, Energia 97, ainda em cima da pergunta do Luiz com relação ao Martínez e também ao Raniel, foi por conta do adversário, do jeito de jogar do Santos, ou vai ser uma frequência agora com o Breno Bidon no time reserva e na equipe principal com o Raniel e com o Martínez? Tem jogo que pode jogar assim, tem jogo que pode jogar Breno. Vamos a variar isso. Nós variamos também el año passado também. Hoje sabíamos que por aí se jogava Neymar aí, que tem um dos jogadores mais importantes do mundo. Você sabe que tem que ter um certo controle e por isso botamos aí al Brujo aí e teníamos que ter uma zona de equilíbrio. Va a haver jogo que jogue Breno, va a haver jogo que jogue Carri y Breno y Santana. Santana también, Charleton puede tener, están todos brigando por una posición ahí, mas no, y en esse sentido depende do rival, também variamos de lo que escolhemos. Boa noite, Ramon Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Até falando um pouquinho sobre o que vocês já comentaram sobre essa questão da pressão, do que foi essa semana, vocês falaram que já estão acostumados, porém, nesta semana, pelo que vocês estiveram dentro do vestiário, deu para perceber que tanto o time quanto vocês entenderam que hoje poderia ser um capítulo final de um trabalho em uma eventual eliminação, que isso motivou ainda mais tanto vocês quanto os jogadores dentro do campo? Não, nós sabemos muito, nós jogo a jogo. Aqui, volto a falar o mesmo jeito que falo, nós somos conscientes de los momentos que temos experiência nesto, sabemos cómo se maneja lo externo, sabemos lidiar con esas cosas. Nosotros no nos muda nada, ni cuando falan bien ni cuando falan mal. Nós intentamos siempre tener los pies en el chão, ser críticos con nós. Los más críticos de lo que fazemos, del trabajo, somos nós. Entonces, cobramos muito entre nós cuando erramos, cuando no erramos, cuando hacemos las cosas bien, mas a nós no nos muda nada lo externo.
y aquí es jogo a jogo. Sabemos que, vuelvo a falar, ten la presión de que 6 años que no se gana nada en este club, y esa presión es grande para cualquier uno. La desesperación de no brigar por nada. Entonces, nós sabemos cómo es, aceptamos ese desafío, mas estamos con mucha tranquilidad. Sabemos que aquí dentro nós somos muy fuertes. Lo que se vivió hoy, una vez más lo que hizo la torcida, a pesar del momento ruin que nos tocó vivir en la Copa, da orgullo porque el torcedor nunca abandona. Entonces, a pesar que merecíamos cobranza, merecíamos que batan en nós, pero después cuando llegan acá a la arena apoiam los 90 minutos, entonces eso da tranquilidad. Muito bom. Vimos aí também Ramon e Emiliano Dias, a dupla do Corinthians. É isso, não é, Pretzel? Acho que foi claro aí o Ramon Dias admitindo que houve problemas no vestiário depois do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil, mas que faz parte aí do dia a dia do Corinthians. Eu não sei se faz parte de muitos clubes não, mas ele admitiu que houve um problema, né? Pois é, eu acho que nesse ponto ele é muito franco, né? De vez em quando ele é um pouco duro em algumas respostas, o que é absolutamente normal, o treinador sai do jogo e tal. Ele tentou minimizar a derrota de 3-0 para o Barcelona, e isso foi ruim, porque ele achou que era coisa do futebol apenas. E nós estávamos na zona de rebaixamento, a torcida queria que eu salvasse o time, quer dizer, ele fez uma análise retroativa que não pegou bem para o momento, porque foi um amasso. Em nenhum momento ele quis explicar, né, por que o Corinthians levou 3-0. Ele só disse que eram coisas do futebol e que o time não jogou mal. Foi muito simplista, né? Hoje não. Hoje eu acho que ele trabalhou bem, admitiu que houve realmente uma cobrança muito forte, e ele leva o Corinthians à final do Paulista, né? Depois de 4 anos. Tem gente, não são 5 anos, parece alguns caras me cobrando, eu tenho que explicar ainda. O Corinthians foi vice-campeão em 2020 contra o Palmeiras. No Allianz Parque, perdeu nos pênaltis. Em 2021, São Paulo e Palmeiras. Em 2022, Palmeiras e São Paulo. Em 2023, Palmeiras e Água Santa. E em 2024, Palmeiras e Santos. Então o Corinthians volta a disputar uma final após 4 anos. E isso eu acho que é mérito dele. O Corinthians fez a melhor campanha na primeira fase. Não fez um grande jogo contra o Mirassol, mas ganhou ao natural. Ao natural ganhou. Hoje também não fez um grande jogo, mas ganhou pela força do seu estádio. E a decisão será na sua casa. Então, contra São Paulo ou contra Palmeiras, quem vier, o primeiro jogo será no Morumbi ou no Allianz Parque, com a decisão na Neoquímica Arena. Agora, o Corinthians fora de casa também é uma mãe, né? Não consegue bater em ninguém. E isso talvez tenha que mudar para o primeiro jogo da decisão do Paulista. E tem o jogo da quarta-feira, que pode ser uma epopeia. A boa notícia, né, Capri? Até eu falei sobre isso hoje. O Independente Del Valle tocou 4-0 do Barcelona ontem, não sei se tu viu, o jogo em Guayaquil pelo campeonato equatoriano. O Barcelona com time misto levou 4-0 em casa do Independente Del Valle. Claro que é outro jogo na quarta-feira, é um jogo de Libertadores, mas se o Del Valle conseguiu, por que não o Corinthians não pode conseguir jogando em casa? Mas tem que jogar mais futebol. Com a bola de hoje, o Corinthians não faz 3 gols do Barcelona. Com a bola de hoje. O Corinthians tem que jogar mais do que jogou contra o Santos para fazer 3-0, 4-0 do Barcelona, Capri. Muito, alguém chamou aí? Só para saber aí se temos alguém para falar ou se já posso seguir com o Pretzel aqui, porque já tem o gabarito. Daqui a pouquinho já vamos às notas de Corinthians 2, Santos 1. Gabarito do jogo. Eu vou ficar muito atento às notas do Pretzel e já também dar uma antecipada no que pode acontecer amanhã com o Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. 9h18, deixa para intervalo rapidíssimo, 2 minutinhos, hein? 2 minutos, é muito rápido mesmo, é uma parada Zastras, aquela voando, e nós já voltamos para falar muito mais da classificação corintiana e da eliminação do Santos no Paulistão 2025. Não saiam daí, já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo
E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Volta com o apito final pela Rede Bandeirantes e Rádio. Deixa eu acionar a reportagem Bandeirantes lá na Neoquímica Arena. Luiz Fabiano e Bruno Migliozzi de olho em tudo lá que acontece depois dessa vitória do Timão 2-1 sobre o Santos. Vamos lá, Migliozzi, vai, Fabiani. Ô Capri, só para trazer informação atualizada, eu consegui conversar aqui com o pessoal do Santos, especialmente com o Pedro Martins, foi muito atencioso, não consegui pegar uma entrevista com ele, mas esclareceu as dúvidas que a gente tinha em relação ao caso do Neymar. Basicamente, a explicação da decisão do Santos. Não existe uma lesão na coxa do Neymar constatada. Existia um desconforto desde quarta-feira, ele foi gradativamente melhorando, hoje fez um teste, não conseguiria ir a campo. Opção do Caixinha, tê-lo no banco de reservas para participar do ambiente do jogo. Achou que seria importante ter o Neymar ali no banco, conversando com os jogadores, participando no vestiário também. Essa a decisão do Caixinha e, claro, deu a explicação de que o Santos não poderia arriscar colocar o Neymar não estando 100%, porque podia perder o jogador por mais tempo. Aí eles me explicaram, o Neymar tá muito tempo parado, voltou agora numa sequência grande, a gente não poderia arriscar, foi uma decisão conjunta e esse o comunicado, é a fala oficial do Santos, né? A palavra do Santos, mesmo que não oficialmente, que a gente conseguiu apurar aqui, a explicação do Santos pro Neymar não ter entrado em campo hoje. Boa, mas esse desconforto, porque depois do jogo contra o Bragantino, ele deixou o campo com um gelo ali, uma bolsa de gelo na coxa. Esse desconforto é no mesmo local, ô Migliozzi? É naquele mesmo local? Porque se foi na quarta-feira que ele começou a sentir isso, talvez não seja no mesmo local daquele desconforto que ele teve depois do jogo contra o Bragantino, não é? Aquele desconforto contra o Bragantino, Capri, também foi na perna esquerda, foi na coxa esquerda. E, assim, é o mesmo local, só que o Neymar não reclamou mais de dores. Ele disse que saiu do campo, disse que não estava sentindo mais nada, foi só uma precaução. Ele volta a reclamar de dores na quarta-feira, é o que o Santos informou pra gente. E aí vão acompanhando. Existia uma expectativa de que hoje ele pudesse ter uma recuperação e conseguisse jogar. Inclusive, sobre seleção brasileira, o pessoal também conversou com a gente, não vai caber ao Santos. Ele vai fazer esses testes físicos na seleção brasileira. Tem um detalhe, é a explicação que eles passaram. Diga, Pretzel. A convocação do Dorival, quando é que foi? Foi na quinta ou foi na sexta? Foi na sexta-feira a confirmação, não? Foi na quinta. Na quinta convocação pela manhã. Então é o seguinte, eles já sabiam que o Neymar tinha desconforto. E o Dorival convocou o jogador. Essa é a manchete. Dorival Júnior convocou Neymar com desconforto muscular ou com um problema médico, clínico. Foi convocado pela seleção. Numa pré-lista de 52 nomes. Mas aí, né, Pretzel, acho que aí também é o seguinte, vou fazer uma defesa aqui do Dorival, porque talvez chegue a informação para o Dorival ou para a comissão médica da seleção dizendo o seguinte, olha, o Neymar sentiu um desconforto aqui, mas aparentemente pode evoluir bem, a gente vai avaliar aí nos próximos dias. Aí o Dorival diz o seguinte, bom, se é um desconforto e pode evoluir bem, eu vou convocar, o máximo que vai acontecer é eu desconvocar ele ali na frente. Daqui uma semana, se não melhorar, eu desconvoco ele e convoco o outro. Aí acho que não é tão grave. Mas essa questão do Neymar deixar o Santos na mão no jogo decisivo,
na quarta-feira, depois então de vários dias de passado o jogo contra o Bragantino, é que chama atenção, né? Porque era só treino ali. O Santos voltou a treinar na terça-feira e na quarta ele sentiu esse desconforto aí. Não sei, vamos ver, vamos aguardar eu acho aí. que é minimizar demais a seleção brasileira, convoca o cara que depois eu chamo outro. Não, eu acho que não pode ser assim, cara. Pô, não pode ser assim com o principal jogador da seleção brasileira. Se ele já ficou um ano parado, quando ele volta, ele disputou, vamos lá, só pra me ajudar, Botafogo, Noroeste, Novo Horizontino, aí teve também o outro jogo contra o Corinthians, teve a Inter de Limeira, teve Água Santa, então foram 6 ou 7 jogos de Paulista, mais o Bragantino, e ele fica 7 jogos, ele fica fora do principal jogo. Aí o treinador chama da seleção um dia depois, onde ele já tem o desconforto na quarta-feira. Ah, mas depois desconvoca, tá tudo certo. Ah, eu acho que não, é um critério equivocado daí. Como é que você vai contar com o jogador para enfrentar Argentina e Colômbia? Dois jogos decisivos de eliminatória. Por que são decisivos? Porque se o Brasil fizer 0 pontos diante desses 2 jogos, o Brasil pode terminar, certo? Ali, ó, em cima do 7º lugar. Tá? E com o treinador balançando. Então, pô, não dá pra ser assim a convocação da seleção, me desculpe. Certamente a comissão técnica da seleção já sabia que o Neymar teria dificuldade de jogar contra o Corinthians. Gil. Certamente, vai no jogo. Vamos lá, vamos ouvir o Gil. Vai Milhose. Semana passada, se eu não me engano, contra o Mirassol, o Play sofre uma entrada pior do que essa que o Zé fez. E ele nem vai. A arbitragem que estava, claro que não foi o Matheus, não vai nem revisar. Hoje ele dá amarelo, ele falou pra mim isso. Ele falou, eu dei amarelo, vou manter a direção de campo. Depois o VAR chama ele pra ele dar vermelho. Por isso que a gente fica chateado. Tem que ser coerente, ou então vai começar a federação, tem que trazer a arbitragem de fora para poder apitar os clássicos do Paulista, porque do jeito que tá, não dá. Aí você vai falar com eles são sempre ignorantes, a gente fica chateado por isso. Aí acaba tirando, eu falei para ele, Matheus, você não pode tirar o foco do jogo, cara. Quem são o foco do jogo é para quem? É para os atletas ou para você? Tem que deixar o jogo correr então, deixa o jogo correr então. Deixa o jogo correr e não fica apitando qualquer coisa então, cara. Deixa o jogo correr, só isso que eu falei pra ele. Aí virou esse burburinho todo depois no final do jogo, porque ele perdeu a mão no jogo. E teve umas questões suas com o Memphis Depay também, né? Não, do jogo? Tudo de jogo, né? Não, tudo de jogo. Que ano você soube que o Neymar não jogaria? O Neymar não tinha condições de jogo? Nós ficamos sabendo hoje pela manhã, na hora do almoço, né? Na hora do almoço que nós ficamos sabendo que ele não estava 100% para jogar. E quando impactou no time? Cara, é difícil de falar. A gente sabe que é da qualidade do Neymar. Nós sabemos que ele representa muita coisa, mas nós ficamos bastante chateados, mas nós tentamos ali dentro do campo fazer aquilo que o professor treinou, né? E que vem pedindo pra gente para continuar fazendo. E muito se deu do jogo pelo nosso início. Eu acho que os 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo ali a gente não conseguiu implementar aquilo que a gente estava fazendo nas outras partidas e isso aí acabou impactando um pouco no jogo. Mas depois a gente controlou bem o jogo ali até o segundo gol e depois virou aquilo que nós já sabíamos, né? Que o Corinthians jogando em casa é muito forte, mas nós ainda tivemos alguma chance. O Santos voltou a ter uma dificuldade. Desculpa. O domingo foi coisa do jogo, você já disse, né? Não, coisa do jogo. Não tem nada demais. É coisa do jogo. O Santos Sim, hoje... Pode perguntar. O Santos hoje voltou a sofrer com um problema que vinha sofrendo desde o começo da temporada, que era a bola aérea, tinha sido solucionado, mas hoje o Santos sofreu o primeiro gol dessa forma. Por que isso aconteceu? Você acha que esse problema foi digno desse jogo apenas, ou o Santos vai voltar a sofrer novamente com a bola aérea? Cara, se tratando de clássico, os jogos são decididos no detalhe. Eu acho que nós trabalhamos bem durante a semana sobre isso, sobre essa coisa de bola parada, e aconteceu ali no primeiro gol, mas como eu disse, faz parte do jogo, né? Eu acho que não tem muito que ficar crucificando, não tem muito que ficar falando, agora não tem como voltar mais. Ô Gil, rapidinho por aqui, animicamente muda muito a ausência do Neymar num jogo como esse? Cara, nós estamos tratando de um cara que brigou muitos anos com o Cristiano Ronaldo e com o Messi para estar entre os melhores do mundo, então é claro que só em si a presença dele dentro do campo incomoda vários adversários, mas foi uma pena ele não poder estar em campo com a gente ali, dentro do campo atuando, mas por fora ele ajudou bastante. Agora não tem como lamentar muita coisa, mas nós começamos
a temporada com altos e baixos, depois nós se equilibramos e hoje é clássico, não tem muito o que falar. Clássico se decide no detalhe. Ele sentiu muito no chat. Aí a palavra do Gil, zagueiro da equipe do Santos, hoje capitão, voltando a encontrar o Corinthians na Neoquímica Arena. Capri. Agora um pouquinho mais calmo, né, Prétio? Ali na saída do campo de jogo estava mais exaltado, mas admitindo aí que o Corinthians foi superior, né? Neymar não quis falar. O Neymar não quis falar. Até porque não tem muito o que falar, né, melhor? Porque, pô, no principal jogo do ano, ele não consegue nem aquecer. Aí é demais, né, cara? Aí é demais todo o esforço que foi feito. Hoje até, em cima do que o Gil disse, mais calmo agora, mas admitindo que sem o Neymar é o anticlímax, né? Fica... e a resposta dele, pô, pra quem brigou com o Neymar e com o Messi e com o Cristiano Ronaldo pra ser o melhor do mundo, então a resposta dele tá aí, né? Agora, é muito complicado, por exemplo, você vê um cara como o Neymar, e hoje eu coloquei uma frase que muita gente não concordou comigo. O Neymar é o dono do Santos. Ele e o pai dele hoje são os donos do Santos. Até o debate era em cima do ônibus que o Santos Pedro Martins. Vai no Pedro Martins. Estava bem que não tinha lesão. Não, mas é uma decisão, a decisão principal, que é uma decisão difícil e a gente levou ela até agora, até momentos antes do jogo, é entre perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por 1 ou 2 meses. Né? E a gente precisa sempre colocar o contexto que é um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. Então a decisão, que é uma decisão complicada, foi de poupar o Neymar para essa partida, pensando na sequência da temporada. A gente precisa ter o Neymar bem a temporada toda. Então é uma decisão que a gente nunca pode tirar do contexto de que o Neymar, ele vem pela primeira vez, depois de 2 anos, tendo uma grande sequência na carreira. Então esse é o grande ponto, foi por isso que tomou-se uma decisão dura e difícil, mas foi pensando para o bem do Santos e também no bem do atleta, para ter uma seleção brasileira também ou não? Não, foi uma decisão envolvendo o bem do atleta e o bem do Santos para não perder o Neymar por um grande período. Imagino que seria ter o Neymar parado por uma lesão por muito tempo, né? Pedro, o Santos avisou a seleção brasileira quando surgiu a convocação de que existia esse desconforto? Não, o grande ponto é o seguinte, foi uma decisão hoje. A decisão de hoje foi perder o Neymar por uma partida ou perder o Neymar por 2 meses. Esse é o grande ponto e esse é o risco dessa decisão. Por isso que a gente acabou arrastando essa decisão até hoje, fizemos os testes necessários e era um jogador que estava com desconforto e a gente optou por poupá-lo pensando na sequência da temporada. Você falou de 2 meses, esse prazo era algo que poderia acontecer mesmo, assim, Uma lesão muscular, ela pode se arrastar por 1 ou 2 meses, né? Ele manifestou... Aí, a palavra do Pedro Martins, meus amigos, dando mais explicações. Mas é a seguinte, eu esperava ouvi-lo porque ele fala mesmo. Quando ele diz o seguinte, a nossa ideia é preservá-lo para o resto da temporada, ele está abrindo praticamente mão da classificação para o Paulista. Não que o Santos não pudesse eliminar o Corinthians, mas se ele tem, vamos supor, 35% de condições, estou dando um número aleatório, um percentual. Neymar, quanto é que tu aguenta? Não, eu aguento 45 minutos. Mas nós estamos numa semifinal. Tu vai poupar para um jogo que não vai mais existir agora. Ele poupou para uma final que não existe mais, para uma tentativa de final, ao contrário de botar numa semifinal, onde haveria a possibilidade dele jogando do Santos ganhar o jogo. Na verdade, ele não quer perder o Neymar por, segundo o que ele disse, o temor de perder o Neymar por 1 ou 2 meses, caso o Neymar entrasse e tivesse um agravamento da lesão. Tudo bem. Agora tu não tem o temor e tu não tem a final agora. Agora tu tem dias livres até a decisão até o início do Brasileiro. Em tese, ele vai oferecer o Neymar para a seleção brasileira. O Neymar vai jogar na seleção. Em tese, não pôde atender o Santos por conta dessa temeridade em perder o jogador num eventual agravamento da lesão, mas pelo menos por enquanto, quantos dias faltam para o jogo da seleção? É dia 20, não é 20 o primeiro jogo da seleção? O primeiro é 20. Faltam 11 dias. 11 dias. Em tese, se não é uma lesão, se é um desconforto, em tese, em 11 dias ele joga. Ele joga. Se não tem não abriu nada, não é grau 1, não é grau 2, é só um desconforto que eventualmente poderia, se ele entra em campo, dar um pique, virar aí uma lesão mais séria, então eu acredito que ele joga no dia 20. Então o Santos poupou o Neymar para não tê-lo nessa semifinal contra o Corinthians,
E, aparentemente, o Neymar vai estar à disposição do Dorival Júnior na seleção brasileira. Vamos ver, né? Os próximos dias vão explicar isso tudo. Amanhã a gente deve ter, inclusive, um posicionamento aí da CBF, não é, Pretzel? Porque a apresentação da seleção brasileira na segunda-feira que vem já na próxima segunda, depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Acontece, então, a apresentação da seleção brasileira. Vamos ver qual vai ser aí o encaminhamento disso tudo. Com todo respeito, acho que a estratégia foi equivocada. Quando virou 1-1 no tempo normal, põe o Neymar pra jogar. Brasão. Põe o Neymar pra jogar. Vai lá, Milhosa. Olha, é frustrante, né? A gente estava numa crescida muito grande, taticamente, tecnicamente, e ter uma derrota como hoje dói bastante. A gente estava bem confiante. A gente sabe das nossas qualidades, agora nesses 25, 22 dias aí, trabalhar forte, pensando no Campeonato Brasileiro que vai começar e poder fazer um baita ano. Neymar fez falta para vocês no jogo de hoje? Olha, o Neymar faz falta em qualquer clube do mundo, né? Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Infelizmente não pôde estar com a gente, mas o grupo também é um grupo muito qualificado. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas a gente está junto nessa. É trabalhar, corrigir os erros, que logo mais começa o Campeonato Brasileiro e a gente tem que estar concentrado, preparados para fazer um grande campeonato. Aí falou rapidinho, o Brasão é o último também que vai passar na zona mista do Santos, que está lotadíssima, meus amigos. Muita gente para ouvir os jogadores do Santos na Neoquímica Arena. Muito bom, um abraço aqui ao Marcelo Mendes, grande Marcelão, que tá aí também conformado com essa história aí do Neymar, né? Pô, daqui 2 meses pode acabar o Neymar no Santos, e era um jogo semifinal do Campeonato Paulista. Valeu, Marcelão, grande abraço aí ao grande Marcelo Mendes, tá mandando um abraço a você também, Pretzel, um abraço ao grande Eduardo lá do bar do Luiz Fernandes, grande Edu, Luiz Eduardo Fernandes, lá do bar do Luiz Fernandes, tá ouvindo a gente lá em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, através do nosso aplicativo Band Play, também do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 9h36, precisamos ir pro gabarito aqui, hein, Luiz Fabiani? Vai passar a boleirada do Corinthians aí ou nem isso vai acontecer aí, Fabiani? Capri, acho que a celebração no vestiário é grande, viu? Até porque nenhum jogador passou por aqui para nenhuma das baias da zona mista, nem mesmo para as TVs detentoras dos direitos de transmissão. Mas a assessoria já antecipou pra gente. Teremos Gustavo Henrique, zagueiro, Hugo Souza, goleiro, e Rodrigo Garro, autor do segundo gol do Corinthians na partida. Esses 3 vão atender a imprensa nessa noite. Ficamos no aguardo ainda, por enquanto sem sinal de nenhum do trio. Vou abrir o gabarito aqui, as notas de Alexandre Pretzel para Corinthians. Corinthians 2, Santos 1. Vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto. E a nota do goleiro Gabriel Brasão. Vai, Pretzel. Uma grande defesa, numa falta cobrada pelo Garro, 6. Para mim, o melhor jogador do Santos. Não fosse ele, o Santos já teria afundado mais cedo no jogo. Fez 2 defesas brilhantes, o Gabriel Brasão. Por isso ele botou o João Paulo no banco, viu, Pretzel? Não sei se vai ser fácil o João Paulo voltar, não. Só se o Brasão se machucar aí. Vamos lá pro Guto Francischini. Grande Guto Francischini. O prefeito da Neoquímica Arena. Tá feliz da vida com a classificação do Timão? Nota do JP Sherman. 5. Saiu pra entrada do Léo Godoy. Nossa, 3. Gil, 5. Zé Ivaldo, 2. O melhor momento do Zé Ivaldo no jogo, sabe qual foi, Pretzel? Qual? Quando ele pegou o papelzinho das mãos do Pedro Caixinha, leu e botou no calção, por dentro do calção. Acho que ele não entendeu nada do que estava escrito. No meio do jogo, o Caixinha chama ele, entrega um papel pra ele, ele lê, olha assim, enfia no calção e vai jogar bola. Não entendeu nada o Zé Ivaldo. Eu citei na transmissão porque ele olhou, deu pro Tiquinho, o Tiquinho olhou o papel e entregou pro Tassiano. Ou seja, não serviu pra nada. Serviu pra nada. Ô Pedro Caixinha, você tá louco? Capricha na caligrafia aí que os caras não entenderam nada do que você passou pra eles lá. O Santos foi eliminado.
Ou então dá um tablet pra cada um aí, ao invés desse negócio de ficar passando papelzinho aí, parece cola da escola da quinta série, ô Caixinha. Nota do Escobar, Pretzel. Cai muito a nota pelo destempero no último lance do jogo, né? Uma expulsão do Escobar, ainda pedindo pra olhar no VAR, né? Então nota 3 pro Escobar. Nota de Pablo Escobar. 0. Ah, bom, achei que você ia dar nota 1 pro Pablo Escobar. Eu achei que você ia dar nota, se desse nota 1, eu ia tirar você do final da transmissão. Repita a nota de Pablo Escobar. 0, eu até falei, se o nome do Escobar fosse Pablo, era pra sair direto pro Camburão. Tá algemado, né? Ele é pro Camburão algemado. Meio de campo do Santos teve João Schmidt. Mal jogo, mal, 4. Gabriel Bom Tempo. O melhor do meio de campo ele tirou. O melhor jogador do meio de campo do Santos ele tirou. 6. Foi embora para a entrada do Roleiser. Que não costuma jogar de segundo homem. Joga mais perto da área. Ainda assim eu não acho que ele foi mal. 5. Tassiano. 4. Saiu para a entrada do Barreal. 5. David Washington. Perdão, Soteldo. 5,5 pro Soteldo. Saiu para a entrada do David Washington. Não tocou na bola, sem nota. Tiquinho Soares. 7. O autor do gol, né? Eu tenho critério, fez o gol. Quando a bola chegou nele, chegou pouco, né? Até tentou alguma coisa, 7. Pô, mas o Brazão salvou 2 gols. É como se ele fizesse 2 gols, Pretzel. Não, eu discordo, tio. O Brazão no primeiro gol, ele não sai do gol. No gol do Yuri Alberto. Pô. E ele... Mas como é que ele ia sair ali do gol, Pretzel? Essa bola é do goleiro. Bola cruzada na frente da pequena área. Não. Ali os zagueiros comeram o Sherman deu condição. Era lance para ser lance de impedimento. Sim. O Sherman fica parado, o Yuri Alberto vem nas costas. E o Brazão, é claro, só fica olhando para a bola, tenta fechar o ângulo, mas muito atrasado. Então, para mim, o Brazão fez uma grande defesa na falta do Rodrigo Garro. E depois no chute do Memphis também, fez uma defesaça no chute do Memphis Depay. Memphis fez depois do segundo gol, seria o terceiro gol do Corinthians. Estou revendo bem agora o apito final da TV Bandeirantes mostra o lance, ele não sai do gol. O Yuri Alberto tá dentro da pequena área, ele não sai do gol. Mas ali, Pretzel, ali pra mim era o lance do zagueiro acompanhar o Yuri Alberto. Eu tô revendo o lance, ele tem que sair do gol. Ele abriu os braços, né, e não vai em direção ao jogador do Corinthians. O erro foi do Sherman, que deu condição. Nota, nota do Guilherme. Guilherme, 4. Jogo grande, hein? Cadê o Guilherme, hein? Hoje não foi bem, não. Pra mim o Guilherme tem sido o melhor jogador do Santos, mas hoje nada. Nota do Pedro Caixinho, técnico do Santos. 3. Pode mudar o hino aí, Michel Lopes, vamos pro hino do Timão. Campeão dos campeões. Dentro dos nossos corações. Nota do goleiro Hugo Souza. Hugo Souza não fez nenhuma defesa e no gol não teve culpa. 6. Mateuzinho. 5,5. Eu achei que o Mateuzinho foi bem hoje, Pretzel. Ele não comprometeu o Mateuzinho hoje, viu? Por incrível que pareça, meu. Hoje ele foi um jogador bem correto, tanto na marcação como... subiu pouco, mas hoje o Mateuzinho não comprometeu, não. Félix Torres. 5. Gustavo Henrique. 7. Angileri. 6,5. Saiu para a entrada do Matheus Bidu. 5. Esse Angileri aí vai acertar ali a lateral do Corinthians, hein, Pretzel? É melhor que os outros. Bom jogador, hein? E há 30 dias que não jogava, hein? 30 dias. Bom jogador. Chegou, pegou a camisa e resolveu. É isso aí. Boa indicação do Ramon Dias. Meio de campo do Corinthians teve José Martínez. 6. Ranielli. 5,5. Saiu para a entrada do Rian. O Rian entrou no final sem nota, entrou aos 48 do segundo tempo. Carrilho. 5, bem discreto hoje. Foi embora para a entrada do Breno Bidon. 5. Garro, 7. Até cobrar a falta, estava sumido do jogo. Aí bateu a falta e fez o gol. 7.
Tá muita gente dizendo, né, o Garro não tá jogando porque tiraram a camisa 10 dele. Esse rapaz não tem nada disso. Ele passou por um drama pessoal no final do ano, não é? Se envolveu num acidente lá na Argentina, que a gente pode até colocar na conta aí de uma questão pessoal que pode interferir. Mas esse negócio da camisa aí pra mim é uma bobagem, hein, Preto? Se o jogador for ficar de mimimi porque perdeu a camisa 10, tá, aí dá licença, né? O Garro, pra mim, não tem essa característica, não. Não tava jogando bola porque não tava bem, mano. Perguntei pro Ronaldo se isso acontecia na época dele, nada a ver também. Nada a ver esse negócio de camisa. Bom. E esse negócio agora de numeração fixa, sabe? Eu sou contra, viu? 99, 38, 112, sabe? Eu sou contra. Querem fazer, não tem problema, eu sou contra. Pera aí, já voltamos aqui, tem um chamado aí. Quem chamou? Oi, Capri, sou eu aqui. Só um detalhe sobre o Rodrigo Garro. O Hugo Souza já está vindo aqui daqui a pouco para falar com a gente, vai ser o primeiro, mas sobre o Garro, tem que sempre pensar que foi um jogador que praticamente não teve a pré-temporada porque realizava um tratamento de tendinopatia patelar. Então ele teve um atraso muito grande em relação aos demais nessa parte física. E até por isso, hoje, em alguns momentos, acho que visto do campo, isso ficou até mais nítido. O Garro claramente não está em 100% das suas condições de jogo. Em dados momentos faltou velocidade, faltava o arranque. Quando passou dos 20 do segundo tempo, praticamente se desligou do jogo. E conversando com as pessoas do Corinthians, o que me passa é justamente isso. O Garro não está 100% e está até passando por um certo sacrifício, porque o Corinthians precisava dele para esse momento de decisão e ele não estaria disponível nas condições normais como não esteve nas 8 primeiras rodadas do Paulista. Então ele passou por esse tratamento, perdeu uma etapa muito importante, que é a pré-temporada, e aí agora, de certa forma, está pagando o preço por isso. Quase ficou fora do jogo contra o Barcelona no começo da semana. Muito bom, é a explicação do Luiz Fabiani, que sabe tudo do Corinthians, e trazendo esse detalhe físico aí do Rodrigo Garro. Ele saiu então, Pretzel, para a entrada do Alex Santana. Pô, o primeiro lance dele tomou um cartão, viu? Eu não ia dar nota dele porque ele ficou 3 minutos em campo, mas por esse lance ter tomado o cartão, eu vou dar uma nota pra ele. Nota 1. Nossa, você tem pedra no lugar do coração, Pretzel. Você não tem sentimentos, Pretzel. O cara entra pra ajudar na marcação, pra evitar que o Santos ataque. Concorda comigo? Primeiro lance dele. Ele faz a falta e o que ele faz? Chuta a bola longe. Além dele fazer a falta, permitindo que o Santos tivesse o lance, ele ainda toma um cartão amarelo. Aí não dá, né? Não tem defesa, né? Memphis Depay. 6. Yuri Alberto. 7. Saiu para a entrada de Romero. Romero, 5. Nota do Ramon Dias. 6. E finalmente a nota do árbitro Matheus Delgado Candansan. O Candansan até hoje, em 11 jogos, ele tinha dado 52 amarelos, 2 vermelhos e 2 pênaltis. Perfeito, Capri? Só no jogo de hoje ele deu 4 amarelos, subiu para 56. E os 2 vermelhos que ele tinha dado em 11 jogos, ele deu mais 2 hoje, num jogo só. Mas os 2 cartões vermelhos bem aplicados. A expulsão do Zé Ivaldo é uma expulsão correta, onde ele só deu amarelo, mas com auxílio do VAR. E o VAR tá ali para isso também. Ele foi lá e deu o cartão vermelho corretamente. E o lance do Escobar não precisou do VAR na frente dele, bem expulso também. Então a arbitragem do Candansan, para mim, ele não deu um amarelo pro Gil, que eu acho que ele errou, uma falta por trás no Memphis. No mais, uma arbitragem que não teve interferência no jogo. Ele é um bom árbitro, nota 6,5 pro Matheus Candansan. Também achei que ele fez uma arbitragem correta. Provavelmente não irá apitar as finais, não é? Deve ter sido aí o ápice dele nesse Campeonato Paulista. A finalíssima está aguardada para o Rafael Claus. Mas os dois jogos? Né? Os dois jogos? Não, a finalíssima. Sim. Finalíssima. Eu acho que o primeiro jogo ele tem chance depois de hoje, viu? Tem que ver o Flávio de Souza amanhã. Um dos dois, acho que um dos dois apita o primeiro jogo da final. Vamos ver. Bom, vamos ver. Mas a última partida certamente será de Rafael Claus, que é hoje o principal árbitro da Federação Paulista e um dos principais do Brasil também. 9h48, vai falar quem aí, Luiz Fabiani? Logo menos Hugo Souza por aqui, Capri. Ele já está atendendo alguns dos jornalistas da Primeira Baia e em alguns minutos deve estar na área. Então, enquanto você aguarda aí o Hugo Souza, tem informação do Luiz Henrique Lô, informação da queda de mais um avião aqui no estado de São Paulo. Aconteceu hoje à tarde no litoral paulista e o Lô tem mais detalhes aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Lô.
É isso, Capri, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Atualizando essa informação de mais cedo, esse avião que caiu por volta das 6 da tarde em Itanhaém, entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo, numa aldeia indígena. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram resgatadas 2 vítimas. Uma morreu no local e a outra foi resgatada consciente e levada ao pronto-socorro em Peruíbe. A informação que chegou é que o avião é um modelo Cessna, ou seja, de pequeno porte, modelo Cessna 150J, do Aeroclube de Itanhaém, prefixo PT-AKY, e realizava um voo de instrução com 2 passageiros. A queda foi exatamente na rua Mogi das Cruzes, perto da praia de Gaivota, em Itanhaém, e as equipes realizaram o atendimento no momento, e no momento agora já tem essa informação de que são 2 vítimas, uma morreu e a outra está sendo atendida, Capri. Muito bem, tem informação do Papa Francisco também, Lô? Também, uma boa notícia é que o Papa Francisco tem uma ligeira melhora gradual, segundo o último comunicado divulgado pelo Vaticano. Ele permanece sem febre e com estado de saúde estável, alternando entre ventilação mecânica não invasiva e oxigenação, sempre respondendo bem aos tratamentos. Apesar disso, o Vaticano informa que o quadro ainda é complexo. E por isso os médicos mantêm de forma prudente o prognóstico reservado. Lembrando que o Papa Francisco está internado há 3 semanas no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de um quadro de bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Por isso, um novo boletim médico só deve ser divulgado amanhã à noite, devido à estabilidade da saúde do Santo Padre. Capri. Valeu, Lô. Luiz Henrique Lô, a informação da Central Bandeirantes de Jornalismo ao longo da nossa programação. E nos jornais desta segunda-feira você vai ter todos os detalhes dessas notícias e das outras notícias do Brasil e do mundo. Lembrando que às 5 da manhã já tem Pulo do Gato com o Pedro Campos e também a Silvânia Alves, abrindo aqui a nossa segunda-feira às 5 da manhã, acordando São Paulo, acordando o Brasil, e depois ao longo da segunda, muita informação para todos vocês. 9h51, dá tempo de eu ir para o intervalo rapidinho aqui, ô Fabiane, antes de a gente ouvir aí o Hugo Souza, o goleiro do Timão? Vai tranquilo, Capri, tem mais uns minutinhos até ele passar por aqui. 2 minutos, 2 minutos, parada rapidíssima e o apito final volta na sequência. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, apito final de Corinthians 2, Santos 1. Daqui a pouquinho, já, nós vamos ouvir aí o Hugo Souza, o goleiro do Timão, falando sobre essa vitória corintiana. Deixa eu aproveitar e pegar o destaque final aqui do Bruno Migliozzi, as últimas informações do Santos, do Peixão, antes do Campeonato Brasileiro agora, não é, Migliozzi? Porque agora, Santos em campo novamente, na estreia do Brasileirão 2025. Vamos lá, Migliozzi!
É isso, Capri, dia 30 de março, vai ter aí uns 20 dias para descansar, trabalhar essa equipe, o técnico Pedro Caixinha, e pega o Vasco da Gama fora de casa, jogo em São Januário, domingo dia 30 às 6h30, um dos poucos jogos que ficam pro domingo. Santos não deve ter alteração nessa data de início do Campeonato Brasileiro. A gente tinha aí alguns debates, né? A gente falou sobre isso mais cedo ali com o Pretzel no Concentração. O Santos ia pedir para antecipar, para mudar a data, não tem mais nada disso, confirmado, dia 30 de março, o compromisso do Santos pelo Brasileirão. Agora as atenções voltadas para Neymar, né, Capri, para entender qual que é o grau desse desconforto, se realmente vai evoluir para alguma coisa, e olhares atentos para a convocação da seleção brasileira. Vamos ver se o Dorival vai se pronunciar, porque o Neymar vai se apresentar à seleção. Tem uma sequência de jogos aí, dia 20 e dia 25, os dois compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias. Mais sobre Neymar agora, essa questão, e menos sobre o Santos. Nessa reta final do mês de março, o Peixe volta a jogar apenas no dia 30, Capri. Valeu, Milhose. Bom retorno e até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, Milhose. Um abraço, Capri, abraço pro Pretzel. Tamo junto. Muito obrigado. Tá aí o destaque final do Bruno Milhose, as últimas informações do Santos aqui no apito final da Bandeirantes. Bom, ô Pretzel, amanhã quem é que passa pra você? Palmeiras ou São Paulo pra enfrentar o Corinthians na finalíssima, Pretzel? Palmeiras. No tempo normal ou nos pênaltis? No tempo normal. Tempo normal. Então o Palmeiras vai ganhar bem do São Paulo amanhã, na sua opinião? Não, 1-0, eu acho. 1-0, jogo duríssimo. É, parada dura. Eu acho que o São Paulo também teve uma semana livre. O São Paulo não jogou bem contra o Novo Horizontino, mas ganhou, passou. Então eu acho que o Palmeiras cresceu muito depois da classificação. Até chegar ao jogo contra o Mirassol, o Palmeiras não estava bem. Aí conseguiu ganhar do Mirassol, passou pelo São Bernardo de forma absolutamente tranquila. E é um time que é o atual campeão, né? É um time com jogadores muito acostumados a títulos. E tem o Abel Ferreira, tem a dinastia do Abel Ferreira. Uma hora o Palmeiras não vai ganhar, pode ser esse ano. Pode perder o título pro Corinthians esse ano, tem que passar do São Paulo. Mas eu acho que o Palmeiras tem um certo favoritismo amanhã contra o São Paulo. Muito bom, vamos ver, né? Vamos aguardar aí então pra gente poder conferir isso tudo nesta segunda-feira. A transmissão de Ulisses Costa, 9h30 da noite, às 9h30 é o que a gente vai mostrar pra você nessa segundona. E o Hugo Souza, fala ou não fala aí, Fabiane? Agora falta pouquinho, Capri, ele tá na última baia antes de atender a gente, uns menos de 5 minutos eu imagino que ele já tá nos atendendo aqui. Então vamos ver, né? Vamos aguardar aí pra saber se teremos... Vamos aguardar para saber se teremos aí já o Hugo Souza ou não, às 9h56, 9h56. Bruno Puzóvio, vamos dar uma passada no placar aí, Puzóvio, e os outros jogos importantes deste domingo, porque tem mais gente aí se garantindo nos campeonatos estaduais. Vamos lá, Puzóvio. E como, Capri, muitas decisões, começando pelo Campeonato Carioca, semifinal, Volta Redonda e Fluminense empataram por 0-0, mas o Fluminense passou porque goleou o primeiro jogo por 4-0 e na final teremos simplesmente um Fla-Flu. No Paraná, ainda nas quartas de final, o Operário empatou com o São Joséense por 1-1, mas venceu nos pênaltis e pega o Londrina na semifinal. E do outro lado, no Couto Pereira, Maringá e Coritiba empataram também por 1-1, mas o Maringá venceu o primeiro jogo por 2-0 e agora pega o Furacão. Então Operário e Londrina contra Maringá o vencedor de Atlético Paranaense e Maringá. Já em Fortaleza, o Ceará goleou o Maracanã por 4-0 e agora enfrenta o Fortaleza na final. No Campeonato Goiano, 1-0 para o Vila Nova contra o Goiás, lá no Ailé Pinheiro, no jogo de ida das semifinais. Jogo da volta no domingo que vem. Para fechar também com o Catarinense, a Chapecoense ganhou do Joinville por 2-1 e enfrenta o Avaí na grande final, além do Campeonato Baiano, que o Bahia goleou o Jacuipense por 5-0 e teremos Bavi na final. Vamos lá então, vamos ouvir Gustavo Henrique com o Luiz Fabiani. Vai Fabiani. Em relação ao vestiário do Corinthians, queria que você comentasse um pouco sobre o clima depois da partida lá no Equador, tudo o que se deu no vestiário do Corinthians e hoje essa classificação. Quanto que... Não conseguiu encaixar bem. Em relação pelo que falaram também, coisa de jogo, coisa que acontece, discussão, mas também aumentam muito, né? Aumentam muito. Infelizmente, muitos torcedores acabam acreditando nisso, mas para mim foi discussão de momento ali e já tá tudo ok. E o que foi aumentado em relação a essa história do vestiário? Pô, cadeirada, falaram que ele jogou a cadeira em mim. Cara, foi discussão de jogo, todo mundo querendo
naquele momento, um momento nervoso no intervalo do jogo. Tá todo mundo nervoso, infelizmente a gente não está fazendo um bom jogo, tá todo mundo se cobrando e a discussão normal de vestiário. Gustavo, falando um pouco do jogo, você volta, né, de lesão e já praticamente assume a titularidade. Primeiro, se você se sente titular e o quanto está mexendo nesse volume alto de gols que o Corinthians sofre, né, nessa temporada com a zaga, com o pessoal ali da defesa. Bom, eu fico muito feliz de voltar, né, de voltar depois de uma lesão, infelizmente acabei lesionando. Mas voltei num momento importante, um momento de decisão, e fico feliz pela confiança que eles têm me passado. E dentro de campo procuro corresponder da melhor maneira possível para ajudar o Corinthians. Gustavo, o Corinthians vem sofrendo muito na defesa. Desculpa, perdão. E pela questão dos gols que a gente vem tomando, infelizmente, eu acredito que não é apenas os 4 de trás, como eu falei ali. Não é apenas o sistema da linha de 4, é o sistema de jogo, é todo mundo se ajudar, todo mundo saber que tem uma função com e sem a bola. Então isso com certeza vai nos fortalecer e a gente vai ajustar isso. Gustavo, como é que foi a reunião ontem com a torcida organizada? Oi? Como é que foi a reunião ontem com a torcida organizada? O que impactou no time para hoje? Bom, a gente sempre recebeu eles da melhor forma possível. Foi um momento de apoio ali, como eles, como a gente, eles também não entenderam o último jogo contra o Barcelona, né? A questão não encaixou o jogo, infelizmente, mas a gente agradece pelo apoio deles, a gente sabe a força que o nosso torcedor tem e a gente conta com eles na quarta para que a gente consiga reverter juntos essa situação. Tá aí o Gustavo Henrique junto com o Luiz Fabiani. O apito final termina aqui. A gente agradece a toda a nossa audiência. Obrigado a todos que estiveram conosco nas nossas redes sociais, no nosso canal de YouTube da Rádio Bandeirantes. Obrigado a toda a equipe técnica, ao Ulisses Costa, ao Ronaldo Giovanelli, ao Luiz Fabiani, ao Bruno Miliose, ao Bruno Puzóvio, ao grande Michel Lopes, ao Beto Rebeca e a todo mundo que esteve na Neoquímica Arena. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Mais esporte, é claro, na nossa programação e mais jogo também na quarta-feira. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, a partir das 7h30 com Esporte Debate. Ulisses Costa abre a transmissão depois, jogo é 9h35 e na quarta-feira tem Corinthians e Barcelona de Guayaquil. A todos um ótimo domingo, tchau. Aqui deu. Apito Final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Começa agora, Linha Direta com a Justiça. Na Rádio Bandeirantes. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 999048756 ou por meio das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Linha Direta com a Justiça. Linha Direta com a Justiça pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Também estamos em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, recebendo grandes nomes do mundo jurídico para essa temporada de 2025. Vamos dar o pontapé inicial no programa de hoje, recebendo o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Oséias da Viviana. Tudo bem, doutor Oséias? Tudo bem, Pedro, internautas, equipe técnica. É sempre um prazer participar do programa e um abraço ao doutor Felipe.
Também está conosco o Dr. Felipe Balera, advogado especializado na área previdenciária, mas um grande conhecedor do direito, para nos dar luz à discussão nesse bloco do programa. Tudo bem com o senhor, Dr. Felipe? Tudo bem, Pedro. Um grande abraço a todos. Doutor Felipe, há um novo serviço disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania em matéria consumerista. A parceria do Tribunal de Justiça com o PROCON tem o foco no atendimento ao consumidor superendividado. Por favor, traga para nós mais explicações, considerações e como as pessoas podem acessar esse novo serviço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá. No próprio site do Tribunal de Justiça já tem um link para acessar esse serviço, né? E a intenção é a seguinte: o consumidor que tem alguma demanda, né, judicial, ele pode ingressar com essa solicitação para que se faça um acordo, né, com a parte contrária, né, com o fornecedor do serviço ou do produto, né. Ele vai na linha do que já foi previsto na legislação de solução dos conflitos de forma amigável, né. A gente tem a lei 9.099, que já tem ali, vai fazer 2 décadas 3 décadas nesse ano, e ela também vai nesse mesmo sentido. Ela criou os juizados especiais cíveis para a solução de conflitos de menor valor, né? E a intenção é evitar esse superendividamento do consumidor, que às vezes comprou por um produto que ele não tem as condições para pagar as prestações, e aí um acordo pode ser feito nesses centros de solução de conflitos, né? Às vezes tem conflitos também com o plano de saúde, que acontece muito, né? O plano de saúde vai tendo os seus reajustes, às vezes superam, né, os valores previstos na ANS, e isso também é um conflito que poderia ser solucionado de forma amigável, sem necessidade da ação judicial. E essas ações, elas visam evitar que o Poder Judiciário se sobrecarregue de uma série de processos que podem ser solucionados amigavelmente, e feito um acordo nesses centros, o acordo ele vai ter, né, o mesmo valor de uma sentença judicial, ele vai poder ser executado judicialmente caso uma das duas partes descumpra com aquilo que foi acordado. Doutor Osés? Pedro, comentando essa questão, é muito importante pelo seguinte: nós estamos vivendo na era da comunicação facilitada pela tecnologia. Como nunca antes na história da humanidade, nós tivemos essa possibilidade de comunicação instantânea e presente e com comunicação de massa. Você pode se comunicar hoje através dessas redes de maneira massiva e com alcance impressionante de número de pessoas que são atingidas por esses meios de comunicação. E no judiciário a gente tem a seguinte questão: a judicialização ela tem um custo muito elevado e ela pesa bastante para o erário público. E quanto menos a gente resolver esses problemas de forma extrajudicial, tentar essa solução do acordo, até porque o acordo tem uma filosofia muito importante. Quando se fala de acordo, você tem concessões de uma parte e concessões da outra. Então, são decisões que acabam brotando da própria vontade do conflito, da solução do conflito das pessoas que estão nessa situação conflituosa. Então, o acordo é talvez um dos meios mais eficazes de pacificação da sociedade, mais até do que a decisão judicial imposta, que é aquela de que alguém pleiteia, o outro resiste e o juiz decide. Alguém vai ficar descontente com isso. E quando você faz o acordo, você tem uma solução negociada que ambas as partes aceitaram aquilo e foi uma decisão deles mesmos. Apenas o judiciário a homologa e a consagra como resolvida. E é muito importante citar que nesses consumos de massa, como é o caso, por exemplo, do superendividamento, você tem aí, primeiro, uma questão importante que tem que ser analisada, é o seguinte: o superendividado ele tem 2 perfis.
ou você tem alguém que não tem capacidade, inteligência e maturidade para poder fazer a gestão financeira da sua vida, e você tem outro que acaba se endividando por impulso, injustificado e desnecessariamente, mas nem por isso devia ficar desamparado, porque essa deficiência de administração financeira tem que ser protegida pelo Estado e tentar dar uma solução a isso e trazer essa pessoa para o mundo, novamente para a via do consumo, que é importante para a economia. E, por outro lado, você tem um outro perfil de endividados, que é aqueles que, por necessidade premente, de saúde, coisa do tipo, acaba se endividando mesmo, não porque não saiba gerir a sua vida econômica, mas porque foram impelidos a terem que contrair empréstimos ou despesas relevantes para cuidar da sua saúde e da saúde de sua família. Então, esses dois perfis também, quando se faz esses análises, deve ser analisado e também fazer uma educação financeira para essas pessoas no momento em que você faz essa tentativa extrajudicial de realização desses acordos para evitar que essas questões vão acumular com custo elevado ao judiciário. Por outro lado, você tem também as outras relações de consumo com relação dos planos de saúde, é uma fonte de conflito muito grande também, porque você tem aí no meio as agências de saúde, que infelizmente não são muito eficazes e cuidadosas, e parece que foram mais cooptadas pelos próprios prestadores de serviços dos planos de saúde, e menos proteção dos próprios consumidores dos planos de saúde, e você tem então um acúmulo enorme, porque também a ANS limita muito alguns tratamentos, algumas coisas modernas, ou compra de remédios, ou cirurgias, ou tratamentos alternativos e mais avançados que ainda não foram incorporados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e isso também é uma fonte de conflito muito intensa e de trabalho muito ingente para o judiciário, porque o judiciário tem que trabalhar quase sempre com antecipação de tutela. E aí os advogados têm que cuidar bastante para que façam as instruções dessas causas com o máximo de prova documental necessária, exames médicos, laudos médicos prévios, para poder obter seus resultados. Isso tem um custo e um acúmulo, toma um tempo muito grande judiciário, com um custo muito elevado também. Então, é sempre bem-vindo. E aproveitar esse momento tecnológico da comunicação instantânea que nós estamos vivendo para tentar esses meios alternativos. São sempre muito bem-vindos e nós devemos cada vez mais, inclusive, uma coisa que o tribunal fez que eu achei muito interessante era usar desembargadores aposentados, juízes aposentados como colaboradores não remunerados para fazer essa intermediação, para ajudar na solução desses conflitos. Isso é muito importante, o tribunal está de parabéns por essa iniciativa, e nós que estamos aposentados estamos muito dispostos a colaborar com o tribunal, com a nossa experiência e vivência, para trabalhar como facilitadores dessa solução de conflito. Basta fazer um cursinho breve, um entendimento das técnicas necessárias para fazer essa aproximação das pessoas e solução dos conflitos. É um tema muito interessante e que vale a pena trabalharmos sobre ele e deixarmos claras essas informações que estamos dando. Doutor Oséias da Viviana, a doutora Marta Geller, que trabalha com o doutor Felipe Balera, escreveu um artigo muito interessante sobre esse assunto, que eu recomendo a todos, que está no portal do Estadão, em que ela diz que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E é bem a síntese didática para leigos do que estamos tratando aqui nesse capítulo da conciliação e da mediação. Doutor Felipe Balera, o STJ decidiu que a expulsão de um brasileiro de um país estrangeiro não impede a homologação de sua sentença penal no Brasil, permitindo que a pena seja cumprida aqui. Vamos falar um pouco sobre homologação de sentença penal após expulsão, as suas considerações. Sim, Pedro, esse caso trata de um brasileiro, ele foi condenado na Argentina por crimes, estava cumprindo a pena lá, e ele foi expulso da Argentina e mandado de volta para o Brasil, né? Aqui a gente tem duas figuras, né, que a lei de imigração brasileira trata de forma diversa, né? Tem a extradição e tem a expulsão, né? No caso da extradição, a gente tem uma pessoa que foi condenada por um crime, né, no seu país
de origem, ou em outro país, e ela está vivendo fora e é solicitada a sua extradição para aquele país para que ela cumpra a pena no país em que ela cometeu o crime, né? A gente tem diversos casos aqui do Brasil de extradição de estrangeiros que foram solicitados por outro país, né? Um que ganhou bastante repercussão foi de um traficante colombiano que vivia aqui, Abadia, e ele foi extraditado para cumprir pena nos Estados Unidos, onde ele tinha sido condenado, né? Mas existem outros casos também envolvendo extradições de estrangeiros pelo Brasil, tá? Já a expulsão, ela é diversa. A pessoa está num país estrangeiro, né, e pelo seu comportamento inadequado, não há necessariamente a necessidade de algum crime que ela tenha cometido, né, ela é expulsa daquele país e também pode ficar por um prazo determinado sem poder voltar, né? Nesse caso específico foi isso que aconteceu, foi a expulsão. Era um brasileiro que estava na Argentina, foi condenado lá por um crime e foi expulso, né? E aí o STJ se viu diante dessa situação, porque no caso da extradição, é claro, a legislação para permitir, né, que essa pessoa, né, cumpra a pena no seu país, né? Já no caso da expulsão existia uma certa controvérsia, né? E o STJ entendeu que sim, ele vai poder cumprir a pena que ele foi condenado na Argentina aqui no Brasil. A mesma sentença condenatória da Argentina vai poder ser utilizada aqui no Brasil, né? Ele vai, inclusive, ele poderia, em tese, segundo o STJ, aproveitar o período de pena que ele já cumpriu na Argentina. Ele ficou preso na Argentina um período, né? Então esse período de tempo ele poderia ser aproveitado aqui no Brasil, né? Reduzindo ali o tempo que falta para ele cumprir pena, né? Mas nesse caso específico, segundo o STJ, ele não conseguiu comprovar esse tempo em que ele permaneceu encarcerado na Argentina, tá? Então, para esse cidadão específico, ele não vai contar o tempo, mas em tese, segundo reafirmou o STJ nessa jurisprudência, ele seria possível a transferência, né, desse cumprimento de pena para o Brasil, utilizando o tempo que já foi cumprido no exterior, tá? Então essas são as considerações que eu faço sobre esse caso. Pois é, Pedro, o doutor Felipe faz a clara distinção entre a extradição e a expulsão. E é importante apenas acrescentar o seguinte: quando se trata da extradição, independe de crime ou não crime, a extradição pode ser determinada e é da tradição da história constitucional mundial, de toda a humanidade, que os nacionais quase sempre não podem ser expulsos do seu próprio país. Essa é uma regra que tem que ser observada sempre. Fora isso, os estrangeiros que ou se comportam mal, ainda que não cometa crime, ou cria algum problema e inconveniência para um país, ele pode ser expulso. Por outro lado, nós temos, pode ser extraditado em caso de ele ter cometido algum crime no país, seu país de origem, e aí está no exterior, aí ele pode ser extraditado de acordo com os tratados internacionais que existem, que ligam as pessoas. Com relação à expulsão, é muito importante ligar o seguinte: ela tem, na verdade, no caso, se o sujeito está condenado e cumprir a pena num outro país, e o sujeito é brasileiro, por exemplo, para ele poder ser expulso, é um ato unilateral e de caráter punitivo da própria nação que o havia condenado. Porque o cumprimento da pena lá no outro país tem custo também para o outro país. Não é uma coisa relevante, mas tem custo também. Então, ele pode ser expulso. Sendo expulso, como o doutor Felipe deixou bem claro, se ele já cumpriu parte da pena, ele pode eventualmente cumprir a pena. Mas, para isso, tem que passar primeiro por um processo de interiorização da condenação do outro país para o nosso país, e vai depender de alguns dados que são muito relevantes. Que tenha o sistema jurídico daquele país que o condenou tenha
critérios e ritos da condenação que coincidam ou se aproximem e se encaixem nas mesmas regras das garantias de direito, de defesa de direito que tem aqui no Brasil. Então, preenchido esses requisitos e feito a transferência da sentença para o nosso país, e aqui aceito isso, porque verificar esses ritos que identificam com aquelas regras de direito de defesa que existem no nosso sistema legal, foram obedecidos e cumpridos pelo outro sistema do que o condenou, então aí essa sentença é homologada e o resto da pena é cumprido aqui e seguido as regras de progressão de penas e outros dados relevantes do nosso sistema. Esse é um tema que o doutor Felipe colocou com muita clareza e mostrando bem essa distinção entre a expulsão e a extradição, que são coisas diversas, na verdade, né? E deixou bem claro quais são essa distinção, e eu fiz esses acréscimos para apenas ilustrar a boa colocação que já foi feita pelo doutor Felipe. Notificação de infração de trânsito, né? Ninguém gosta de receber a cartinha. Hoje em dia ela vem até pelo celular, às vezes, dependendo do cadastro aí do motorista em aplicativo. A Terceira Vara Federal decidiu que o condutor autuado pessoalmente não pode alegar desconhecimento da infração, mesmo que a notificação da penalidade tenha sido enviado ao proprietário do veículo. Dr. Felipe Balera. Essa foi uma decisão, né, do TRF4, né, que abrange a região sul do nosso país, né? Na verdade, uma sentença, né? Ainda não teve o julgamento do tribunal, foi uma sentença de um juiz de primeiro grau, né? Ele foi atuado por infração de trânsito, estava embriagado, foi pego no teste do bafômetro, né? E aí a multa ela não foi encaminhada para o condutor, mas sim ao proprietário do veículo, e isso serviu para ele como uma justificativa para ele não cumprir aquilo que foi determinado pela infração, né? E o juiz de primeira instância muito bem colocou que ele foi notificado pessoalmente dessa multa, ele até fez o teste do bafômetro e comprovou o uso de álcool, né, e consequente direção do veículo que é algo vedado pela legislação e que, inclusive, causa uma série de acidentes atualmente, né? Então, ele não poderia alegar esse desconhecimento da infração porque ele teve conhecimento de que a infração aconteceu. Ele foi notificado na hora, né? Apesar de não ter recebido o papel, né? Na hora em que ele cometeu a infração, ele já havia sido notificado pelo agente de trânsito. Então, aqui o desconhecimento foi afastado por essa sentença de primeiro grau, da qual cabe, né, recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No TRF4, isso que se questionou nesse julgamento, eles já julgaram um incidente repetitivo, né, sobre o tema infração de trânsito, né? E o TRF4 concluiu que a notificação de trânsito ela tem que ser enviada para o condutor e também para o proprietário do veículo, né? Isso é um entendimento firmado pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal, tá? Mas, nesse caso específico, o juiz de primeiro grau entendeu que, como essa infração ela aconteceu antes dessa decisão, ela não seria aplicável. E chegando no TRF4, o TRF4 também vai apreciar se vai aplicar esse incidente para esse caso específico, né, em que a gente teve uma notificação no ato, né, pelo agente de trânsito, ou se afastará esse incidente de resolução de conflitos de demandas repetitivas do tribunal. Essa é a síntese do caso, e que eu entendo que o juiz de primeiro grau agiu bem, né, pois uma vez que houve, né, a notificação pessoal feita pelo agente de trânsito, não haveria necessidade de uma outra notificação por correspondência para o condutor, tá? Até mesmo porque essa foi enviada para o proprietário do veículo, que pode muito bem, né, encaminhar essa notificação para aquele que ele sabe que estava dirigindo o veículo naquela oportunidade.
Pois é, essa questão remete a um jargão jurídico que é chamada nulidade de algibeira, né? O cidadão que é citado, que é autuado, está dirigindo um automóvel que não é dele, e é autuado pessoalmente no ato, faz o bafômetro, e depois vem alegar que não foi notificado, a decisão é absolutamente correta, porque ele foi pessoalmente autuado e não poderia alegar ignorância. Né? Os atos de a comunicação dos atos processuais para efeito de contagem de prazo e ciência das partes tem toda uma técnica. E uma delas é, se faz autuação pessoal, não pode ele vir depois alegar. E com relação a essa outra questão da decisão vinculante que veio depois, essa jurisprudência consolidada, ela vincula as decisões futuras. E aí, quando ocorre fatos que entram em discussão, a gente tem que levar a consideração alguns pontos. Um desses, o fato ocorreu antes de tal decisão, como o doutor Felipe colocou bem claro, então não seria o caso de discutir a aplicação ou não dessa regra. Por outro lado, também seria importante mostrar que, mesmo nos casos que tenham ocorrido na vigência dessa decisão vinculante, cabe ao advogado fazer um trabalho de fazer o que se chama em direito de distinção dos casos concretos, para mostrar que, naquele caso, aquelas regras que foram trabalhadas, que são verdadeiras regras de direito, quando se faz esses acordos vinculantes, traçando parâmetros para decisões judiciais. Então, nesses casos, cabe ao advogado fazer cuidadosamente, tentar convencer o julgador de que os casos são distintos e que não se aplica aquela regra. É assim que funciona essa questão quando se trata de decisões vinculantes. Tá? Esses são os poucos comentários que aprecio, porque o doutor Felipe exauriu a matéria com toda clareza e precisão. Doutor Oséias da Viviane está conosco nesta edição de Linha Direta com a Justiça, junto com o doutor Felipe Balera, explicando notícias do mundo judiciário, decisões tomadas pelas diversas instâncias do Poder Judiciário no Brasil. Combate à intolerância religiosa pelo STF. O STF tem reforçado, né, doutor Felipe, a proteção à liberdade de crença com decisões que garantem direitos relacionados ao exercício religioso e combate à discriminação religiosa. O senhor tem aí informações sobre isso? Sim, esse é um tema que me interessa muito, da intolerância religiosa. Até eu escrevi a minha tese de doutorado sobre a liberdade religiosa, e nesse último dia 21 de janeiro, né, se comemorou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? E o STF tem, de fato, tratado bastante sobre esse tema, né, tentando evitar esses crimes, né, contra a liberdade religiosa e principalmente esses atos de intolerância que são praticados regularmente no Brasil, né? Foi feito, inclusive, pela Ouvidoria Nacional do Ministério de Direitos Humanos uma estimativa, né, de casos de violação à liberdade religiosa ocorridos apenas em 2024, e esse número supera 3 mil casos, né? Então é algo que tem acontecido com grande recorrência no nosso país, né? E por que acontece isso, né? Foi algo que eu estudei profundamente no meu doutorado, né? O discurso religioso, né? Ele é um discurso que ele não parte do lado científico, do lado lógico. A pessoa não tem dúvida daquilo que ela crê. Aquilo faz parte da identidade dela. Ela tem aquela crença como algo que compõe a identidade pessoal dela, e aquilo que ela crê é uma certeza absoluta. O argumento contrário, ele vai ser sempre refutado por aquele que crê em algo com certeza absoluta, né? Então, é muito difícil você tentar convencer um crente, né, daquilo que ele acredita como parte composta da sua identidade, né? E ele vê também aqueles que creem de forma diversa, né, como pessoas diferentes deles, porque não compõem aquele mesmo grupo identitário, né?
E é natural do ser humano, né, ver o outro que pensa diferente, que tem uma crença diferente, com uma certa desconfiança. Tá? Mas existe também um limite a essa atuação daquela pessoa que acredita em algo. Ela não pode pedir o extermínio de outra pessoa só porque ela acredita em algo diferente, né? É natural da religião que ele tente convencê-lo de que a sua crença é mais importante, é mais relevante, é a verdade absoluta. Faz parte, inclusive, do proselitismo, que é algo comum nas principais religiões do mundo, que são universalistas, né? Até utilizando a minha própria religião, eu sou católico, né? A palavra católico, né, ela vem do grego e quer dizer universal, né? Tentar convencer os outros daquilo que é de mais valor para aquele que crê nesse Deus, nessa crença absoluta. Tá? Então, faz parte da religião você ser proselitista, faz parte você tentar convencer alguém daquilo que você acredita, que é a sua verdade, que te faz bem. Mas não faz parte da religião você pedir o extermínio daquilo que você não acredita, daquela pessoa que crê em algo diverso do que a sua crença. Né? Então, a jurisprudência do STF já atua em vários casos. Né? A gente teve, inclusive, uma condenação de um pastor de uma determinada igreja, né, em que ele pregava expressamente o extermínio de pessoas que acreditavam em religiões de matriz africana. Ele desejava o fim dessas religiões. E isso provocou uma série de atos, né, de agressão a tempos dessas religiões, e esse religioso foi condenado pelos crimes de intolerância religiosa. Tá? Então é algo que precisa ser muito cuidado pela nossa jurisprudência para evitar que esses crimes que a legislação prevê como crimes, né, intolerância religiosa, está previsto na legislação como um crime, eles se repitam e permitam que as pessoas exerçam sua liberdade religiosa, qual for, né? Não importa se vai ser uma crença majoritária ou minoritária, né? A pessoa tem essa liberdade de acreditar naquilo que compõe a sua identidade, como eu disse no começo, né? E uma boa margem que a gente poderia utilizar, né, para ver até onde vai esse discurso religioso, até qual que é o limite dele, né? É claro que só o caso vai responder a essa pergunta, né? A jurisprudência dos Estados Unidos, que é uma jurisprudência que ela é bem ampla com relação à liberdade de expressão, é uma jurisprudência que é até mais ampla do que a nossa, né, permitindo a liberdade de religião de forma menos limitada do que a nossa, já desde a década de 40, né, tem um entendimento, né, de que essa liberdade de expressão, especialmente a liberdade de expressão religiosa, ela termina nas chamadas fighting words, né, que a gente traduziu aqui como o discurso de ódio, né, aquele discurso em que ele prevê, né, o extermínio de um outro grupo, né, que é o fim daquele grupo, que inclusive, essa jurisprudência não é à toa aquela da década de 40, a gente estava vivendo um momento de guerra mundial em razão de discursos de ódio, né, proliferados pelo Estado nazista da Alemanha de então. Né? Então, esse discurso de ódio, né, ele tem que ser evitado. É um limite, claro, a essa liberdade de expressão. É isso que eu queria, acabei até me estendendo um pouco mais, dizer sobre esse tema da liberdade religiosa e da intolerância. Bom, esse tema, primeiro eu cumprimento o doutor Felipe pela escolha do tema, que é muito delicado, difícil, e para uma tese de doutorado. E está muito bem exposto em alguns fundamentos, em algumas linhas da questão. É importante notar o seguinte, ao lado da chamada intolerância religiosa e a violência contra a liberdade de fé, liberdade religiosa, você tem a evangelização,
que é aquele ato que os líderes das igrejas de todas as matrizes tentam convencer os seus seguidores a ampliar a sua base de apoio e extensão da fé dessas pessoas para outras pessoas. Perdão. Então, é importante sempre lembrar o seguinte, que além dessa evangelização, que não tem caráter aqui de intolerância, porque é feito com cuidado, é feito com respeito, e apenas com tentativa de convencimento do outro de que a sua fé deve ser adotada pelo outro, mas, sobretudo, temos que verificar o seguinte, a fé, como o doutor Felipe já colocou, é a certeza daquilo que a pessoa acredita. Não tem como você fugir disso. E isso está inculcado no ser humano e é impossível você tirar isso da mente do ser humano, não é? E na medida em que você pega essas religiões e você pega, por exemplo, estigmatiza, se o catolicismo, por exemplo, estigmatizar as religiões maometistas ou as religiões chamadas até de padrão inferior, que não tem nada de inferior, mas são chamadas de inferior, são, por exemplo, as matrizes africanas, dos negros africanos que vieram para o Brasil. Há um certo preconceito, inclusive, contra essas religiões. Quando eu sou católico, tenho um certo preconceito com o maometismo. Quando eu sou maometista, tenho um preconceito absoluto com todas as outras. Se eu sou católico, tenho preconceito com as religiões afrodescendentes. E assim a coisa vai com um conflito muito grande, quando, na verdade, aqui na Bahia, por exemplo, se viveu esse exemplo do sincretismo, em que as raízes africanas de fé são quase que integradas com o catolicismo e se festeja junto no Bonfim, em todas as igrejas, na praia, quando tem, por exemplo, Iemanjá, e eles emulam essas figuras da fé africana com as figuras da fé católica. E isso é muito proveitoso e até bom para o ser humano, porque a religião, ela eleva um pouco o ser humano, ela tem essa vantagem. Agora, quando se fala de liberdade religiosa, é preciso lembrar também que existem os ateus, existem os agnósticos, que são uma liberdade de pensamento. Então, aqui extrapola até esse limite da fé religiosa, porque aqui já se fala de não ter fé religiosa alguma, não é? E esses direitos têm que ser preservados também, têm que ser respeitados. Você não pode, porque o sujeito é ateu ou agnóstico e nega a existência de Deus, e há esse conflito também, que quase todas as matrizes religiosas são da veia criacionista, que acredita que foram entes superiores que criaram o mundo, e tem você aquela tese científica dos evolucionistas, fundada em Darwin, que toda a natureza nasceu e se desenvolveu com seus próprios meios e fenômenos da sua própria constituição. Então, há esses conflitos. É um tema muito fascinante e importante. Eu, pessoalmente, além de ter visto aí recente invadiu de terreiro, com mortes, inclusive, coisa do tipo, eu vivi, quando era juiz do Primeira Alçada, eu julguei uma causa interessantíssima de intolerância religiosa, muito curiosa, que eu vou relatar rapidamente, que foi a seguinte: uma família muito religiosa católica tinha uma fazenda aqui no interior de São Paulo e mantinha dentro da fazenda, perto da casa da sede, uma capela religiosa com imagens de santos do catolicismo. E quando esse casal faleceu, os herdeiros venderam essa fazenda e quem comprou foi uma pessoa que militava uma outra religião, que era da área pentecostal e protestante, cristão de outra ala. E o que ele fez? No primeiro dia que ele tomou posse da fazenda, ele meteu um trator, derrubou toda a igreja, santo e tudo, arrebentou com tudo. E a comunidade que frequentava aquela igreja com permissão do dono da fazenda reclamou. E aí apareceu um advogado que patrocinou uma causa em função da cúria, por essa infração que foi cometida por essa pessoa, e inclusive com pedido de que fosse reconstituída a igreja, reposta as suas imagens e facultado
aos fiéis que pudessem ter acesso a essa igreja dentro de uma propriedade de uma pessoa que não professava aquela mesma religião. Eu, com a minha experiência e vivência, acabei dando uma solução justa e adequada, que respeitei os dois lados e levando sempre em conta a liberdade religiosa. O que eu fiz? Eu chamei todas as partes para uma reunião, expliquei a eles a importância que tem a fé de cada um, que não pode um menosprezar a fé do outro, não é? E fé é certeza de crença daquilo que existe, da estrutura da vida e do pós-vida, né? E acabei convencendo a que eles reconstruíssem essa igreja, não mais dentro da fazenda, perto da coisa, mas perto da via pública, onde tinha uma estrada que pudesse a comunidade ter acesso a essa igreja e não incomodasse a sua fé e a sua propriedade e não incomodasse por lá. E com isso foi homologado o acordo e foi resolvida essa parte patrimonial. E a parte criminal ele teve que se virar lá, eu não sei qual foi o resultado que teve, mas é uma questão muito interessante e de vivência que eu me lembro que valeu a pena rememorar aqui. Doutor Felipe, mais alguma consideração aí? Comentário sobre... Sim, muito interessante essa experiência do doutor Oséias, né, dessa decisão. Eu achei muito interessante esse caso. Depois vou até estudar para até considerar, né, que eu fiz a minha tese de doutorado, mas não publiquei o livro ainda, nem estou fazendo nem mexer próprio, porque eu nem tenho nada para vender, porque eu não publiquei esse livro. Mas é muito interessante essa história. E eu falei também da questão do proselitismo religioso, né, que é algo comum nas religiões, que isso acontece, né? Mas é diferente o proselitismo praticado pelos religiosos do proselitismo praticado pelo Estado, né? O Estado, de maneira alguma, ele pode ser proselitista, tentar convencer os seus cidadãos de que de alguma religião, né, ela é a correta, né? O Estado, ele é laico e ele nunca pode ultrapassar essa barreira da laicidade e partir para o proselitismo para convencer alguém de que uma decisão de uma religião é correta e a outra não, criando barreiras para determinados grupos religiosos. Mas tem que levar em conta, Felipe, sempre a existência de estados teocráticos, né? Infelizmente, existem isso que não seguem essa regra. São estados teocráticos extremamente sufocantes e que aprisiona as pessoas, e é muito terrível esse estado teocrático, mas existem e são problemáticos. Nós estamos vivendo esse problema agora, tanto no Paquistão como agora na Síria, essa discussão de sair desses limites, por exemplo, o caso do Irã e outros que têm esse estado teocrático que impõe a religião. Isso é um problema muito sério e existe e não vai ser superado com facilidade, porque é assim o ser humano e vamos ter que conviver com isso. Verdade, né? É um problema muito maior. Doutor Felipe Balera, o TRF6, TRF da 6ª Região, estabeleceu novas teses relacionadas à revalidação de diplomas estrangeiros. Quais são as mudanças? O que nós temos daqui para frente? Essa é uma tese do TRF6. TRF6 é algo novo, né, no nosso mundo judiciário, né, porque a gente só tinha até o TRF5, né? E foi criado recentemente, acho que faz no máximo 5 anos, esse Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que é composto apenas pelo estado de Minas Gerais, né? E essa decisão do TRF6, né, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ele trata de tentar revalidar os diplomas estrangeiros, né, de pessoas que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil, principalmente com relação aos médicos, né? Essa decisão ela levou em consideração principalmente os médicos. A decisão é extensa e tem vários pontos. Eu vou tratar aqui dos principais pontos dessa decisão. Aquele que tem um diploma de medicina do exterior, ele não precisa obrigatoriamente registrar esse diploma no Conselho Regional de Medicina do estado em que ele vai atuar, não há essa necessidade, mas ele precisa passar por um exame que chama revalida. Esse exame, esse revalida, ele já
já é suficiente para que esse profissional atue em solo brasileiro. Tá? Ele não precisa também prestar serviço para essa revalidação, não precisa fazer como se fosse, né, uma residência, né, para aqueles que se formam aqui no Brasil, né, não é necessário que ele faça isso para atuar como médico aqui, mas ele precisa validar o seu diploma no exterior através desse exame chamado Revalida, que foi criado recentemente por uma lei federal. A decisão existência tem uma série de outros pontos também interessantes, mas eu quis destacar esses dois principais. Eu me preocupo um pouco com essa questão, porque é muito relevante você aproveitar esses cérebros que desenvolveram em faculdade, por exemplo, tem muita gente que está formando aqui na Bolívia, formando aqui na Argentina, e vem para o Brasil e enfrenta dificuldades, né? O Revalida é mais do que justo, tal como ocorre com o exame de ordem dos advogados, o Revalida tem essa capacidade de aferir a qualidade de formação profissional do médico. Eu acho que muito correto e muito justo quanto ao Revalida. Agora, eu não entendi, e o doutor Felipe pode me esclarecer melhor, o seguinte: o fato de você exercer a medicina no Brasil, você fez o Revalida e conseguiu se qualificar como médico com aquele curso que você fez no exterior, você não está obrigado a registrar no Conselho do CRM, no Conselho de Medicina, porque a fiscalização profissional é feita por um órgão paraestatal, que é o Conselho, que é muito importante. E aí essa pessoa fica, então, ao largo da fiscalização, ou como funcionaria isso? Eu não consegui captar esse lado. Doutor Felipe, talvez que tenha examinado isso com mais profundidade, como ficaria essa relação com relação ao Conselho Federal de Medicina com os que fizeram o Revalida e não estariam sujeitos a registro no Conselho? Eu acho que a partir do momento em que eles fazem o exame, eles já estão vinculados ao Conselho Federal, né? A decisão, como ela é uma decisão regional que estabelece apenas regras para o estado de Minas Gerais, né? Ela menciona, né, essa desnecessidade de vinculação ao Conselho Regional do estado respectivo em que a pessoa vai atuar, mas provavelmente ao Conselho Federal de Medicina esse profissional tem que estar registrado, e eu acho que isso também é o correto, né? Como qualquer outro órgão de classe, né, a pessoa precisa do registro para atuar, como acontece com os advogados que estão necessariamente vinculados à OAB para poderem atuar, né, para possuírem a capacidade postulatória. Então, vou fazer só um último comentário, está esclarecido já para o doutor Felipe. Um último comentário é o seguinte: nós temos aqui uma queda de braço e uma luta terrível com relação ao Mais Médicos, aquele pessoal que vem de Cuba. Porque a gente tem uma concentração de médicos muito grande nos grandes centros urbanos evoluídos e uma carência absoluta nos rincões do país e nos estados menos desenvolvidos e menos denso, de população menos densa. E uma carência enorme. E aí vem o Mais Médico e tenta fazer com que não só a remuneração maior e certos privilégios para poder levar o médico para esses rincões de dificuldade do nosso país, e a gente não consegue resolver esse problema, porque com todos os incentivos que são dados, ainda essas carências permanecem, e nós temos uma densidade de médicos muito grande nos grandes centros, médicos até ociosos, ou produzindo pouco, porque tem mais médico do que o necessário em determinados locais, e naqueles locais de carência absoluta sem médicos. E isso é um problema que nem o governo está conseguindo resolver. E esse é um problema muito sério que merecia esse comentário apenas como registro dentro desse tema de validação do Revalida para os médicos, porque havia uma resistência corporativa muito grande dos médicos formados no Brasil, querendo impedir que esses médicos formados no exterior trabalhassem no Brasil. E isso é preciso desmistificar e romper, porque se eles estão qualificados, serão sempre bem-vindos e necessários, e principalmente quando esses médicos se dispõem a irem para esses lugares mais remotos e mais difíceis do nosso país, que tanto precisa de médico e assistência.
Para a gente encerrar, eu queria que o Dr. Felipe Balera fizesse algumas considerações rápidas sobre a Previdência Social, o INSS, diretrizes, mudanças. Nessa semana nós tivemos uma entrevista na Rádio Bandeirantes a respeito do INSS com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que falou da questão da biometria, cada vez mais inserida para concessão de benefícios, para evitar fraudes. Doutor Felipe, mudanças necessárias aí que estão acontecendo, o que o senhor diria como orientação às pessoas que buscam a Previdência Social? A Previdência Social está cada vez mais tecnológica, né? Essa entrevista sobre a biometria vai nesse sentido, que a gente vê cada vez mais a necessidade das pessoas de terem algum conhecimento tecnológico para buscarem os seus direitos, né? E a biometria, ela evita a fraude, né, que é algo comum no INSS. A gente tem casos em que as pessoas, já até me recordo de um caso em que a pessoa foi pleitear o seu benefício e o INSS falou: não, você já está aposentado. Tem alguém recebendo a aposentadoria com o seu tempo de contribuição em outro estado do país, né? E isso vai evitar esse tipo de situação que, infelizmente, no século XXI ainda acontece, né? De pessoas fraudarem a Previdência e receberem benefício no lugar de outra. E atualmente o INSS está muito digital. A gente tem a plataforma do Meu INSS, que tem funcionado muito bem. Claro que tem alguns problemas, mas perto do que a gente tinha anteriormente, né, ela é uma plataforma que tem solucionado os conflitos de forma mais célere, envolvendo a Previdência Social. Pois é, a biometria, como o Felipe colocou, é um avanço tecnológico extraordinário e vai ter sido adotado em muita coisa, não só no INSS, em toda atividade e controle do Estado, para outras questões relativas a fiscais e tudo vai ser importantíssimo. É verdade que ela resolve esse problema da fraude, por exemplo, de alguém receber um benefício que não tem direito, e também não obriga pessoas que não têm como se locomover para poder fazer prova de vida pessoalmente num banco ou no INSS, como tem lutado, dá uma solução a esse problema que é muito relevante. Mas mesmo assim, a bandidagem consegue usar a biometria para cometer irregularidades. Recentemente nós tivemos aqui na imprensa, o Felipe deve ter visto isso, o fato de que um coitado de um aposentado passou para um estelionatário os dados da sua fotografia no e-mail, no telefone dele, e ele fez um empréstimo consignado com a biometria desse aposentado. O banco fez o empréstimo para ele e caiu na conta do falsário, né? E ele não viu esse dinheiro. Na verdade, mesmo com essa colaboração que houve por parte do próprio aposentado, que ingenuamente passou os seus dados biométricos para o falsário, o banco teve que ressarcir, porque ele é uma pessoa vulnerável e não tem esse domínio da tecnologia e nem o conhecimento necessário para se proteger, né? Então, é uma questão muito delicada quando se trata de bandidagem, que mesmo nas tecnologias mais avançadas encontra um nicho para poder praticar ilegalidades. E esse foi um caso que me chamou muita atenção, quando o sujeito apropriou-se dos dados biométricos do outro para fazer essa operação fraudulenta e levar o dinheiro dele. E nós temos aí um outro problema muito sério com essa tecnologia que vem agora, da inteligência artificial. Olha o caso recente da montagem que foi feita com a imagem do ministro da Fazenda, falando coisas e decidindo coisas que nunca tinha acontecido. Esse é um outro problema muito sério, que também a própria biometria pode ser invadida, pode ser manipulada e pode trazer problemas. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, e as autoridades públicas que estão nessa queda de braço agora com as Big Techs que estão agora em ascensão e poder nos Estados Unidos e com domínio em todo o mundo, e nessa briga que nós estamos tendo agora com a AGU e as Big Techs a respeito dos limites de conduta
e de desinformação veiculado por essas vias. A tecnologia traz muita coisa boa, mas traz muita preocupação também. Nós temos que ficar muito ligados e atentos a isso. E as autoridades não podem descuidar de estar sempre monitorando tudo isso para ver como pode minimizar e trazer para o mínimo de dano possível, para usufruir do que ela tem de bom e trazer o mínimo possível daquilo que ela tem de ruim. Muito bem, doutor Oséias da Viviana, doutor Felipe Balera, muito obrigado pela presença aqui hoje para discutir assuntos relevantes com os nossos ouvintes de Linha Direta com a Justiça. Grande abraço, doutor Oséias. Ok, Pedro, um grande abraço a você, a equipe técnica, ao nosso ouvinte, ao doutor Felipe, é sempre um prazer participar do programa. Doutor Felipe, foi uma honra, até o próximo programa. Até o próximo, Pedro, um abraço ao doutor Oséias e a todos os ouvintes. Linha Direta com a Justiça. Vamos então reprisar aqui em Linha Direta com a Justiça a entrevista com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nós vamos tratar agora de um assunto que mexe com a vida de muitos brasileiros, é a Previdência Social e as regras que são colocadas, as regras que são modificadas, as operações realizadas, o pente fino que, vez por outra, volta até o noticiário, justamente para identificar benefícios irregulares que estão sendo pagos, para trazer algum tipo de resposta. Afinal de contas, estamos falando de dinheiro público e talvez o maior volume movimentado pelo governo federal, que se trata do INSS. E esse assunto é monitorado muito de perto por nós da Rádio Bandeirantes, até por uma demanda que temos da nossa audiência, que nos traz aqui questionamentos a respeito das regras que são colocadas. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está conosco, sempre esteve conosco aqui para trazer essas considerações. Há muita dúvida também sobre a questão da prova de vida, o que vamos ter a respeito desse assunto para esse ano, como que isso vai funcionar. Por isso é importante abrir espaço aqui para a prestação de serviço no Jornal Gente. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Prazer, Pedro, estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui. Estou à disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre INSS, sobre Previdência. Como que o INSS vai fazer esse pente fino nesse ano de 2025? Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos. A inteligência artificial é um caminho para identificar irregularidades aí de pagamentos. Isso pode dar celeridade nessa verificação do órgão, presidente? Olha, claro que quando você implanta a biometria, né, para ser feita, acaba dando algum tipo de contratempo, acaba você tendo algumas questões técnicas e no início o serviço até piora, porque você vai ter que as pessoas fazerem sua biometria, etc. Mas já tem um efeito importante, que é evitar que pedidos de pessoas fictas, né, pessoas criadas muitas vezes pelo crime organizado, façam pedidos e, como os pedidos hoje são todos digitais, se essa pessoa formalmente existe, né, ela tem uma certidão de nascimento que foi forjada, muitas vezes muita dificuldade de você identificar, ela tem uma identidade da antiga, né, que não tinha biometria, e aí também é um pouquinho menos difícil de fazer uma falsificação, e também é difícil para a autarquia fazer esse batimento, que a pessoa existe do ponto de vista formal. Com a biometria, de alguma forma, você cria mais uma camada de controle, seja para a manutenção dos pedidos, mas especialmente para o requerimento. Então nós já estamos fazendo isso para o BPC, né? Aquele benefício para as pessoas que estão com dificuldade aí, estão numa situação quase de miserabilidade. É muito importante que a gente controle isso, não para perseguir ninguém. Na verdade, é seguir mais ou menos a determinação do presidente, e do ministro Lupe, que é: quem tem direito tem que ter o benefício rápido, quem não tem direito não pode ter o benefício. Porque se a gente ficar não equilibrando o gasto, não gastando com qualidade o dinheiro do contribuinte, nós vamos acabar tendo falta de dinheiro para pagar para quem tem direito. Então, qualquer ferramenta que a gente tenha, e a biometria ela é importante, a gente já usa com sucesso para o empréstimo consignado. Hoje você tem muito menos, mas muito menos reclamação, existe ainda, claro. O INSS é muito grande, 0,5% de erro, são muitas pessoas, né?
mas diminuiu muito o problema também no empréstimo consignado, porque foi adotada a biometria obrigatória para fazer o desbloqueio do benefício, então você tem uma diminuição de fraudes. Da mesma forma, também foi adotada para o desconto associativo, que era um problema e está sendo muito bem equacionado, na minha opinião, e agora também para o requerimento, tanto do BPC e na lei que foi editada no final de dezembro, sancionada pelo presidente Lula, também consta a necessidade de biometria para todos os requerimentos do INSS e para manutenção do benefício. Eu acho que a tecnologia está vindo e nós estamos aproveitando ela para melhorar o gasto, né? Um gasto com mais qualidade. O senhor falou agora há pouco em empréstimo consignado e, por coincidência, eu recebi recentemente queixas de aposentados exatamente nessa direção. Eles não conseguem desbloquear o seu cadastro lá no app, né, no aplicativo do INSS para fazer empréstimo consignado. Faz exame de biometria, dá tudo certo, etc., mas o negócio não anda. Tem algum problema do aplicativo ou o INSS suspendeu algum tipo de suspensão? O que é que determina o bloqueio? Quem determina? E o que é que a pessoa pode fazer para desbloquear? E se há algum tipo de critério para bloqueio, né? É o sujeito que acabou de se aposentar? É aquele que já tem um empréstimo em andamento, né, já paga a prestação. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa questão do empréstimo consignado. Bom dia, Cláudio. Prazer sempre falar contigo. Olha, nós tivemos muito problema de fraude no passado, e quando você tem problema de fraude, normalmente a gente aperta mais a mão, às vezes quase mata o passarinho, como fala no popular. Então, os benefícios, Cláudio, eles nascem já bloqueados, né, para o empréstimo consignado, evitando o que acontecia alguns anos atrás, na outra minha passada aqui na casa, na Procuradoria, evitando empréstimos indevidos, empréstimos que não foram feitos pela pessoa, porque quando o benefício nascia, ele estava desbloqueado e assim, invasão de sistema, fazia um empréstimo. Claro, a pessoa acaba sendo indenizada ao final, mas nosso público são pessoas mais idosas, são pessoas que não estão aqui para ter problemas, né? Pelo contrário, a autarquia tem que resolver o problema dela. Então foram implementadas algumas medidas com a tecnologia que tinha à época, não é? Que era bloquear o benefício, etc. O benefício não só nasce bloqueado, Cláudio, e ouvintes aqui, ele também fica 90 dias, quando a pessoa acabou de se aposentar, ela vai ficar por 90 dias sem poder fazer empréstimo consignado, que chama noventena. Isso é uma norma antiga, tem reclamações dos segurados, a gente até tentou no leilão da Folha que a gente fez, né, o pregão da Folha que fizemos ano passado, incluiu uma cláusula que permitiria, pelo menos quem ganhou o leilão, emprestar os recursos, que era uma reclamação, mas isso está pendente judicialmente. Bom, em resumo, então ele nasce bloqueado e tem que pedir o desbloqueio. Se ele pedir o desbloqueio pelo aplicativo, o tempo de desbloqueio médio, e aí estou falando de média, e a gente pode ter uns lugares mais, chega mais ou menos a 30 dias e realmente é um tempo excessivo. Então, o que nós estamos pretendendo fazer aqui, Cláudio? Manter o desbloqueio das formas que tem, mas possibilitar que o segurado, quando ele tem o benefício dele, o nascimento do benefício dele, ele optar se ele vai nascer ou não bloqueado, para que ele tenha a gestão do seu benefício e não passe constrangimentos, porque muitas vezes quando ele vai buscar esse recurso, né, no consignado, ele está apertado, ninguém vai fazer empréstimo lá à toa. E aí essa demora no desbloqueio acaba sendo também um problema. Então não adianta nada, né, a gente, pelo bloqueio, não permitir que não tenha fraudes e ao mesmo tempo criar um problema para o segurado. Então nós estamos numa fase de achar um ponto de equilíbrio. Isso a diretoria de benefícios está estudando. Eu acho que em breve mesmo, a gente vai ter novidades aí para facilitar a vida do segurado. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, está conosco. Presidente, quem que precisa fazer a biometria, para que tipo de benefício que ela é exigida a partir de agora e como fazer essa biometria? A biometria para o BPC, né, para o benefício de prestação continuada, para as pessoas que estão em condição de miserabilidade e alcançam o benefício, ela já é exigida desde o ano passado e já foi disciplinada em decreto. Então ela já operacionalmente existe. As pessoas que buscam esse benefício deverão
às vezes tem carteira de carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação, que já tem a biometria, mas não é comum essas pessoas terem carteira de habilitação. O TSE, quem está registrado no TSE que tem biometria, e também, especialmente, eu acho que a mais importante é fazer a nova identidade, a carteira nacional, né, de identidade, né? Ela sempre é feita com biometria e com a carteira ele conseguirá ter tranquilidade para fazer o requerimento do benefício dele. Os demais benefícios, em que pese a lei incluir no final de 2024, em dezembro, depende ainda da edição de um decreto do presidente para disciplinar isso. Mas muito provavelmente será da mesma forma do BPC, ou seja, eu recomendo que as pessoas, todas aquelas que estão aí prestes a fazer um requerimento no INSS, ou mesmo que vão se aposentar daqui a um ano, que a gente antecipe, faça a sua carteira com um número único, né, porque é o CPF que é a chave, e tenham tranquilidade, porque a tendência é que todos os serviços do governo, de benefícios, etc., acabe adotando a biometria como uma fórmula de mitigar gastos indevidos e, claro, colaborar para que o sistema possa pagar a quem tem direito. Presidente, uma das preocupações dos aposentados é com relação à proliferação de entidades criadas supostamente para representá-los, né? Muitas delas, inclusive, entidades picaretas, que são criadas para tomar dinheiro dos aposentados, dos incautos, né? Esse tipo de coisas, a criação dessas entidades passa pelo INSS, o INSS tem dá algum parecer, autoriza, enfim, o INSS tem que ter necessariamente uma posição passiva diante disso, né? Porque é um problema, são inúmeras as entidades que ficam aí surgindo a cada momento e com esse objetivo mesmo, né, de tomar dinheiro dos aposentados. Afinal de contas, é uma massa imensa de brasileiros, ainda que se recebam muito pouquinho, eles representam um peso importante aí no dinheiro que circula no país. Não, Cláudio, perfeito. Eu tenho uma percepção muito parecida com a tua, né? Existem entidades, e vou usar o mesmo termo, que é para que estamos aqui conversando com o nosso público, picareta, pessoas que não são confiáveis. E como é que o INSS participa disso, respondendo a sua pergunta, né? Existe uma previsão legal lá na Lei 8.213 que disciplina essa possibilidade e, claro, o INSS vinha fazendo isso desde 93 ou 92 e sempre da mesma forma, ou seja, utilizando o desconto e não havia, e você tem razão, e não havia uma proliferação, haviam poucas entidades até de conhecimento nacional, conhecidas eram outros tempos. Bom, depois dos anos 2000, 2010, nós tivemos um aumento, até mais recentemente, 2015, 2017, tivemos um aumento de entidades que tinham os requisitos formais, né, para executar o desconto. O problema maior é de impor um desconto que a pessoa ou nunca apareceu para fazer, ou foi enganada, assinando aquilo por outras razões e acabou tendo desconto. Quando nós chegamos aqui, esse assunto me incomodava e me incomoda muito. Nós fizemos uma nova normativa colocando a necessidade de biometria para os novos casos, evitando assim qualquer tipo. Óbvio, tem pessoas que a gente viu na imprensa, eu vi até na Band, que houve um caso especial de um aposentado que foram à casa dele dar uma cesta básica para ele e colheram a biometria dele e fizeram empréstimo consignado, como podiam fazer um desconto. São casos excepcionais, mas nós vamos cuidar disso com comunicação, estimulando as pessoas a não fazerem biometria, a não ser em condições absolutamente de segurança. Implementamos a biometria e outras medidas, Cláudio, que fez com que mais medidas ainda também para o passivo. Nós implementamos um botão no nosso aplicativo onde a pessoa entra especialmente para isso, vê se tem descontos ou não, aperta o botão se achar e entender que deva apertar, seja porque não quer mais, seja porque o desconto é indevido, e imediatamente é suspenso. Ela faz o pedido num primeiro momento de devolução dos valores, e se não conseguir, o INSS, via de regra, desconta da entidade, né, e devolve para o segurado. Essas mudanças todas que foram feitas desde o ano passado acabaram arrumando um pouco o norte da casa em relação a esse tema. Mas nós temos um passivo. Pra você ter ideia,
1 milhão de pessoas deixaram de ter desconto por conta dessas medidas que nós tomamos, que é o próprio segurado fazendo a gestão do seu benefício. Nós temos um passivo anterior a 24 e 23, que está sob, eu vou dizer subjúdice, mas na verdade está no TCU, subjúdice na Corte de Contas, para decidir se nós vamos fazer o que chama de recadastramento, né? O pessoal de todos esses milhões de pessoas, são hoje por volta de 5 a 6, não são mais 7, que estão com desconto. E essas pessoas, então, vão vir para fazer o tal do Revalida, né? Seja pelo aplicativo, seja em agência, nós estamos ainda acertando com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deve colocar esse embargo de declaração para voto, para ver se vai fazer chamando todo mundo, se vai fazer por outra forma. E aí eu acredito que esse assunto, Cláudio, vai ser mais marginal, mas ainda importante, porque qualquer pessoa que tem desconto faz falta, como você bem falou, faz falta para a economia, faz falta para ele. Qualquer R$10 faz falta para todo mundo, mas especialmente para esse público. Então várias medidas foram tomadas, o quadro melhorou e eu não publiquei, desde que a gente editou essa instrução normativa com novas medidas, nós não publicamos nenhum novo acordo, até que a gente possa ter condições de melhorar a verificação. Para você ter uma ideia, nós editamos outros atos que já estão sendo aplicados sob a demanda de risco. Ou seja, a depender do comportamento da entidade, a gente abre uma investigação e rescinde o contrato. Para ter uma ideia, tem uma que deve ser publicada, eu imagino que essa semana que vem, exatamente por essas novas regras, por não ter cumprido as novas regras. Então, estamos vivendo um novo tempo e tentando tratar de um passivo, e um passivo que não é mesa, são pessoas, e teremos novidades aí entre fevereiro, eu acho que depois do Carnaval deve ir a votação, e aí voltamos a falar com vocês aqui para esclarecer a população como é que nós vamos fazer isso. Muito bem. Presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, obrigado pela entrevista aqui, esclarecimentos ao Jornal Gente. Até uma próxima, presidente. Muito obrigado a todos vocês, Pedro, Cláudio, sempre é um prazer falar com todos vocês, falar aqui na Band, fiquem com Deus e até a próxima. Ouvimos o presidente do INSS no Jornal Gente, reprise aqui em Linha Direta com a Justiça, que volta já. Bandeirantes. Tava com saudades de um novelão? A espera acabou. A Band TV traz para você Beleza Fatal. Camila Pitanga, Giovanna Tonelli, Camila Queiroz e grande elenco numa trama envolvente, com reviravolta, vingança e briga por poder. Mergulhe nessa história com a gente. Beleza Fatal. Estreia amanhã, às 20h30 da noite, na Band TV. Já disponível no streaming da Max. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Linha Direta com a Justiça, estamos dando sequência à discussão aprofundada da área do direito, hoje com o tema de infraestrutura no Brasil. Projetos de infraestrutura em rodovias, saneamento, portos e ferrovias, além dos entraves para a sua implementação. Para isso, trouxemos um especialista de destaque no Brasil, no ramo, o Renato Fernandes de Castro, que é sócio de Engenharia e Infraestrutura do Almeida Prado e Hoffman Advogados. Ele é advogado, mestre em Direito e Economia pela Universidade de Lisboa, atuou em empresas multinacionais, escritórios de advocacia e órgãos públicos. Foi superintendente e assessor da Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, e consultor do Programa das Nações Unidas em Desenvolvimento. Doutor Renato, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, em Linha Direta com a Justiça, para discutirmos esse capítulo de concessões que está na ordem do dia do Brasil para destravar projetos em infraestrutura. Seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo. Eu é que agradeço, Pedro, agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para o Brasil e também aí saudar
os ouvintes da Rádio e TV Bandeirantes e pela oportunidade que está sendo aberta aí para a gente falar sobre esse tema tão prazeroso para mim. Doutor Renato, quais são os setores de infraestrutura com maior potencial de desenvolvimento no Brasil atualmente? Bom, 2024 foi um ano bastante promissor, digamos dessa maneira, no Brasil, porque foram realizados 40 leilões. Isso traz um panorama bastante favorável para o setor de saneamento básico, para o setor de rodovias, ferrovias. Nesse primeiro momento, em 2024, a gente não teve nenhum leilão, mas já projetando para 2025, a gente tem um cenário ainda mais promissor, porque a gente já tem uma previsão aí da realização de 90 leilões federais, tá? Isso sem contar os leilões nas esferas estaduais e municipais, que podem trazer também bastante movimentação para o setor de infraestrutura no Brasil. Então, a gente tem somados aí, estimados, pensando na seara do governo federal, 175 bilhões em investimentos em transporte e saneamento básico. Em um momento que a gente está aí com ajuste fiscal, um caixa curto por parte do governo federal, a entrada desses investimentos pela iniciativa privada vem num momento muito, muito importante, e o Brasil precisa se desenvolver. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala em desenvolvimento do país, em desenvolvimento econômico, em aumento da competitividade do país, porque a gente ainda tem alguns gargalos significativos quando a gente fala, por exemplo, em portos e ferrovias. Para a gente conseguir fazer um escoamento mais eficiente de produtos e commodities agrícolas, a gente precisa ter umas ferrovias bastante extensas, mas também de qualidade, para que consiga fazer o escoamento desses grãos no país e chegando nos portos de maneira mais rápida. A gente precisa de uma ampliação das rodovias, que a gente tem um estrangulamento. A gente vê, por exemplo, o Porto de Santos. O Porto de Santos ele está num momento de crescimento exponencial, mas ao mesmo tempo a gente não vê as rodovias com uma capacidade já bastante limitada. Então precisa ter essa expansão para conseguir fazer com que o escoamento dos produtos brasileiros chegue no mercado externo de uma maneira mais rápida, mais eficiente e menos custosa. Então a gente vê um momento aí no setor de infraestrutura bastante interessante, com uma movimentação bastante grande, previsões também de investimentos para a área de saneamento básico, principalmente para a região norte e nordeste, com leilões programados para acontecer em 2025. E quando a gente fala em saneamento básico, a gente fala em qualidade de vida, em melhoria da saúde pública brasileira. A partir do momento em que a população passa a receber água potável e tem um esgoto, o recolhimento do esgoto, um tratamento daquele esgoto mais adequado, você acaba trazendo uma série de benefícios para a população brasileira. Então, a gente está bastante entusiasmado com o ano de 2025 e com os projetos que estão aí por acontecer. A lei brasileira é boa? E a segurança jurídica, como que fica com decisões da justiça que vão, voltam? O que o senhor pode trazer aí para nós do atual momento das condições jurídicas para esse investimento de infraestrutura no país? Acho que é importante a gente fazer alguns segmentos, segmentar, na verdade, os setores de infraestrutura. Vamos falar, por exemplo, de saneamento básico. Saneamento básico, nós tínhamos um marco de 2007, que foi bastante importante para destravar alguns investimentos privados na iniciativa, no saneamento básico como um todo. Mas o que a gente viu de 2007 até o advento do novo marco do saneamento básico, a participação era muito pequena da iniciativa privada, ou seja, empresas privadas tinham a participação em torno de 4% do market share, ou seja,
somente 4% das prestadoras de serviço de saneamento básico no país eram atendidas pelas empresas privadas. Com o advento, então, do novo marco em 2020, essa perspectiva mudou significativamente. Hoje nós temos já cerca de 30% das empresas atuantes no saneamento básico já com participação da iniciativa privada. Isso porque, digamos que o poder público entendeu que ele mesmo não consegue realizar os investimentos necessários, não tem o aporte financeiro necessário para conseguir fazer a universalização do serviço de saneamento básico. Então, a iniciativa privada torna-se essencial para realizar esses investimentos, né? O novo marco legal do saneamento básico, ele prevê até 2033 a universalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O que isso significa? 99% dos brasileiros terão que ter água potável em suas residências e 90% dos brasileiros e as das residências dos brasileiros precisarão ter acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Isso é bastante desafiador. Nós temos regiões bastante diversas no país, com atendimentos bastante precários. Então, região norte e nordeste, que precisa de investimento maior, a sua realização somente vai poder ser feita e a universalização do serviço por meio da entrada da iniciativa privada e de capital privado. Seja com a concessão de serviços públicos para empresas privadas, seja por meio de PPPs, por exemplo, parcerias público-privadas, que tem aí um conjunto de ação entre o poder público e privado para a realização desses investimentos. Só para se ter uma ideia, tá? É necessário, para se realizar a universalização até 2033, um investimento anual de aproximadamente 44,8 bilhões de reais, segundo o Instituto Trata Brasil. Atualmente, o cenário que nós temos é um investimento anual de cerca de 20 bilhões de reais em investimento em saneamento básico. Ou seja, a gente precisa mais do que dobrar os investimentos nesse setor para que essas metas sejam alcançadas até 2033. Lembrando, parece longe, mas 8 anos é um período bastante curto quando a gente fala em investimento em infraestrutura, tá? Então, fazendo esse corte na área de saneamento básico. Já com relação aos outros setores de infraestrutura, aí a gente pode falar setores de transporte, rodovias, ferrovias, o setor de transporte, transporte marítimo, os portos, a gente já tem, digamos, legislações que também favorecem a entrada da iniciativa privada e a participação da iniciativa privada na realização, no recebimento de concessões e de autorizações para participação nesses setores e na realização dos investimentos, tá? Então, a gente tem hoje também um novo marco aí para o setor de ferrovias, que consegue também destravar um pouco a realização dos investimentos privados, tendo a possibilidade dos entes privados realizar os investimentos. Hoje a gente tem um problema muito grave em ferrovias bastante sucateadas e que precisam de investimentos maciços para que haja um maior aproveitamento e também a expansão da malha ferroviária brasileira. E do mesmo modo a gente pode falar de rodovias, né? Rodovias, a gente tem visto um movimento bastante interessante e a legislação tem favorecido a entrada do capital privado para a realização aí desses leilões e para o recebimento das concessões com investimentos de 30, 35 anos para melhorar o escoamento das matérias-primas, enfim, de tudo que é transitado nas rodovias brasileiras. E a gente vê alguns estados com problemas muito graves nas estradas Brasil afora.
A gente ainda tem um estado de São Paulo com rodovias bastante, digamos, modernas e em boas condições de tráfego, mas a gente pega aí alguns estados brasileiros que ainda tem uma situação bastante precária, o que dificulta bastante também o deslocamento e o escoamento das rodovias e dos produtos brasileiros. Sobre as ferrovias, como que o novo marco das ferrovias pode impactar o setor de transporte aí no médio e longo prazo, hein, doutor Renato? As ferrovias, então, como eu mencionei, o novo marco, ele trouxe a possibilidade, até então, digamos, não tinha essa previsão, e a partir do novo marco das ferrovias, passou-se a viabilizar a entrada do capital privado também nesse setor, tá? Então, o novo marco é a Lei 14.273 de 21, ele foi publicado em 2021 e ele foi publicado exatamente para dar vazão na ampliação da malha ferroviária no país e atrair investimentos privados para sua realização. E agora tem um projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim complementar a isso? É isso? O projeto de lei do Arnaldo Jardim, digamos, ele é para a lei de concessões. Ele traz algumas inovações para a realização de ajustes na lei de concessões para torná-lo mais moderno. São iniciativas muito boas para tornar a lei mais amigável, mais atualizada também, né, desenvolvendo aí o setor, desenvolvendo tanto as parcerias público-privadas e fazendo uma atualização aí do modo com a qual as concessões são realizadas, né? Então, eu vejo com bons olhos. A gente tem previsões de atualizações interessantes no PL 7063 de 17, que é, por exemplo, a forma de reequilibrar os contratos, compartilhamento de riscos, regulamentação de receitas acessórias, mecanismos de arbitragem. Isso são atualizações que o projeto de lei está trazendo para a lei de concessões, e isso traz, na verdade, modernização para a legislação atualmente aplicável. A gente já vê essa realidade em muitos contratos novos que o poder público vem celebrando com a iniciativa privada, mesmo os contratos de concessão de saneamento básico, os novos contratos desses leilões de rodovias, a gente já vê contratos com uma modelagem regulatória mais moderna, mais atualizada. Na verdade, esse projeto de lei busca acompanhar essas inovações do mercado para viabilizar e destravar também, tornar, na verdade, as concessões mais fluidas, menos enrijecidas e viabilizando a adoção das melhores práticas regulatórias. Por exemplo, a mecanismos de arbitragem é uma conduta muito interessante, porque a gente vê hoje um poder judiciário bastante atolado, com dificuldade de dar vazão às demandas que são recebidas no poder judiciário. E quando a gente fala em projetos de infraestrutura, a gente sempre está falando em projetos bilionários. Às vezes, dependendo do setor de infraestrutura, a gente fala em dezenas de milhões, centenas de milhões e bilhões, né? Petróleo e gás natural, por exemplo, a gente fala em bilhão. Quando a gente fala setor de portos, a gente fala em bilhão. Então, tudo são escalas muito grandes e que demandam investimentos muito grandes. E, para isso, mecanismos e contratos de concessão com regras bastante claras, trazendo uma modernidade para a forma de garantir os investimentos, diminuir os riscos, são formas bastante interessantes e que favorecem a realização de novas concessões.
Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Renato, um especialista nesse capítulo aí de concessões. Queria abordar com o senhor também um pouco do tema energia no Brasil e no mundo, a transição energética global e como o Brasil se posiciona diante aí das políticas de energia dos Estados Unidos e da China. Perguntando para o senhor o seguinte: como a produção de petróleo e gás natural no Brasil pode ser impactada pelas políticas ambientais do IBAMA, especialmente na exploração da foz do rio Amazonas? Esse é um dos temas talvez mais polêmicos hoje que nós temos no setor de petróleo e gás natural. Talvez o mais polêmico no Brasil, porque, digamos, a margem equatorial, que é o nome técnico dado à foz do Amazonas, é uma região abençoada. O Brasil é um país abençoado por Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com ele, porque, graças a Deus, nós temos hoje é vasto e riquíssimo a exploração do solo brasileiro, e petróleo e gás natural são riquezas que o país precisa explorar, mas explorar de forma técnica e com o menor risco possível para o meio ambiente. A preocupação que existe hoje na foz do rio Amazonas é relacionada à pauta ambiental. Por isso, o IBAMA não autorizou, apesar da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, ter autorizado a exploração do campo da foz do Amazonas, o IBAMA não o fez até o presente momento, por uma questão de não ter segurança com relação à preservação ambiental daquela localidade. Eu vou passar alguns dados para vocês entenderem um pouco da magnitude da foz do Amazonas, tá? Hoje, o Brasil tem 11,4 bilhões em reservas comprovadas de barris de petróleo, tá? A foz do Amazonas, ou a margem equatorial, ele tem a potencialidade de produzir 10 bilhões de barris de petróleo, o que significa que a sua exploração quase dobraria as reservas comprovadas do país. Então você vê que é uma reserva riquíssima, mas entendo que o IBAMA tenha que ter essas preocupações ambientais. No entanto, eu entendo que é uma questão de tempo que a sua exploração comece a fazer. E a gente tem que tomar muito cuidado para que esse tempo não seja muito longo, porque o que nós temos visto são os nossos vizinhos, a Guiana, que está explorando a foz dela, e isso trazendo muita riqueza para o país, enquanto o vizinho tem explorado o seu campo, a gente está sentado em cima de uma mina de ouro, ou de um campo enorme de petróleo que precisa ser explorado e com responsabilidade. A Petrobras é, de fato, entre as 5 maiores empresas do mundo de petróleo e gás natural, e, sem dúvida, ela é uma empresa muito técnica. Tenho certeza que, uma vez sendo aprovado, a sua realização será feita de uma forma muito responsável e dentro da sua tecnicidade, com as melhores práticas do mercado. A Petrobras detém de uma tecnologia de exploração de petróleo em alta profundidade no mar que nenhuma empresa no mundo detinha. E ela foi inovadora nesse aspecto. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo para que a exploração desse campo da margem equatorial seja realizada. É claro que há questões aí ligadas à sustentabilidade nesse debate, que são indispensáveis, como o senhor bem pontuou. Mas, por exemplo, os americanos, eles mostram cada vez mais que eles são práticos e eles não vão pagar por uma energia mais cara, que vai encarecer todo o processo, se eles têm a possibilidade, por exemplo, de explorar a energia fóssil e aumentar essa exploração. É claro que as questões ligadas à economia verde são observadas, mas
o debate principal e prático no dia a dia está travado ali naquilo que possa produzir uma energia mais barata, consequentemente baratear o custo de tudo aquilo que vem a partir da geração dessa energia e dessa exploração toda. Na visão do senhor, qual é o time que nós temos? O senhor falou que nós não podemos ficar muito tempo sentado. Qual é o tempo de resposta que nós temos para essa questão da margem equatorial? Assim, na verdade, o tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo levar o IBAMA para fazer as autorizações ambientais, as licenças ambientais para a exploração desse campo, mais tempo a gente está levando para começar a explorar e extrair desse campo o petróleo que nós dispomos e também o gás natural. Só um parênteses que eu acho que é importante mencionar: o gás natural brasileiro, diferentemente da Bolívia, ele é um gás natural associado à exploração de petróleo. Então, necessariamente, quando se extrai o petróleo no Brasil, sai também o gás natural. Uma boa parte, se eu posso dizer assim, porque é uma questão bastante discutível, o setor de gás natural gostaria de ter uma oferta maior de gás natural na exploração do petróleo. Mas o setor de petróleo, por sua vez, eles reinjetam grande parte do gás que é associado ao petróleo, eles reinjetam ele para conseguir extrair mais petróleo dos campos de exploração. Então, acaba sobrando menos gás natural do que o desejável pelo setor. Então, é uma questão que a ANP regula e fiscaliza isso, mas, de certa maneira, ao fazê-lo, há bastante, digamos, conflito de interesse entre as empresas de gás natural e de petróleo que têm, nesse aspecto, interesses bastante diversos. Então, assim, quanto antes a gente ter uma resolução dessa questão por parte dos órgãos ambientais brasileiros, melhor para o país, porque ele começa a fazer a exploração e produção e trazer mais riquezas ao país. De que forma que o foco brasileiro em energia renovável, como eólica e solar, pode garantir competitividade no cenário energético global? Tá, eu acho que vamos tentar buscar um pouquinho antes a sua pergunta inicial sobre a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a tomada da posse do novo presidente Trump, ele mudou, digamos, 360 graus as diretrizes praticadas tem hoje. Ele tem a maior reserva do mundo comprovada de gás natural e de petróleo. O governo norte-americano fez conta. Ele analisou os prós e contras e, dentro da sua realidade, da sua possibilidade, o que ele pode explorar e produzir em termos de petróleo e gás natural e o quanto que ele precisaria gastar em energia renovável. E nesses cálculos feitos pelo governo norte-americano, eles entenderam que o mais importante, o mais relevante agora para o país é, de fato, focar na exploração de combustíveis fósseis. O que pode parecer, num primeiro momento, uma medida contrária aos interesses ambientais, o que eu concordo, tá? Mas cada país vai procurar adotar as políticas energéticas que lhes forem convenientes e que couberem em seu bolso. Então, no cálculo do governo norte-americano, eles entenderam que a melhor alternativa era, de fato, explorar o que eles têm de riqueza, de maior riqueza. E a maior riqueza deles é combustível fóssil. Então eles fizeram esse cálculo. O Brasil é um cenário completamente diferente,
porque ele tem essa matriz energética renovável por uma questão natural. O Brasil tem a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Naturalmente, mais de 50% da energia consumida no país também é renovável, vem das hidrelétricas, e também tem essa capacidade muito grande da produção de energia fotovoltaica e eólica. Então temos que aproveitar o que nós temos, a riqueza natural que o país tem, e nesse aspecto o Brasil ele tem essa capacidade de ser hoje considerado, digamos, o país com a matriz energética mais renovável do mundo. E a gente vai continuar dessa maneira. Então, se a gente for pensar, estamos à contramão do que hoje é a política energética dos Estados Unidos? Sim, estamos. Mas estamos à contramão, por exemplo, da política energética europeia? Diríamos que não. A política energética europeia, ela tem uma preocupação muito maior nas questões ambientais do que hoje a gente tem visto com a China e com os Estados Unidos. Muito bem, o senhor tangenciou aí, numa das respostas recentes, a questão da Petrobras, mas eu pergunto de forma direta agora. A Petrobras está preparada para competir com grandes players internacionais em um cenário de transição energética? Com certeza. A Petrobras ela não só está preparada, como ela está se preparando já há alguns anos para essa nova realidade, energia renovável mais energia fóssil. Digamos, a questão primordial que a gente tem que pensar é a seguinte: energia renovável, ela tem uma questão que a energia fóssil não tem. A energia renovável, ela digamos, ela tem a sua intermitência, ela tem a sua oscilação natural. Então, nesse aspecto, por um bom tempo ainda, o combustível fóssil ele vai ser fundamental no crescimento econômico dos países, porque é por meio do fóssil que você consegue viabilizar o renovável. Vou explicar de uma maneira tentar explicar de uma maneira mais clara. O fóssil ele não tem essa sazonalidade, não tem a sua intermitência e ela tem a sua produção, de certa forma, bastante regular. Então, com isso, ela te dá a segurança energética necessária para que sejam realizados os investimentos na energia renovável. Hoje nós temos um cenário que a energia renovável por si só, no país, ela não é suficiente para, digamos, terminar com a utilização dos fósseis. E a gente tem que lembrar que a gente tem grandes campos aí de petróleo e gás natural que precisam ser explorados. São riquezas do país. Então, ainda por um bom tempo, essas duas fontes energéticas vão andar juntas e serão complementares. Os Estados Unidos, ao pensar de uma forma mais pragmática e querer simplesmente adotar para si e focar na exploração da utilização dos combustíveis fósseis, eles vão ter que pagar no futuro essa política ambiental adotada, que de certa maneira está à contramão do que o restante do mundo vem procurando adotar. Então, assim, hoje a Petrobras ela tem investido em tecnologias para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, tem investido bastante em inovações tecnológicas, eles têm procurado fazer uma diversificação energética também, fazendo com que haja uma competitividade uma competitividade de preços maior. Enfim, são vários compromissos também de sustentabilidade que a própria empresa vem adotando. Então a gente vê aí um movimento bastante singular por parte da Petrobras para conseguir, dentro dessa nova realidade, dos compromissos ambientais assumidos pelo país,
conseguir auxiliar o governo brasileiro a tornar o país um player competitivo em um cenário hoje cada vez mais exigente com relação às boas práticas ambientais. E por que os Estados Unidos estão aumentando a produção de energia elétrica em até 30% nos próximos anos? Essa é uma questão que também foi bastante falada pelo novo ministro aí do Donald Trump, o ministro do Interior, o Doug Burgum, ele discursou no seu discurso de posse, ele afirmou categoricamente que os Estados Unidos estão ficando para trás na corrida da inteligência artificial para a China. Por quê? Porque hoje os data centers são grandes, estão aumentando cada vez mais a demanda por energia para que dê conta desse volume cada vez maior de dados que a inteligência artificial demanda. Então, a preocupação do governo norte-americano é aumentar a produção de energia elétrica, e nesse aspecto o fóssil para eles, nesse momento, é a política que eles querem adotar, para que eles consigam aumentar a segurança energética do país e voltar a ser protagonista, ou continuar a ser o protagonista em inteligência artificial. Eu falo em voltar porque a gente teve recentemente uma desvalorização muito grande das ações de empresas de inteligência artificial norte-americanas, de empresas como Microsoft, Oracle, o Google, que perderam em preço do valor da bolsa em cerca de $1 trilhão, porque foi lançado uma nova ferramenta chinesa da empresa DeepSeek. E a DeepSeek teve uma coisa interessante, que eles mostraram para o mundo que é possível fazer uma ferramenta de inteligência artificial que seja super eficiente e gaste muito menos do que as empresas norte-americanas gastaram para desenvolver as suas inteligências artificiais. Então, nessa corrida, que é a corrida do ouro, que é a corrida do momento no mundo, entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos entenderam que é importante eles reforçarem e aumentarem a oferta de energia elétrica por meio da utilização dos combustíveis fósseis e da exploração de novos campos de petróleo. Então, a ideia norte-americana e o discurso do ministro Doug Burgum foi no sentido de falar, olha, nós vamos acabar com os benefícios fiscais que as empresas de fotovoltaico, de renováveis, produção de carros elétricos, e a gente vai focar na produção de energia fóssil. Então são momentos que, de certa maneira, trouxeram aí uma movimentação, um barulho muito grande porque quando a gente fala de Estados Unidos, a gente acaba trazendo impactos e reflexos para o resto do mundo. Com certeza. Juntando aqui as duas partes da nossa entrevista, vou te fazer algumas perguntas nessa parte final da nossa conversa aqui, muito produtiva. Agradeço aí ao doutor Renato pela atenção conosco. Quais devem ser os critérios para selecionar, então, os temas mais urgentes em infraestrutura e energia no Brasil? Eu gosto de dizer que cada país tem que pensar analisando o tamanho do seu bolso, da sua disponibilidade financeira e também os seus recursos naturais. Hoje o Brasil ele tem a sua disponibilidade em energia renovável e acredito que as boas práticas e a tendência é que haja um investimento cada vez maior por parte do investimento nessas energias renováveis. Por parte da infraestrutura, eu acho que a alteração de arcabouços regulatórios, trazendo leis mais modernas, como essa prevista anteriormente, que a gente mencionou do projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim, como, por exemplo, legislações que analisam, que trouxeram inovações na Lei 8666, que era a antiga Lei de Licitações, enfim,
trazendo uma legislação mais amigável, sem dúvida auxilia bastante o desenvolvimento dos setores de infraestrutura que, a meu ver, são fundamentais para trazer maior riqueza ao país. Então a gente tem aí à mesa hoje, do governo federal, uma possibilidade bastante interessante do crescimento exponencial do setor de saneamento básico, a entrada do capital privado, rodovias cada vez com maior qualidade, e a gente precisa acelerar isso. Se a gente quer ser protagonista, crescer cada vez mais a economia do país, infraestrutura precisa ser desenvolvida. E acho que a seleção desses critérios é que haja um planejamento bastante estruturado de curto, médio e longo prazo por parte do governo federal, coisa que eles vêm fazendo, para que esses investimentos aconteçam e trazer um ambiente regulatório e jurídico favorável ao recebimento desses investidores para dar segurança aos investimentos realizados. E nós temos exemplos, né, bem-sucedidos aí mundo afora, entre governo e setor privado, que poderiam ser replicados por aqui, né, doutor Renato? Não, a gente tem bastante exemplo mundo afora e mesmo no país, né? A gente tem parcerias público-privadas bastante importantes realizadas. A gente tem visto, por exemplo, alguns setores que estão trazendo inovações. O próprio governo do estado de São Paulo, por exemplo, tem feito agora parcerias privadas, e de certa forma é polêmico, mas busca trazer inovações para o setor da educação. Também a gente vê no setor da saúde parcerias entre a iniciativa pública e privada para que melhore o atendimento médico. Então a gente vê alguns hospitais renomados aqui do estado de São Paulo fazendo uma parceria com o poder público para que haja uma prestação de serviço mais adequada à população brasileira. Então a gente tem bastante casos também bem-sucedidos aqui no próprio país. E como que esses diferentes atores aí, governo, empresa, ambientalista, judiciário, podem colaborar na definição das prioridades na sua avaliação? Eu acho que acompanhando e colaborando com os processos de participação mesmo, público, no desenvolvimento de projetos que sejam desenvolvidos pelos governos, né? E a gente pode falar de todas as esferas, tanto do governo federal, estadual, municipal, que o usuário desempenhe o seu papel de cidadão, apresentando, por exemplo, medidas que precisem ser adotadas para que haja uma melhoria da qualidade de vida. Então, assim, o ambientalista ele vai ficar super atento com relação a obras que possam impactar o meio ambiente e, eventualmente, que precisem ser ajustadas por parte do governo no desenvolvimento daquele projeto. Ao mesmo tempo, as empresas eles buscam, junto ao poder concedente, que seja desenvolvido um bom projeto, com regras bem claras, com segurança jurídica, para que aquela concessão, uma vez outorgada, ela consiga ser bem executada e também traga, obviamente, o retorno financeiro ao investidor. Então, eu acho que essa engrenagem, para que ela esteja bem feita, precisa ter bastante transparência, conversa, e que seja pública essa conversa, para que traga esses aprimoramentos e seja favorável à realização dos investimentos. Quais são as bolas da vez aí para 2025? O senhor falou de vários projetos, né? Uma quantidade até maior de oportunidades de concessão em relação ao ano passado. O que está no olho aí do furacão? O que deve acontecer aí nos próximos meses? Quais são as suas apostas para esse ano de 2025? Quais projetos que têm mais chance de vingar diante de tudo isso que a gente conversou aqui ao longo dessa entrevista?
A gente pode dizer que, assim, saneamento básico, a gente tem bastante projeto, alguns leilões já previstos para acontecer, que vai trazer um significativo avanço para o saneamento do norte e do nordeste do país, tá? Bastante investimento acontecendo. A gente também tem alguns projetos prioritários no plano do governo federal para trechos ferroviários, como a Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Centro-Oeste, algumas ferrovias que são bastante importantes para o escoamento de commodities agrícolas e que a gente vai trazer aí um crescimento bastante importante na melhoria das ferrovias brasileiras e as rodovias também, né? As rodovias a gente tem visto aí um trabalho bastante importante por parte da NTT, e os portos também por parte da ANTAC no desenvolvimento de leilões que vão acontecer esse ano. A gente tem, por exemplo, no setor portuário, com grande expectativa aí o desenvolvimento do leilão de uma área que vai ser concedida, que é do Porto de Santos. Então é com grande expectativa que é aguardado aí pelo mercado, e é também um leilão que vai trazer um investimento bastante alto por parte da iniciativa privada. Então, acho que 2025 é um ano bastante promissor e que a gente espera que esses projetos saiam do papel e consigam atingir os seus objetivos, que é a melhoria da infraestrutura brasileira. Quando o senhor falou aqui de revisão dos contratos, né, até alguns já têm essa previsão e a legislação poderia ser aprimorada nesse sentido. O senhor se refere, por exemplo, ao longo prazo que foi dado no passado para as concessões e o cenário que muda, a velocidade com que a sociedade se transforma e as amarras, as demandas, né? As demandas, né, que também surgem. As demandas da sociedade. É verdade. É nesse sentido que o senhor trazia ali uma preocupação? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente, eu gosto sempre de dizer que um contrato de concessão, por vezes ele dura mais do que um casamento, porque hoje em dia ainda mais, né? Hoje em dia ainda mais. Então, um casamento por vezes não dura 30 anos, 35 anos, 50 anos, imagina. São coisas raríssimas da gente ver hoje no mundo da sociedade brasileira, bastante complexa. Mas, então quando a gente fala de um contrato de concessão, a gente fala de um projeto de curto, médio e longo prazo, e ele não é um contrato estanque. Ele tem as demandas sociais também dentro daquele contrato de concessão mudam. As próprias demandas do poder público mudam. Então, ontem eu estava conversando com um diretor da Agência Reguladora de Transporte daqui do estado de São Paulo, e ele estava mencionando que nos contratos de concessão aqui das rodovias de São Paulo existe uma constante demanda. Precisa mudar aqui esse contrato de concessão porque foi uma demanda do prefeito daquele município que passa ali a rodovia e tem uma nova condição ali de passagem de pedestre, passagem de ambulâncias ou coisa parecida. E por vezes o contrato de concessão na modelagem que foi feito não previa essa possibilidade. Então tudo isso, na verdade, é uma questão de maturidade, né? Maturidade regulatória, tanto dos entes públicos, do poder concedente, das agências reguladoras, quanto também do próprio usuário, que ele começa a entender um pouco melhor, a partir do momento que o serviço público melhora a qualidade da entrega, ele começa também a ser mais exigente. Hoje a gente vê uma sociedade brasileira, graças a Deus, muito mais exigente e preocupada com as questões ambientais. Então, quando se compra um produto no supermercado, muitos consumidores se preocupam se aquele produto está com uma embalagem biodegradável, se ele pode ser reciclável. Eles preferem, muitos usuários preferem, o consumidor prefere comprar um produto que possa ser reciclável, entre outros exemplos. Então, a sociedade brasileira também fica mais exigente. E a partir do momento que esses contratos vão tendo o seu
seu caminhar, o seu andar durante o prazo de vigência, é natural que algumas atualizações precisem ser feitas. Por isso, é importante também fazer essas revisões periódicas dos contratos de concessão. Muito bem. Quero agradecer ao Dr. Renato Fernandes de Castro, 46 anos, sócio da área de Engenharia e Infraestrutura do Almeida Prado e Hoffman Advogados. Ele é advogado, mestre em Direito e Economia pela Universidade de Lisboa e atuou em diversas multinacionais, escritórios de advocacia e também órgãos públicos do Brasil e do mundo. Dr. Renato, muito obrigado pela entrevista, pelo papo. Olha, o senhor vai ter que voltar aqui ao longo do ano para explicar alguns projetos aí de concessão, porque é um craque no assunto e a entrevista foi muito esclarecedora. Tenho certeza que trouxe aí elementos que os ouvintes não conheciam com esse tema importantíssimo para o crescimento do país. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela presença na Rádio Bandeirantes e até uma próxima. Eu é que agradeço, estou à disposição e um abraço e saudação a todos os ouvintes da Rádio TV Bandeirantes. Linha Direta com a Justiça tem trabalhos técnicos de Paulo Marcelo Mamoni, Roger Palme Duarte e Ana Caroline Galeano. Estaremos juntos em próxima transmissão, lembrando sempre que os nossos programas ficam guardados em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você ouve Rádio Bandeirantes. A mesa de debates mais importante do rádio. Jornal Gente, um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. De segunda a sábado, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Sônia Blota e Pedro Campos colocam na roda os assuntos que precisam ser discutidos. Entrevistas, economia, política. Jornal Gente, na Bandeirantes. Das 8 às 10 da manhã. Para sintonizar a Rádio Bandeirantes, é no FM, em 86.3, que é a nova frequência estendida, ou em 90.9. No seu telefone, você pode baixar o aplicativo Bandplay e ficar bem informado, além de acompanhar os jogos do seu time. E tem mais, na internet, no YouTube, Bandeirantes Oficial e no site radiobandeirantes.com.br. Você acompanha a nossa programação em tempo real. Termina aqui, Linha Direta com a Justiça. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tava com saudades de um novelão? A espera acabou. A Band TV traz para você Beleza Fatal. Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz e grande elenco numa trama envolvente, com reviravolta, vingança e briga por poder. Mergulhe nessa história com a gente. Beleza Fatal. Estreia hoje, às 8h30 da noite, na Band TV. Já disponível no streaming da Max. A outra semifinal do Paulistão é hoje, segunda. É Palmeiras e São Paulo, a partir das 9 da noite. Cruzou, vai sair o gol, tocou! Gol! Vem ouvir com Ulisses Costa e comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada. Futebol é pra Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, fique ligado na boa. Peça para moto, carro ou caminhão, você sabe, é porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, o Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Para a final do Campeonato Paulista.
Olá, um excelente comecinho de madrugada para você assinante que faz a nossa audiência. Um avião de pequeno porte caiu no final da tarde deste domingo dentro de um território indígena que fica em Peruíbe, no litoral de São Paulo. 2 pessoas estavam na aeronave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma delas morreu e o corpo foi localizado fora do avião. A outra vítima ficou presa às ferragens e foi retirada pelas equipes e socorrida. Ela estava consciente, orientada e foi levada ao hospital. Por meio de nota, a Rede Voa, responsável pela aeronave, informou que o avião modelo Cessna caiu perto da praia de Gaivota. Segundo a empresa, a aeronave fazia um voo de instrução. Decolou às 5h16 da tarde e emitiu um alerta às 5h42. A Polícia Civil investiga o assassinato de uma empresária de 29 anos, morta a tiros na noite de sexta-feira. Esse crime aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em frente à loja em que a vítima, Priscila Amaral Oliveira Rodrigues, era proprietária. Segundo testemunhas, um homem alto e magro, usando capacete, se aproximou da vítima e efetuou pelo menos 3 disparos e depois fugiu em uma motocicleta que foi abandonada a menos de 300 metros do local do crime. Priscila foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O ex-marido dela estava na loja e prestou depoimento à polícia. Ele teve 2 telefones celulares apreendidos. E foi preso no fim da tarde deste sábado o primeiro suspeito de participar da morte da jovem Vitória na Grande São Paulo. É dele o carro que teria sido usado no sequestro da vítima. Nossa equipe acompanhou o momento da prisão do suspeito. Michael Antônio Salles dos Santos é dono do carro que teria sido usado no sequestro de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Ele argumenta que estava em casa com a namorada, mas ela o desmentiu. Testemunhas disseram ter visto uma movimentação estranha na casa dele na noite do desaparecimento da jovem. Agentes também saíram em busca de um possível cativeiro, onde Vitória Regina teria ficado por 2 dias antes de morrer. Outra parte dos agentes esteve na casa de parentes, em busca de mais informações sobre possíveis conflitos que poderiam esclarecer o assassinato de Vitória. A adolescente desapareceu no dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho para casa, na cidade de Cajamar, perto de São Paulo. Ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus, quando relatou a uma amiga que estava com medo. Passou uns caras no carro e eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no meu celular, vou nem ligar pra eles. Tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima do meu zóio agora. O corpo de Vitória foi encontrado em um matagal esquartejado depois de uma semana. O cabelo estava raspado. 2 carros apreendidos podem ter ligação com o crime, mas a perícia não encontrou vestígios de sangue. Não significa que a pessoa não tenha estado no carro. Quer dizer, nos perguntaram se tinha sangue. Sangue não tem. Deve sair nos próximos dias o resultado do exame de DNA feito em fios de cabelo achados em um dos porta-malas. 20 pessoas já prestaram depoimento. Houve acariação. 7 delas seguem sob investigação, inclusive o ex-namorado, que chegou a ter a prisão temporária pedida, mas foi negada pela justiça por falta de provas. A suspeita de que Vitória foi vítima de um crime passional ganhou força. Segundo o depoimento de um conhecido dela, esse ex-namorado também mantinha um relacionamento com um homem e a vítima descobriu tudo. Uma outra linha de investigação aponta para uma possível ligação com facções criminosas devido às características da execução. Quase 12 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil na última década. 8 em cada 10 assassinadas por parceiros ou ex-parceiros. A lei criada para combater esse crime brutal completou 10 anos. Quatro feminicídios por dia. Uma mulher morre a cada 6 horas no Brasil por ser mulher. Em muitos casos, números de uma tragédia anunciada. Elaine Castro, 53 anos, assassinada a tiros na porta de casa pelo ex-namorado em São Paulo. Paola Miller, 32 anos, perseguida e morta a tiros também pelo ex-namorado na porta de um hospital no interior do Rio Grande do Sul. O assassino, Alan Rodrigues da Silva, virou réu. A lei do feminicídio, que completa 10 anos, deixou as penas mais duras para quem mata mulheres no Brasil, de 20 a 40 anos de cadeia, maior que a de um homicídio qualificado.
ainda aumenta em 1/3 se a mulher estiver grávida, tiver filho pequeno ou uma medida protetiva contra o criminoso. As mulheres mortas em razão de serem mulheres eram tratadas como vítimas de homicídio. Então isso entrava naquele bolo comum que a gente não conseguia separar a situação que causa a morte dela. E as mulheres não estão seguras nem mesmo dentro de casa. Muito pelo contrário, 6 em cada 10 casos de feminicídio acontecem nas residências. E mais de 80% dos assassinatos são cometidos por parceiros e ex-parceiros das vítimas. A lei também impõe punições mais fortes para ameaças, agressões e também para descumprimento de medidas protetivas. Quando a gente reconheceu que o feminicídio existe, ele é grave e a gente está no 5º país mais violento do mundo para uma mulher existir, é uma violência cometida dentro, normalmente, de um ambiente íntimo e que tem essa característica de não respeitar a mulher, os seus corpos, as suas vontades. E a gente continua falando sobre a lei do feminicídio que completou 10 anos neste domingo. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, disponíveis de abril de 2015 a janeiro deste ano, mostram que mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado, o que representa a taxa de uma morte a cada 2 dias. Sobre esse assunto, a Band News TV conversou com a professora de Direito Criminal, Renata Furbino. Vamos acompanhar a entrevista. É importante a gente fazer um recorte histórico em relação a esse crime, né? Se a gente pensar que esse crime era conhecido como um crime passional, o que levava em consideração aí? A paixão por matar alguém. E aí, nesse contexto, para a gente entender aí, você tinha situações em que o acusado ele era absolvido em razão de uma situação de legítima defesa da honra. Foi preciso o STF, por meio de uma DPF, aí, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proibir esse tipo de tese. E ao longo desses 10 anos se criou esse tipo do feminicídio, não é? Que é matar a mulher em razão do ódio, em razão do menosprezo à condição de gênero e principalmente esses crimes, como já dito na reportagem, acontecem dentro de casa, no seio familiar. Então, ao longo da trajetória, principalmente no sistema de justiça criminal brasileiro, a gente observa agora que eu tenho um crime específico, né, que está previsto no artigo 121A, e importante aí falar para o telespectador que são as penas mais graves do nosso ordenamento. Uma pena de 20 anos mínima e uma máxima de 40 anos. Pois é, agora, doutora, a gente olha também que o STF até considerou inconstitucional a alegação de defesa da honra para muitos pareceres, para muitos casos onde o advogado, né, dos agressores, dos réus, usavam isso como uma porta ali de saída. Queria te ouvir a respeito dessas inconstitucionalidades da lei com relação a esse tipo de crime também. É importante a gente observar porque foi preciso uma palavra final do STF sobre esse tema, né? Em uma situação em que a vítima era revitimizada e era propriamente ela culpada do crime. Então, numa situação, por exemplo, a gente pode pensar na mineira Ângela Diniz, não é? Em que se tem uma absolvição pela aplicação dessa tese e aquele que era o algoz se passa como vítima. E era conhecido como crime passional. Em verdade, foi preciso aí a voz do Poder Judiciário para falar o óbvio, né? O que é o óbvio? A gente não pode revitimizar a mulher e nesses contextos a gente tem que aplicar a lei penal, principalmente no que refere aí ao cume da violência, que é o que está na capa dos jornais, que é o que está nas estatísticas e o que acontece diuturnamente aí no Brasil. Estados como Maranhão, Paraná, né, Amazonas, eles têm investido também na Casa da Mulher Brasileira e isso vão de investimentos desde financeiros até realmente todo o suporte para receber essas mulheres que precisam desse tipo de ajuda e de proteção. Aqui em São Paulo, como é que funciona? A gente tem casas também nesse sentido de acolhimento, de proteção, de viabilizar essa necessidade, né, das mulheres? É importante a gente esclarecer porque a gente precisa de políticas públicas em vários níveis, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. E essas casas da mulher brasileira em nível federal, também em nível estadual. E qual que é a importância? Grande parte das vezes a gente tem subnotificações em relação às violências. E o feminicídio é o cume dessa violência. Essa mulher, ela tem medo aí de denunciar e ela está numa situação de dependência econômica. O poder público se fazendo presente, a gente busca medidas de prevenção.
E aí sai desse dado estatístico do feminicídio, dando amparo, não só esse amparo em relação à prevenção do crime, mas um amparo social, um amparo econômico, para fazer com que ela saia desse ciclo aí e que não ocorra mais esse tipo de crime. Vários depoimentos, né, de mulheres vítimas desse tipo de crime revelam até, eu não consigo sair porque eu não tenho forças, e também essa questão da dependência financeira é algo muito sensível, além da dependência emocional, né, doutora? Queria te ouvir como essa abordagem multidisciplinar muitas vezes é necessária, não só para proteger legalmente essa mulher, mas também para dar o suporte emocional que essa mulher precisa para conseguir realmente emergir dessa situação, né? Porque é complicado, deve ser bastante complicado você se ver ali nas mãos do seu próprio agressor, do seu próprio, enfim, alvo ali de tanta violência, de tanta brutalidade, né? O algoz, ele dorme com a vítima. E aí, nesse contexto, é importante a gente ressaltar que o feminicídio acontece em todas as camadas sociais, a violência de gênero acontece em todas as camadas sociais, independente do quanto o dinheiro que tem ou não tem aí na conta bancária. Mas é importante destacar essa questão da dependência econômica, principalmente quando envolve aí o núcleo familiar. A mulher fica com medo de sair de casa em razão dos filhos, e aí também tem as ameaças. Olha, se você sair, você não vai ter condições de criar essas crianças, dessa cultura patriarcal, não é? A mulher vista como coisa, e se eu não tenho mais a coisa, eu mato a coisa. É importante essa rede de proteção para que ela se sinta também segura aí de poder tomar essa iniciativa, de sair aí desse ciclo de abuso, que a gente chama, não é, das fases de lua de mel, que o algoz ele sempre fala que vai mudar, e aí grande parte das vezes o que a gente tem é depois uma capa de um jornal, de uma situação de feminicídio, que agora a gente no Brasil, a gente observa que são todos televisionados, né? A gente acompanha situações trágicas diuturnamente aí pelos jornais, em situações em que se tem filmagem, em que é comumente na frente dos filhos, ou seja, situações trágicas que devem ser e precisam ser punidas aí. Você falou dessa fase, né, que é uma das que são até elencadas pelo Instituto Maria da Penha. Primeiro, o aumento da tensão no início da violência, aquela tensão toda, né? Depois, o ato da violência em si, explosão do agressor, e depois o arrependimento, que é justamente a fase que você comentou. Queria que você desbravasse mais esse entendimento para quem até precisa, quem sabe, se conscientizar, ficar atenta, né, para possíveis fases dessas não levarem a um fim trágico como é o feminicídio em si. Esse ciclo da violência, esse ciclo ele acontece e a mulher às vezes não tem essa noção. Principalmente que o agressor, ele dá a entender que ele vai mudar. Então, numa próxima situação, ele continua aí a reforçar a violência. Lembrando que essa violência ela pode se dar em escalada, numa violência psicológica, numa violência moral, numa violência patrimonial, e aí vai subindo essa escalada numa violência física e no feminicídio. Então, chama atenção a todas as mulheres para se atentarem aí nas situações em que há aí uma possibilidade de perdão, mas que você veja que essa mudança seja uma mudança efetiva, porque senão você vai acabar virando uma estatística, e isso que a gente não quer. Busque ajuda, busque uma rede de apoio e se sinta segura aí naqueles que realmente te dão uma proteção para evitar uma tragédia maior e para evitar o que a gente tem aí diuturnamente, que é o feminicídio. Tentando aqui lembrar, doutora, aquelas campanhas, eu acho que com X, né, na mão, em vermelho, para indicar de forma sutil ali alguma necessidade de pedido de ajuda. Quais mais a gente pode também aqui divulgar a nível de conscientização para essa mulher que muitas vezes não tem essa coragem, né, de denunciar, o faça?
nós já temos uma rede aí legislativa, um arcabouço legislativo muito moderno do Brasil. E aí a Lei Maria da Penha foi um dos instrumentos mais modernos do mundo. Essa lei da comunicação do X é uma, e aí chama atenção em bares, restaurantes, comumente nos banheiros, você tem aí algum tipo de mensagem para identificar algum assédio, alguma violência moral, alguma violência psicológica, ou até mesmo códigos aí para se ligar para o 190, por exemplo, pedir uma pizza aí e demonstrar que se está numa situação de violência. A gente sabe, é noticiado, né, que em determinados contextos você tem o sequestro, o cárcere privado, e essa mulher sequer tem uma comunicação no mundo exterior. Então, é preciso, claro, aperfeiçoar esses mecanismos aí de comunicação, mas também que a gente fique atento a esses sinais para poder aí buscar medidas mais preventivas e conseguir aí evitar os feminicídios. Verdade, né? Como é que está também essa esfera criminal para esses réus, para esses agressores? Agora, com a nova lei de outubro, a gente tem um aumento aí da pena mínima de 20 anos e a máxima de 40 anos. O legislador entendeu que era preciso também recrudescer em relação à progressão de regime. O que significa isso, não é? Ele vai